o quinto era a quinta parte de tudo que era extraído. Daí vem a expressão o quinto dos infernos, porque ninguém gostava de pagar esse imposto. Só que um dos inconfidentes trai os demais colegas. E ele trai isso porque ele devia muito à coroa. Então ele faz um acordo. Ele entrega os colegas e tem as suas dívidas perdoadas. Tiradentes foi o único inconfidente que realmente admitiu estar conspirando contra a coroa. Em virtude disso, ele foi executado. A frase é muito conhecida, mas pouca gente sabe de onde ela vem. Ela vem de um poema de Virgílio? Da Roma Antiga. Significa liberdade ainda que tardia. A ideia da frase vem de Alvarenga Peixoto. Ele era um inconfidente. Inicialmente, o triângulo central da bandeira era verde. Depois, convencionou-se colocá-lo vermelho, porque vermelho é a cor das revoluções. Um sonho de liberdade que ecoou pelo Brasil. Muita riqueza e uma antiga frase em latim. Minas Gerais, essa bandeira tem história. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, esse é o Argumento Especial com uma série de entrevistas com senadores candidatos à presidência do Senado. Neste sábado, os 81 senadores vão escolher o novo presidente da Casa e também os demais integrantes da mesa. Todos os senadores candidatos à presidência foram convidados a participar do programa e a gente conversa a partir de agora com o senador astronauta Marcos Pontes, que é do PL de São Paulo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Olha, eu que agradeço, realmente uma eleição muito importante para o futuro do país e é importante que a população saiba disso, né, e participe junto ao seu senador aí, indicando o candidato que você prefere. Pois é, então vamos começar perguntando o que motivou o senhor a participar dessa disputa aí à presidência do Senado. Veja bem, eu não sou um senador de direita e nós temos pautas específicas da direita e é importante que nós tenhamos um candidato de direita representando essas pautas. Até outubro do ano passado, né, eu apresentei minha candidatura no plenário no final de outubro, praticamente novembro, se não me engano foi dia 30 de outubro, nós não tínhamos nenhum candidato de direita. Eu já havia conversado com alguns, como Magno Malta e outros, que acabaram me incentivando também a essa candidatura. Falei com o presidente Valdemar, presidente do partido, antes, e falei o seguinte, olha, a gente precisa ter uma candidatura nossa, mas eu não quero atrapalhar qualquer tipo de conversa, negociação que o partido tenha com o Alcolumbre, que era o único candidato na época. Então, eu vou apresentar de forma independente para justamente blindar o partido de qualquer tipo de negociação. Aí ele falou, olha, tudo bem, né? Talvez você fique meio decepcionado, mas eu falei, ó, mas eu preciso colocar. Eu aprendi com meu pai, você pensa, fala e faz na mesma direção. E nós fomos lá na Paulista, conversamos com muita gente. Eu tenho 11 milhões de eleitores, né, que eu preciso representar esses eleitores, então eu coloquei minha candidatura nesse sentido, representando pautas, como a gente fala na direita, né, contra aborto, né, contra jogos, contra drogas, a favor de democracia verdadeira, a favor da liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de imprensa. Sem liberdade não existe democracia. A favor de pautas como a anistia, muito importante, né, agora, nesse momento. Também em tirar da gaveta esses pedidos de impeachment, aí estão engavetados há tanto tempo, precisa andar. O plenário é soberano, tem que colocar
para o plenário. Então, assim começou a ideia da candidatura. E como é que está a sua relação com o partido, senador, já que a candidatura foi avulsa e houve algumas divergências em relação a isso? Como é que está a sua relação com o partido? Olha, sempre existe, cada senador é um universo, vamos dizer assim. Então, mesmo nas votações que nós temos no plenário, sempre vai existir alguma coisa que destoa, né, do grupo. É normal existir esse tipo de coisa. Então, eu respeito a posição do partido em apoiar o Davi Alcolumbre, né? É uma estratégia, mas da mesma forma o partido, imagino que respeite a minha opinião, e é uma estratégia diferente, mas indo para a mesma proa, vamos chamar assim, na linguagem de piloto aqui. Então, a relação continua normal. Eu tenho certeza que tudo isso aí, depois de uma eleição como essa, a gente coloca pontos de vista diferentes, mas todos pensando pelo bem do Brasil, no final das contas. Para isso que a gente está aqui. O senhor tocou em 2 pontos aí que o senhor colocou como prioridade, que é a questão de desengavetar esses pedidos de impeachment e também a questão da anistia, né, nos atos aí de 8 de janeiro. Como é que o senhor pretende tratar esses temas se o senhor for eleito presidente? Olha, esses pedidos estão engavetados há bastante tempo, e muitos deles. Tem que lembrar que no ano passado nós tivemos um desses pedidos com mais de 150 assinaturas de deputados, mais de 1,5 milhão de apoiamentos de pessoas e brasileiros. Então, lembrar que, de novo, o plenário é soberano. Você tem que, no mínimo, colocar isso, né, a apreciação do plenário, para que ali se decida o que vai fazer. Então, é importante que isso seja colocado em pauta. A anistia é outro caso desse aí. Está lá na Câmara com uma comissão especial, mas é importante ter essa relação. Inclusive, tem várias coisas que precisamos tratar. Eu, como presidente do Senado, certamente vou tratar com a Câmara para que nós tenhamos uma harmonia, né? Existem alguns problemas de timing aí entre a Câmara e o Senado que precisam ser resolvidos para que nós tenhamos essa harmonia, assim como a harmonia com os outros poderes. E o impeachment faz parte, né? Lei 1079 de 1950, que trata disso, e nós precisamos cumprir a lei. Então, vai ser um processo normal, como qualquer outro tratado aqui dentro. Há dezenas de pedidos, né, de impeachment de ministros do Supremo. Bom, deixar claro que são pedidos de impeachment de ministros do Supremo. O senhor pretende tirar todos e colocar um por um, ou vai tratar especificamente de algum ministro específico? O primeiro deles que a gente precisa dar ciência, né, ao Senado e colocar isso para funcionar é esse pedido do ano passado, que esse de mais de 150 assinaturas de deputados. Então, esse é o que está aí, vamos dizer assim, na prioridade para entrar em pauta. Outra coisa importante sobre pauta é que, geralmente, o presidente do Senado ele fica com a pauta na mão, e mesmo o colegiado, ali, o colégio de líderes, tem uma certa influência, mas não, na minha opinião, como deveria. Eu acho que a pauta tem que ser mais decidida pelos senadores, o colégio de líderes tem que ser mais ouvido, e o próprio plenário. Por exemplo, se você tem uma pauta com mais de 27 assinaturas ou 27 apoiamentos de senadores, obrigatoriamente, e isso acontece em todos os casos de PECs, por exemplo, na proposta de emenda constitucional, esse tipo de pauta, ela tem que ser colocada, né? Ela tem que ter prioridade ali. Então, eu vejo que os senadores têm que ter mais força para colocar a sua opinião nas pautas nas matérias que entram em pauta no Senado. O senhor está falando de uma maior participação dos senadores. Queria saber quais são as suas propostas para a inclusão das senadoras mulheres, né? Há 15 senadoras aqui que pleiteiam já há algum tempo mais participação nas comissões, também em cargos da mesa diretora. O senhor tem alguma proposta nesse sentido, caso seja eleito? Tenho. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho uma simpatia pela bancada feminina, não é de agora. Desde o tempo de ministro, né, que nós trabalhamos juntos em várias pautas importantes para a ciência e tecnologia, com a aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, etc. Então, quando eu cheguei aqui, eu tenho um contato muito grande, né, com elas. Por exemplo, uma das coisas que eu acho impressionante, a gente tem que resolver esse problema, aí vai a dica para quem for eleito como presidente, se eu for eleito, pode ter certeza que isso vai acontecer, é colocar um gabinete próprio para a bancada feminina, que não tem. Elas têm que se reunir, achar um lugar para se reunir. Não funciona dessa forma. Outra coisa, a maior participação das mulheres nas comissões, na presidência das comissões, na mesa diretoras. Desde 1979, só 5 mulheres foram da mesa diretora, para você ter uma ideia. E a gente sabe da importância da representação das mulheres, né? E isso precisa começar daqui de dentro, para dar o exemplo. Na sua gestão, elas terão um cargo na mesa, se o senhor for eleito? Ah, com certeza, isso aí precisa ter, essa representação. O senhor, como presidente do Senado, se for eleito, como vai ser a sua relação com o governo? Tem que ser republicana, né? Embora eu seja da oposição, né? E é importante colocar
esse posicionamento, mas nós somos brasileiros e a gente tem que tratar tudo de forma republicana, de acordo com o regimento, e trabalhar com o governo, e como falei dos três poderes, essa harmonia com os três poderes é muito importante, com o governo e com o judiciário, de forma que os três fazendo o que está previsto, para cada um fazer, e não além disso, ou seja, evitar essas interferências, por exemplo, do judiciário dentro do legislativo, isso é muito importante. E isso começa com a conversa, isso começa com uma presença constante, reuniões constantes para que tudo seja feito conforme o que prevê a Constituição e conforme o que prevê a lei. Isso evita problemas e remédios mais amargos de todo lado. E a gente precisa colocar pautas importantes do governo. Como oposição aqui, a gente já corrigiu muitos problemas do governo, trabalhando quase como se fosse a favor do governo. Olha, isso aí não vai dar certo. Então, a gente trabalha aqui para a população. E é assim que tem que ser. Eu acho que como presidente do Senado, nós temos que ter a sensatez, vamos dizer assim, e a bom senso, de fazer com que as coisas funcionem para o Brasil. Lógico que pautas que vão completamente contra isso que eu falei no começo, elas vão ser evitadas. E que pautas que o senhor acha que podem ser colocadas aqui no Senado que possam ajudar essa situação econômica que o Brasil tem vivido neste momento? Você vê, reforma tributária. A gente está aí no processo de regulamentação da reforma tributária. Esse é um ponto importantíssimo, porque isso afeta o bolso de todo mundo e prejudica principalmente aqueles que são mais necessitados. Então, quando a gente fala de qualquer tipo de pauta em que você tenha aumento de tributos, isso aí tem que ser olhado com lupa, porque a gente não pode colocar mais carga em cima da população e das empresas. Todo país desenvolvido, ele toma um cuidado muito grande com o seu setor privado, que é dali onde saem os empregos, dali que saem as notas fiscais que vão alimentar o governo. Você quer aumentar a arrecadação? Não aumente tributo, reduza o tributo. Então, esse é um ponto importante a ser levado em conta, na parte econômica. E outros, a redução, por exemplo, da maior efetividade do governo, a redução do tamanho, um controle fiscal mais apropriado, uma maior empoderamento dos estados e municípios, mais Brasil, menos Brasília, é importante isso aí. E pontos, quando a gente fala em termos de economia ainda, uma reforma administrativa seria bastante interessante para o nosso país nesse momento. Muita gente não está falando mais disso, mas é muito importante para ajudar justamente a resolver essa situação. Isso eu falei só da área econômica, mas já tem muitas outras coisas importantes na área da educação, na área de saúde, da segurança pública, e são pautas que mexem com a nossa vida como brasileiros. Então, isso aí tem que ter prioridade. Um outro tema também que deve dominar um pouco esse ano e os cenários, tanto no Congresso como no governo, é a questão da COP30. Como que o senhor pretende, sendo presidente do Senado, preparar de forma que pontos legislativos, que matérias legislativas podem ser tratadas para preparar o Brasil para essa conferência que acontece em novembro desse ano lá em Belém? Olha, é muito importante que nós pensemos no nosso país. Deixa eu começar dessa forma, porque muitas vezes isso é visto de uma certa maneira, a gente precisa satisfazer os desejos e anseios de outros países utilizando os nossos recursos naturais. Eu não vejo dessa forma. Logicamente que é muito importante para o planeta. Eu tive, vamos dizer assim, a honra de poder ver o nosso planeta de fora e saber da importância realmente de cuidar das pautas ambientais, de como proteger, por exemplo, a nossa floresta amazônica, mas não é só esse bioma que o Brasil tem, e tem muitas outras coisas que precisam ser tratadas. Então, todo tipo de pauta que você possa facilitar instituições, organismos, empresas que possam trabalhar no sentido de ajudar a que nós tenhamos um desenvolvimento sustentável, lembrar que é composto de desenvolvimento econômico, social e preservação ambiental, isso é importantíssimo para que a gente tenha aqui. A gente tem uma comissão voltada para o meio ambiente. Veja bem, daqui a pouquinho vai começar aqui no Brasil aquele espetáculo muito ruim que a gente tem todo ano, que são as enchentes, deslizamento de terra, pessoas morrendo por desastres naturais. Isso vai aumentar com as mudanças climáticas, que isso não é conversa fiada. Mudanças climáticas existem, mas precisa tomar providência. Eu tenho um dos meus projetos de lei, por exemplo, 5002, que é justamente sobre isso aí. Então, pautas como essa, elas precisam entrar e terem prioridade. Não é essa aí porque é minha, não. Tem muitas outras boas também que precisam ter prioridade.
Senador, para a gente finalizar, o senhor vai ter 15 minutos na tribuna neste sábado para falar para os seus pares o que o senhor pretende dizer para esses senadores para conquistar o voto deles e se tornar o próximo presidente do Senado. Olha, a primeira coisa é mostrar para eles que eu trabalho em equipe e que nós estamos aí fazendo um esforço em termos de melhorar o prestígio do Senado. E isso não é feito sozinho, logicamente, todos temos que trabalhar junto com isso. Esse prestígio vem da onde? Vem do respeito do Legislativo junto a outros poderes. Lembrar que no ano que vem, 2026, vai ter eleição. 2/3 dos senadores vão estar aí tratando, né, de reeleição. Então, para cada um desses senadores, é importante que o Senado recupere esse prestígio, para que o Senado seja visto pela população como uma instituição forte, ativa, que trabalha para a população, e tudo isso reflete no sucesso que eles vão ter, ou não, né, nas suas candidaturas. Sem dúvida nenhuma, outra coisa importantíssima para a gente tratar, né, junto aos senadores, é isso que eu falei, da maior participação dos senadores na pauta. Cada senador é um universo e ele sabe do que ele precisa nas suas bases, com o seu local. E esses projetos de lei, ou projetos legislativos, em forma geral, que eles apresentam, tem que ter o devido respeito. A gente tem que fazer com que eles tramitem de forma que os senadores vejam o seu trabalho sendo refletido aqui em pautas que são aprovadas, são levadas ao plenário. Então, isso é parte de algumas coisas que eu vou falar, mas tem vários outros pontos importantes que eu vou reservar para amanhã como surpresa. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua entrevista e pelos seus esclarecimentos. Olha, eu que agradeço, né, para quem está nos acompanhando, né, preste atenção amanhã é um dia muito importante para o Brasil e para aqueles que estão de direita, nós temos aí 2 candidatos de direita, eu e o Girão, nós estamos ainda desenvolvendo a estratégia que nós vamos usar amanhã, mas você nunca vai estar sozinho, a gente está trabalhando por você aqui. Obrigado. Obrigada, senador. Este programa você pode rever e compartilhar acessando o nosso site na internet, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Lembrando que todos os senadores candidatos à presidência do Senado foram convidados a participar do programa, mas demais nomes podem surgir, porque é permitido apresentar candidaturas até o início da sessão de eleição. Essa sessão está marcada para este sábado, a partir das 10 horas da manhã, e você vai poder acompanhar toda a cobertura através aqui da TV Senado. A gente vai entrar ao vivo a partir das 9 horas da manhã. Muito obrigada e até breve. Dia 1º de fevereiro, a TV Senado e a Rádio Senado transmitem ao vivo a eleição do presidente do Senado e a dos demais integrantes da mesa. Cobertura completa, a partir das 9 da manhã. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento.
E quando o parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. No dia 3 de fevereiro, senadores e deputados se reúnem no Congresso para a abertura dos trabalhos legislativos de 2025. Cobertura conjunta da TV Senado e da Rádio Senado. Olá, começa agora uma edição especial do programa Argumento com uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Senado. A eleição para escolher o próximo presidente da Casa e os demais candidatos à mesa acontece neste sábado. Todos os candidatos à presidência do Senado foram convidados a participar do programa e agora é a vez do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, ainda mais sendo um senador censurado. Então, a oportunidade que a TV Senado está me dando é muito rica, muito importante. Senador, então vamos começar. Queria que o senhor contasse para a gente, para os nossos telespectadores e para os seus pares, qual foi o motivo que motivou o senhor a se candidatar à presidência do Senado? Então, boa pergunta. Primeira coisa, assim, como o primeiro senador da história a ser censurado e ter seu salário retido e todas as condições, essa perseguição por estar investigando e revelando o que tem de ilegal, imoral e que precisa ser corrigido na nossa democracia, e ver as violações contra a nossa democracia e o desrespeito contra a nossa Constituição. E como eu fiz um juramento, e a minha história diz isso, como eu jurei proteger a nossa Constituição, eu não poderia ver ela sendo violada e não fazer nada. E isso me instigou a iniciar o meu trabalho. E o sistema veio me perseguindo, tanto é que eu sou o único senador na história do Brasil, desde a descoberta do Brasil até hoje, que é censurado. Então, nem os próprios meus pares sabiam que eu era candidato, que eu sou candidato à presidência do Senado, sendo que eu fui o primeiro, em dezembro do ano passado, a registrar como candidato ao Senado. Então, ou seja, eu já começo na desvantagem, porque eu sou um censurado. Então, as redes sociais todas bloqueadas, então ninguém sabe que eu sou candidato.
Então isso já mostra que a nossa democracia não é uma democracia, nós não estamos na democracia. E isso me colocou na posição de eu preciso defender a nossa democracia. Então a oportunidade que eu estou tendo aqui de falar com os senadores, com o Congresso, é uma oportunidade ímpar, porque vocês não podem achar que é normal um senador da República ser censurado, não ter oportunidade da sua fala. Isso é um crime contra direitos humanos. E eu sendo senador, isso é um crime contra a humanidade. É muito grave isso, não é uma coisa, é a pessoa do Marcos. Não, é um senador da República, que hoje, coincidentemente, se chama Marcos. Então, a minha pauta não é uma pauta de vingança. Eu quero assumir a presidência para me vingar, para poder... Não, nada disso. É a nossa Constituição, eu tenho estudado ela, assim, diariamente, ela é muito rica, ela é muito perfeita. Assim, ela abrange tanto que até se você obedecer uma ordem de um superior que não está na Constituição, você tem o dever de denunciar o teu superior por estar descumprindo a Constituição. Então, assim, ela é tão perfeita e você vê as coisas funcionando como se ninguém estivesse lendo a nossa Constituição. Então, eu não vou ser totalmente imparcial. Eu serei um juiz que vai ter a Constituição como a regra do jogo. Apenas isso. E quais serão as suas prioridades se o senhor for eleito presidente do Senado? A minha prioridade é dar aos senadores, se no regimento ou na nossa Constituição diz que com tantas assinaturas tem que se abrir que se abra. Então eu vou ser um juiz que vou estar seguindo a Constituição, vai ser meu livro de cabeceira. Aqui está a regra, é isso. Então eu vou ser imparcial, porque não tem rabo preso, não tem história. E 2 anos sendo perseguido, tentando achar alguma coisa no meu nome, eu acho que não é qualquer um que conseguiria sair ileso de 2 anos de trabalho tentando achar alguma coisa ilegal. Então, eu não vou na vingança, porque se é uma coisa que eu abomino, eu não posso ser depois igual, eu quero a presidência, porque eu quero vingar, perseguir. Não. Eu quero fazer o seguinte, a Constituição diz que permite? Ok, permite. É para pautar? Pauta-se. É para não sei. Então eu vou seguir o que está na Constituição. Ela vai ser meu livro de cabeceira, o que vai dizer que eu vou fazer ou não vou fazer. Então não adianta eu prometer assim, é porque eu vou combater a censura. A Constituição já diz que não é permitida a censura. Então a Constituição vai ser o meu livro de trabalho para a presidência do Senado. Eu até tenho dito assim, vou no meu gabinete e pergunto para os meus assessores, que estão comigo há quase 6 anos, como é que eu sou? Eu sou um democrata? Eu sou um ditador? Eu escuto opiniões diferentes, porque eles vão ver como é que eu sou, democrático. Qual vai ser a sua atuação em relação aos pedidos de impeachment de ministros do Supremo, se o senhor for eleito? Seguindo o que está na Constituição. Se diz que na Constituição, cabe ao Congresso. Nós somos aqui, se for olhar bem, os poderes são iguais. Não. Aqui, por que então em Brasília foi construído o Congresso na área principal e a visão privilegiada? Porque nós representamos o povo brasileiro. Então, nós fazemos as leis, modificamos a Constituição e o STF apenas blinda e faz cumprir o que nós decidimos aqui. Não é que eles que têm que decidir e a gente tem que ficar quieto. Então, o que tem que fazer é seguir a Constituição. Se a Constituição diz que somos nós que legislamos, nós vamos legislar. Eles não. Então, o que eu vou fazer é seguir a Constituição, apenas isso. Seguindo a Constituição, eu vou estar sendo democrático, não vou estar sendo vingativo e vou respeitar o juramento que eu fiz para o povo brasileiro, capixaba, e a minha relação com Deus. O senhor tem sido um dos defensores em relação à anistia, aos que foram presos em função dos atos de 8 de janeiro. Como é que o senhor pretende tratar essa proposta, que já foi aprovada pela Câmara, aqui no Senado? Com justiça. E eu, por ter sido há 2 anos investigando isso, eu sei de toda a verdade. Vai ter muita coisa que vai ser revelada daqui para frente. E tudo que eu disse em 2023 está começando a acontecer agora. Na época eu dizia que eu estava meio... Então as coisas já estão acontecendo. Eu não posso dar anistia para quem veio aqui e quebrou. Mas eu posso e devo lutar pela anistia para quem veio aqui para poder fazer sua manifestação normal. Então, ver senhoras presas, mulheres, mães, longe de filho, porque pintou a estátua, você vê que é coisa pessoal. E penalidade de 17 anos, coisas que você fala, poxa, e soltando traficante, soltando chefe de quadrilha.
Então, é muito claro e notório, não só para nós, para o mundo inteiro. Tanto é que agora o mundo olhou e falou, não, peraí, eu tenho um passaporte diplomático suspenso, isso nunca aconteceu na história. Isso é um problema diplomático internacional que aconteceu comigo, por ainda estar no cargo, diferente do ex-presidente Bolsonaro, por eu ainda estar como senador da República. Então, nós temos que pensar assim, não é para no olho, dente por dente, isso não é seguir a democracia, é te escutar, é escutar a pessoa que pensa diferente. É igual eu falo, às vezes eu faço o número 6, 6 é para mim, 9 é para você, dependendo de onde você está, você tem uma visão diferente. Eu tenho que respeitar isso. Então, eu não posso querer que todo mundo pense igual a mim. Então, se a Constituição diz que é dever do Congresso, ou do presidente do Senado permitir isso, vai ser seguido o que está na Constituição. Eu não vou mudar, não vou fazer nada do que está ali. Eu tenho que ser coerente. Senador, há vários senadores que reclamam da interferência do judiciário, principalmente aqui no Poder Legislativo, né, que eles acabam legislando também. O senhor, como presidente do Congresso, o senhor pretende trabalhar numa harmonização entre os três poderes? Quem vai trabalhar nisso são os senadores. Eu volto a repetir, eu serei só o juiz. Se os senadores apresentarem a assinatura que necessita a abertura de um processo de impeachment de um ministro, se a Constituição diz que chegou a esse número, pode ser colocado, será colocado. Se não tiver senador suficiente, eu não vou ficar instigando para que tenha isso. Eu vou ficar sendo simplesmente um chefe de cartório. É carimbar e autorizado, está na Constituição, ok, está autorizado. Eu não posso querer interferir como presidente do Congresso, querer ser um senador, um super senador, senador de todos os senadores. Porque eu tenho que respeitar os senadores que têm a sua particularidade, o seu perfil, para quem ele defende, para quem... Então, eu não posso subir e achar que agora sou eu que decido o que é o Congresso, que lado que vai. Quem vai decidir é a maioria é soberana. E eu só vou obedecer o que a maioria decidir. Sou atualmente um senador de oposição. Como será a sua relação com o governo se o senhor se tornar presidente do Senado? Quem vai conduzir vai ser a maioria do Senado. Eu volto a repetir assim, a minha forma democrática não vai ser uma forma de perseguição, porque eu sei das consequências que isso gera lá atrás, lá embaixo, para aquele cidadão brasileiro que não vai ter o que comer. Nós temos que ter a coerência de não ter esse radicalismo ou perseguição, porque eu sei que isso vai gerar uma estabilidade na nossa economia, na nossa democracia, os órgãos internacionais vão deixar de incentivar investimento no Brasil, isso não gera emprego, gera fome. Então, são consequências que, às vezes, uma fala sua radical gera uma instabilidade no país muito grande. Então, o que eu vou fazer é seguir o que a maioria dos senadores vão decidir. Nós queremos isso, está aqui a assinatura assinada, ok, autorizado. Vamos botar em pauta. O senhor defende também uma maior participação das mulheres nas comissões, nas presidências de comissões e também em cargos da mesa, já que é um pleito delas, a bancada feminina defende muito que elas tenham mais participação nas comissões e também na mesa diretora. Se o senhor for presidente, o senhor defende que elas tenham essa participação maior? Eu não tenho como não defender. Eu tenho uma filha maravilhosa, tenho uma irmã maravilhosa, tenho uma mãe maravilhosa. O problema dos homens com as mulheres é porque vocês, mulheres, são hiper capacitadas. Vocês conseguem abrir várias gavetas ao mesmo tempo e ser competente em todas. O homem não. O homem já é mais limitado. Então, eu acho que isso vem meio lá de trás, sabe? O medo de ser superado por uma mulher. Isso, não, para mim, no meu gabinete, a maioria são mulheres. E são gênias. Então, eu escuto elas, tanto é que tem aqui a minha assessora, que é mulher também. Mas a mulher, ela tem uma habilidade, uma sensibilidade que o homem não tem. Então, isso é importante ter. Exatamente por forma democrática, não só ter mulher, mas ter de grupos que são minorias, para todo mundo ter essa oportunidade de ter voz e poder conduzir para que sejamos de fato um país democrático. Nós não somos um país democrático e não estamos vivendo na democracia. Um senador censurado já é a prova cabal disso. Senador, se for eleito, que pautas o senhor acha que devem ter prioridades dentro da economia, principalmente nesse momento que o Brasil está vivendo na área econômica, também em relação à área de segurança, que o senhor também é ligado, né, às forças policiais, e também em relação ao meio ambiente? O que nós temos que fazer é trazer a estabilidade no Congresso e na relação com os outros poderes, mas quem vai construir isso vão ser os senadores e eu vou estar só obedecendo o que a maioria decidir. Mas é importante não radicalizar e nem perseguir nem A e nem B. Não é porque agora sofri isso, eu fui censurado, então eu vou censurar.
Não, eu estou sendo incoerente. Se eu estou brigando pela liberdade de expressão e não liberdade de difamação, é diferente, eu tenho que ser coerente também, então, quando eu estiver na função. Então, a pauta principal é a estabilidade dentro do Congresso, traz uma estabilidade internacional com investimento para o Brasil. Isso favorece a geração de empregos, a questão da economia, menos crimes. Então, não adianta você pegar um preso, eu quero pena de morte, bandido bom é bandido morto. Isso não existe. Quando você fala bandido bom é bandido morto, isso é um erro da sociedade. Por que acontece? Se eu sou um bandido e eu sei que a polícia, a sociedade quer me ver morto, quando a polícia chega, eu vou começar a atirar para matar a polícia, para matar todo mundo. Então, acaba a violência gerando violência. Então, a fala agressiva, a fala de impacto, só gera agressividade e impacto. Então, nós temos que ser aquela pessoa que recebe os impactos, alivia e passa a tranquilidade para todo mundo que está na situação. O senhor vai ter 15 minutos nessa sessão de sábado para poder falar para os seus colegas e convencê-los a votar no senhor. O que o senhor vai dizer amanhã na tribuna? Eu vou agradecer aos 42 senadores, que aqui eu quero repetir, que ano passado, durante a perseguição que eu sofri, invasão ao gabinete, que foi invasão a um outro poder, isso é um crime, mas não vamos detalhar agora, dos 42 senadores que subscreveram um pedido do senador Rodrigo Cunha para cair todas as liminares de perseguições e o desrespeito ao artigo 53 da Constituição. Então foram 42 senadores que subscreveram, botaram o nome e se expuseram, mesmo com a possibilidade também de serem perseguidos. Então eu quero primeiro agradecer a esses senadores pela coragem que eles tiveram e dizer para eles, nós precisamos tornar o nosso voto aberto. A nossa Constituição, ela está brigando com o regimento fala que o voto é secreto. A nossa Constituição fala da liberdade. Como funcionário público, a população precisa saber o que eu estou fazendo em nome da população. Então, o que eu quero pedir a esses 42 senadores que tiveram essa coragem de subscrever um pedido em meu apoio, para que nós possamos ser coerentes com a democracia e com quem nos elegeu, para abrir o nosso voto, mostrar o nosso voto para a sociedade, para mostrar de fato que nós somos os representantes deles. Apenas isso. Obrigada, senador, pelos seus esclarecimentos e pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e um senador censurado, isso aqui é ouro. Obrigado. Se você quiser rever e compartilhar essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Lembrando que todos os senadores candidatos à presidência do Senado foram convidados a participar desse programa, mas outros nomes podem surgir porque é possível se candidatar até o início da sessão de eleição. E essa sessão está marcada para sábado às 10 horas da manhã e você vai poder acompanhar ao vivo numa cobertura especial da TV Senado a partir das 9 horas da manhã. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Dia 1º de fevereiro. A TV Senado e a Rádio Senado transmitem ao vivo a eleição do presidente do Senado e a dos demais integrantes da mesa. Cobertura completa, a partir das 9 da manhã. Não há nenhuma divergência e nenhuma incongruência quando nós falamos de alimentar o mundo através do agronegócio e proteger as terras indígenas. O Brasil tem dimensões continentais. Se a gente recuperar as terras improdutivas do Cerrado e da própria Amazônia, que estão socadas, cheias de cupins, estão assim, a água não consegue penetrar mais no solo, não é? Justamente essas áreas degradadas podem ser usadas para a agricultura. Não precisa mais desmatar. O Brasil tem 40 milhões de hectares. Nós identificamos no Código Florestal que estão subutilizadas ou abandonadas. A China já está mudando muito a agricultura da China. Muito. A Índia também. Pouco menos, mas também. Então, o agronegócio brasileiro precisa acordar que as mudanças climáticas são uma realidade que nós estamos causando e um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas é o setor da agricultura. Esse ano é um ano de ajustes. Por que eu estou falando isso?
Porque 2026, que é o ano subsequente, é um ano de eleições gerais. Eu espero que 2025 também possa ser, além desses ajustes, ser um ano de realizações. Nós temos a Rota Bioceânica, que é um traçado rodoviário que passa por todo o Mato Grosso do Sul, atravessa para o Paraguai, vai até a Argentina, até o Chile e de lá para o Pacífico, para o continente asiático. Então eu espero que com esses ajustes e com essas realizações, a gente tenha um excelente 2025, para todos vocês também. No dia 3 de fevereiro, senadores e deputados se reúnem no Congresso para a abertura dos trabalhos legislativos de 2025. Cobertura conjunta da TV Senado e da Rádio Senado. Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência, sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, esse é o Argumento Especial em uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Senado. Neste sábado, há eleição no Congresso Nacional para eleger os presidentes das duas casas e também os integrantes das mesas. Todos os candidatos à presidência do Senado foram convidados a participar do programa e agora a gente vai conversar com o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Senador, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Carlinha, minha conterrânea. Senador, vou começar perguntando para o senhor o que motivou a sua candidatura à presidência do Senado? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a TV Senado por estar propiciando aos candidatos essa oportunidade de colocar as ideias, Eu acho que é uma iniciativa louvável. Espero que todos os candidatos participem, porque os que defendem aí o continuismo, que estão nessa proposta do Senado continuar do jeito que está, não estão dando entrevista para ninguém. E isso é bom para quem? Essa Casa Revisora da República, sem saber que pautas, que acordos são esses, tudo na sombra. É isso que o brasileiro quer para o Brasil, para as nossas futuras gerações? Não. E contra isso, nós estamos colocando a nossa candidatura a favor da nação, que não aguenta mais esse tipo de negociata, conchavo, com quem quer que seja. Os fins não justificam os meios. O Senado, eu cheguei aqui, estou completando 6 anos, que eu cheguei aqui no Senado através do povo do nosso Ceará, e eles me trouxeram para mudar, para fazer transparência, para defender as pautas que eu me comprometi. E aí, como é que eu encontrei o Senado quando eu cheguei aqui em 2019 com 53 outros senadores? A imagem já ruim naquela época. Como é que está hoje? Está pior. E a gente vai, no continuismo, a gente vai continuar com o segredismo na República que o candidato do PT hoje
que é a mesma coisa do candidato do governo Lula, que fez acordos com vários partidos, simplesmente prometeu acabar com o voto secreto, está no discurso da posse, dizendo que seria a última sessão do voto secreto na casa e continua com isso, né? Não cumpre. Então o Brasil precisa se levantar diante de abusos do STF, diante dos governos que passam, e a Casa Revisora que está completando, que já completou 200 anos e vai completar 201 em março, vai virar puxadinho para sempre. Vai ser subserviente de Palácio do Planalto e de cortes, tribunais superiores. Que é isso? O Senado merece muito mais. O povo brasileiro precisa que o Senado se levante para que cumpra as suas prerrogativas. Só o Senado, por exemplo, Carlinha, e é importante que você saiba, ele tem o poder de investigar eventuais abusos de autoridades, afastar ministros de Supremo. E isso nunca aconteceu nos 200 anos do Senado. E a gente está vendo o caos institucional reinar no Brasil. A gente está vendo a insegurança jurídica completa. O Brasil hoje tem presos políticos massacrados, milhares de famílias destruídas. Uma mulher como você, né, que estava uma catarse junto com outras pessoas, nada justifica quebrar. Quem quebrou, quem depredou, precisa pagar pelo que fez. Exemplarmente, mas dentro da lei. Uma mulher com batom foi lá e pichou com batom a estátua em frente ali ao Supremo Tribunal Federal. 15, 16 anos, 17 anos, 2 crianças pequenas, um negócio que com água e sal, com água a gente tira em 10 segundos. Né? Então o que a gente está vendo é uma intimidação a quem critica o sistema, uma caçada de liberdade de expressão, jornalistas como você, exilados, com passaporte simplesmente cancelado por decisão judicial, rede social derrubada. Você entrevistou um parlamentar agora há pouco, Marcos Duval, que colocou seu nome também, legítimo nome. Ele é um parlamentar que não existe em lugar nenhum do mundo no aspecto de que foi cerceado, está com conta bancária bloqueada, passaporte tomado. O que está acontecendo no Brasil? Será que ninguém está vendo isso? Ninguém acorda? Só o Senado pode fazer alguma coisa. Então, o meu compromisso é de analisar pedidos de impeachment, dando amplo direito para os ministros, né? Assim, coisas que o brasileiro não está tendo, né? Principalmente quem é de direita e conservador. Nós vamos analisar pedidos de impeachment, vamos fazer anistia, pacificação, sempre. Mas não adianta falar em pacificação, tem que agir. E a anistia é fundamental para isso. E outras propostas de transparência que estão nas minhas redes sociais. Né? Inclusive, quem puder acessar e ver proposta por proposta que eu tenho para o Senado voltar a ter respeito, se aproximar da sociedade brasileira e não continuar cada vez mais distante do povo brasileiro, está na nossa rede social. Senador, além desse compromisso com análise dos pedidos de impeachment dos ministros do Supremo e também com a anistia, o senhor também defende as chamadas pautas de costumes, né? Esses projetos que tratam de aborto, drogas, jogos de azar, que encaminhamento eles vão ter se o senhor for eleito? Olha, eu quero... e a única chance que eu tenho, e eu sei disso, né? Eu sei que o jogo é bruto, a única chance que eu tenho é voto aberto. É transparência nessas eleições. Foi assim que nós demos a chance para o Davi Alcolumbre em 2019 e derrotamos na época o Renan Calheiros. Foi com voto aberto. Né? E por que não fazer de novo? Né? Por que a gente não pode conseguir derrubar o Golias da vez que, por ironia do destino, uma inversão de valores que a gente tem no país é o Davi? Eu vejo que, como presidente do Congresso Nacional, nós temos que influenciar com a relação institucional do diálogo, por exemplo, o presidente da Câmara, para colocar para votar coisas que já passaram no Senado, que tiveram amplo debate no Senado. Consumo de dinheiro, porque quem paga o salário da gente, é o povo brasileiro. E a gente, por exemplo, aprovou o fim das decisões monocráticas de ministro do Supremo Tribunal Federal. Onde é que está parado? Na Câmara. O Senado aprovou
o fim do foro privilegiado, que é a proteção, a blindagem à corrupção e à impunidade no Brasil. Inclusive, um poder fica protegendo o outro, não acontece nada de análise de impeachment, por exemplo, por causa disso. Eu vou influenciar junto na Câmara dos Deputados, está parada há 6 anos lá, que é outra, a PEC antidrogas, né, que foi um ativismo flagrante do Supremo Tribunal Federal, que o Senado disse não. O Senado conseguiu fazer a sua parte, nós aprovamos aqui uma PEC com tolerância zero às drogas, o Supremo vai lá e libera porte de droga, e a Câmara tem que fazer a parte dela, porque aí vai dizer, o Congresso tem um posicionamento, o STF tem outro. Por que não está atuando? Eu vou influenciar para que essas pautas que estão na gaveta de interesse da sociedade, em defesa da vida, desde a concepção, contra as drogas, contra a jogatina, jogo de azar, tá aí a tragédia das bets, e eles vão querer, anota o que eu estou falando, né? Por isso que é importante essa mobilização nacional pelo voto aberto. Vão querer liberar cassino e bingo. Aí é o golpe de misericórdia no brasileiro que já está endividado até a medula. Vai pegar os aposentados, né? Vai pegar consignado, né? Então essa turma não tem limite. Por isso que nós precisamos de um Senado independente, de um Senado altivo e que voltemos a ter a independência entre os poderes. Isso é saudável demais para a nação. Outros senadores defenderam já aqui uma maior participação dos senadores nas decisões de pauta, né, do que vai ser colocado em votação, enfim. O senhor acha que essa é uma demanda dos senadores que às vezes não participam de reuniões de líderes? E também queria saber do senhor a participação das mulheres, se o senhor foi eleito, em comissões e também na mesa diretora. Olha, eu acredito que a meritocracia é importante, né? Se a mesa tiver mais mulheres do que homens por competência, que tenha. Eu fui empresário muitos anos e muitas mulheres estavam em postos importantes da empresa durante décadas, né? Então, essa questão da cultura woke, isso não é comigo, né? A gente está vendo o que a gente está vendo que está acontecendo nos Estados Unidos agora, o basta. Eu acho que a gente precisa compreender que é meritocracia. Vou colocar pautas de todos os senadores, seja mulher, seja homem, seja de outra orientação sexual, seja de raças diferentes. 81 senadores foram eleitos pelo povo brasileiro e merecem respeito. E eu vou colocar pelo menos um projeto, é meu compromisso, de cada parlamentar, seja do PT, do PL, de qualquer parlamentar, no plenário para votar. Sabe por quê? Porque só é votado aqui, é bom que você saiba disso, projetos dos amigos do rei. E nós temos que acabar com isso. Nós temos que ter pedidos de impeachment que chega engavetado sistematicamente, cria essa relação que não é saudável, não é republicana. Por que a gente não coloca, e eu vou colocar o projeto do senador Lazier Martins, para que o presidente do Senado não possa engavetar esse tipo de coisa. Vai para a mesa analisar e depois para o plenário, em determinado período de tempo. E como é que o senhor acha que deve ser a relação do presidente do Senado com o presidente, com os poderes executivo e judiciário? O senhor pretende melhorar essas relações? Claro, e através do respeito. A regra da boa convivência é o respeito. Hoje está havendo um desrespeito completo. Quem é que está legislando no Brasil? Deveríamos ser nós, que fomos eleitos, deputados e senadores, mas não. Quem manda no Brasil, legisla, faz tudo no Brasil é o STF. Porque o Senado está covardado, está omisso. E o Brasil todo está vendo isso e está sofrendo por isso. Então, eu vou cumprir o meu dever, né? Eu acho que uma análise de um pedido de impeachment é extremamente pedagógico, importante para voltar a ter o reequilíbrio entre os poderes e fazer diálogo de instituição para instituição, para o bem do Brasil. Todo mundo sabe que eu sou oposição ao governo Lula, né? Mas quando vem projetos bons do governo federal, como, por exemplo, o Mais Médicos, nós melhoramos, debatemos, fizemos emenda, eu votei a favor, né? E outros projetos também. Então, a gente precisa pensar em Brasil, jamais ser oposição ao Brasil, mas ter uma relação positiva com os membros do Legislativo, do Judiciário, do governo federal, e isso eu vou procurar fazer
numa visão que o Brasil possa sair desse abismo fiscal, que nós estamos num abismo, numa irresponsabilidade sem precedentes, de gastança, porque a gente vê o governo com espírito ainda de vingança, né, de revanche, caçando os seus adversários, e isso é um caminho perigoso que pode levar a uma ditadura ainda maior, porque eu considero que hoje a gente vive numa ditadura da toga, porque o Estado democrático de direito foi embora e nós precisamos resgatar. É isso que eu me comprometo também como presidente do Senado, para propiciar o retorno da nossa democracia. Para finalizar, senador, o senhor vai ter 15 minutos neste sábado para falar para os seus colegas e pedir o voto deles. O que o senhor vai dizer nesses 15 minutos? Você vai ter que aguardar até lá, né? Com muito carinho, é muita coisa que está guardado na alma, no coração. Mas o senhor manter a sua candidatura até o fim? Com muito respeito, claro, né? Na última vez eu fui candidato até o momento final, mas vi que tinha menos votos do que o Rogério Marinho, do PL, e ali, em nome da oposição, fiz o gesto. Dessa vez, a gente tem candidaturas importantes, como do Marcos Pontes, do Marcos Duval, né, que são oposição, mas eu vou até o fim porque eu tenho propostas, inclusive, diferentes. E outra coisa que as pessoas entendem. E vai pedir o voto aberto? Aberto, total. E outra coisa, quanto mais candidaturas, melhor. Eu estimulo os colegas a colocarem candidaturas, porque pela relação que um tem com o outro, tira o voto do Davi, o outro tira um voto do Davi, porque todo mundo tem histórico de vida aqui, de relacionamentos. Então, o que a gente tem que impedir, com todo respeito à pessoa do Davi Alcolumbre, nada contra a pessoa, mas contra a conduta que não foi boa para o Brasil. Nós precisamos amanhã derrotar o continuismo, precisamos de alternância do poder para que tenhamos oxigenação e o Senado, ainda no seu bicentenário, dê uma resposta para a sociedade se levantando e cumprindo o seu papel importante de casa revisora da República. Obrigada, senador. Obrigado, Carlinha. Tudo de bom. Abraço para vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe e tenha misericórdia do Brasil. Eu que agradeço, senador. Se você quiser rever e compartilhar essa entrevista, é só acessar o nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Lembrando que todos os candidatos à presidência do Senado foram convidados a participar do programa, mas outros nomes podem surgir, como sinalizou agora o senador, porque é possível se candidatar até o início da sessão da eleição. E essa sessão está marcada para sábado, às 10 horas da manhã, e você vai poder acompanhar todos os detalhes numa cobertura especial da TV Senado, que começa a partir das 9 horas da manhã. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Dia 1º de fevereiro. A TV Senado e a Rádio Senado transmitem ao vivo a eleição do presidente do Senado e a dos demais integrantes da mesa. Cobertura completa a partir das 9 da manhã. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Esta é a maior rebelião já organizada na história do país. Ao todo, 32 penitenciárias se rebelaram ao mesmo tempo. A rebelião é uma prova de força do PCC, que demonstra que o Estado pode estar perdendo o controle sobre o sistema penitenciário. Tela Brasil. Hoje, 7h30 da noite. Aqui, na TV Senado. Não há nenhuma divergência e nenhuma incongruência quando nós falamos de alimentar o mundo através do agronegócio e proteger as terras indígenas. O Brasil tem dimensões continentais. Se a gente recuperar as terras improdutivas do Cerrado e da própria Amazônia, que estão socadas, cheias de cupins,
estão assim, a água não consegue penetrar mais no solo, não é? Justamente essas áreas degradadas podem ser usadas para a agricultura. Não precisa mais desmatar. O Brasil tem 40 milhões de hectares. Nós identificamos no Código Florestal que estão subutilizadas ou abandonadas. A China já está mudando muito a agricultura da China. Muito. A Índia também. Pouco menos, mas também. Então, o agronegócio brasileiro precisa acordar que as mudanças climáticas são uma realidade que nós estamos causando e um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas é o setor da agricultura. Que o Senado seja mais produtivo, a casa seja mais efetiva. Eu propus durante o ano de 2024 vários projetos aqui dentro do Senado. Tive uma PEC aprovada agora em 2024 e o que eu espero é que, a partir de 2025 agora, meus projetos sejam mais apreciados dentro das comissões, dentro do plenário, para que a gente poder fazer o melhor para o povo. Eu estou aqui para representar meu estado de Minas Gerais e também representar a população brasileira. No dia 3 de fevereiro, senadores e deputados se reúnem no Congresso para a abertura dos trabalhos legislativos de 2025. Cobertura conjunta da TV Senado e da Rádio Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Tocantins é o estado mais novo do Brasil. Foi criado em 1989, mas a luta por uma bandeira própria para essa região, que antes pertencia a Goiás, vem de muito tempo. Um grupo de pessoas que vivia naquela região buscava uma autonomia administrativa para poder ter um acesso maior às riquezas daquela região. Começa uma expansão por aquela região em função da descoberta de ouro. O amarelo da bandeira de Tocantins representa a riqueza do estado. Onde tem ouro e água, já basta para a gente montar um arraial, uma vila. O azul da bandeira de Tocantins representa o Rio Tocantins. O Rio Tocantins nasce em Goiás, atravessa todo o estado de Tocantins e segue adiante. Segue adiante, ele vai desaguar lá no norte, lá no Pará. Joaquim Teotônio Segurado, um desembargador português, muito influente, né, dentro da família real portuguesa, já pensava na autonomia de Tocantins antes mesmo da independência do Brasil. Então, ele conseguiu fundar uma comarca de São João das Duas Barras. O Teotônio Segurado virou uma grande avenida em Palmas. Uma das maiores, né, que a gente tem, acho que no país até, né? Uma avenida que tem cerca de 20 quilômetros de extensão. Depois disso, já na nossa redemocratização, aparece o Siqueira Campos. Que é o cara que vai lutar, né, com muita força para, nesse momento de reorganização do Brasil pós-ditadura militar, que parece que abre uma janela para a gente repensar as divisas dos estados, e ele consegue. Siqueira Campos se tornou também o primeiro governador do estado. E o sol que nasce para todos. O sol que nasce para todos os tocantinenses. O estado é jovem, mas a luta é muito antiga. Tocantins, essa bandeira tem história.
Olá, muito bom dia, você que acompanha a TV Senado e a Rádio Senado. Hoje é um dia muito importante para a democracia brasileira. Daqui a pouco vai ser realizada a eleição para a presidência do Senado e para os outros cargos da mesa. E nós estamos aqui no plenário onde tudo vai acontecer e vamos transmitir ao vivo, em primeira mão, para você. Eu sou o Tiago Tiburcio e tenho a satisfação, em nome das equipes da Rádio Senado e da TV Senado, de estar transmitindo este grande evento legislativo em 2025. Você pode participar aí acessando as nossas redes sociais, sobretudo youtube.com/TV Senado. E para me ajudar a transmitir aqui essas reuniões preparatórias, nós vamos ter a ajuda de repórteres que já estão posicionadas aqui no Congresso Nacional. Então vamos conversar com elas aqui, que já aí, né, começando com a Carla Benevides, que é esta aqui, repórter, minha colega, que está nesse primeiro quadradinho à esquerda superior do vídeo, e na sequência vamos com as outras repórteres. Carla, bom dia, é com você. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem aqui pela TV Senado. Nós temos 5 candidatos à presidência do Senado. O senador Davi Alcolumbre, do PSD do Amapá, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, e o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que é com quem a repórter Raquel Gonçalves está nesse momento e vai conversar a partir de agora. Raquel. Bom dia, Carla, e a todos que acompanham essa transmissão. Isso mesmo, aqui ao meu lado está o senador Eduardo Girão, ele que é um dos candidatos à presidência do Senado para este novo biênio e que protocolou a candidatura dele na última segunda-feira, dia 27 de fevereiro. Nós acompanhamos, ele foi pessoalmente à Secretaria-Geral da Mesa para entregar o documento que oficializava, então, a sua candidatura. Senador, muito obrigado por estar aqui falando com a gente logo na abertura aqui da nossa transmissão. E eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa, para o telespectador, primeiro, o que o senhor espera para o dia de hoje e quais são as principais pautas do senhor, caso seja eleito, e também informar para a gente se já tem algum acordo, apoio para a sua candidatura, como é que está a situação no momento. Olha, Raquel, em primeiro lugar, desejar um ótimo dia a todos os brasileiros que estão com expectativa enorme, que não se rendem a esses acordões e querem a verdade, né? Então, a minha expectativa é coerência dos colegas senadores e transparência. É isso que todo mundo quer. A gente sabe que o jogo está jogado e o jogo é bruto, né? Cartas marcadas, mas a gente já teve grandes reversões aqui por causa do voto aberto. O próprio Davi Alcolumbre foi eleito por causa que os senadores mostraram o voto e naquele momento a gente conseguiu a alternância de poder, que é muito saudável para uma democracia. Ele virou as costas para o voto aberto, que o elegeu. Se comprometeu de que não haveria mais votações secretas na casa e está aí parado lá no plenário esse projeto de lei que teve aprovação na CCJ. Então, o brasileiro quer saber como pensa o seu senador. É a única chance que nós temos de fazer o Senado, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, mas o Senado se levantar, o Senado cumprir o seu dever constitucional diante desse caos que a gente está vendo no Brasil, dessa insegurança jurídica, porque ninguém respeita o Senado Federal. A imagem do Senado está muito ruim, eu acho que está junto com o do STF hoje, e até a gente percebe que o STF, que começou a jogar essa imagem para baixo, porque começou a legislar no nosso lugar, começou abusos no Brasil, com direito a preso político, jornalista perseguido, com conta bancária, passaporte, rede social bloqueada por decisão judicial, censura no Brasil de volta e o Senado nada fez, porque só o Senado pode barrar um poder esmagando os demais e não faz. E não queremos que continue assim. Nós queremos que ainda no ano do bicentenário, Raquel, você que está nos assistindo, o Senado honre você no aspecto do seu dinheiro que você paga aqui, que são 7 bilhões para essa casa funcionar e lhe servir e não servir aqui senadores. Eu espero, sinceramente, do fundo do coração, que hoje nós tenhamos aqui uma redenção do Senado ainda nos seus 200 anos, que ele possa se aproximar da sociedade e não se apartar de vez. Senador, muito obrigada por falar com a gente logo nesse início de dia, né, de votação. Muito obrigada e boa sorte para o senhor também. Então,
A gente acabou de falar com o senador Eduardo Girão, ele que é um dos candidatos à presidência do Senado. E vamos falar um pouquinho, então, já aproveitando esse gancho, sobre as atribuições do presidente do Senado. As atribuições da presidência do Senado, elas são colocadas tanto na Constituição Federal quanto no regimento interno. Então, temos aquelas principais que são do dia a dia, que é presidir as reuniões da mesa e da comissão diretora. A mesa é quando os senadores estão na função legislativa e comissão diretora é quando eles estão na função administrativa, porque outras pessoas também compõem a comissão diretora, além de senadores. O presidente é ele que define a pauta das votações, comanda as votações, distribui as propostas, decide as questões de ordem, que são aquelas dúvidas de interpretação que acontecem durante as sessões plenárias, durante uma votação, durante uma fala. É ele quem dá posse aos senadores, nomeia o relator em plenário, e o presidente também ele tem o voto de desempate nas votações ostensivas, ou seja, aquelas votações que são abertas. Mas nas votações secretas, ele vota normalmente como qualquer outro senador. Tem também outras atribuições que são colocadas na Constituição Federal. Uma das mais conhecidas é que o presidente do Senado ele entra na linha sucessória da presidência da República. Então, quando o presidente da República e o vice-presidente se ausentam ou então a vacância dos cargos, o primeiro a assumir é o presidente da Câmara, mas o segundo, na falta também, na ausência do presidente da Câmara, é o presidente do Senado que assume a presidência da República. Existem outras atribuições, mas essas são as mais comuns. Ele também compõe o Conselho de Defesa Nacional, enfim, que são órgãos consultivos da presidência da República. E uma curiosidade para a gente terminar essa primeira entrada, é que o presidente do Senado ele precisa ser um brasileiro nato, ou seja, ele precisa ter nascido com a nacionalidade brasileira. Ele não pode ter adquirido a nacionalidade brasileira, né, no decorrer da vida. Então, ele não pode ser alguém naturalizado. A Constituição ela proíbe a diferenciação entre natos e naturalizados, mas traz algumas exceções, como, por exemplo, o preenchimento do cargo para a presidência do Senado. E agora a gente vai com Érica Christian, que ela está nos corredores do Senado com outras informações. Olá a todos, um ótimo dia. E além da eleição para a presidência do Senado, que vai ocorrer na primeira parte da reunião, na primeira reunião de hoje, também está prevista a eleição para os demais integrantes da mesa. Além do presidente do Senado, a mesa é composta por 2 vice-presidentes, por 4 secretários e por 4 suplentes. O primeiro vice-presidente vai substituir o presidente do Senado, tanto nas votações no Senado, quanto em eventos dentro e fora do Senado. O segundo vice-presidente também vai... Perdi o retorno. Secretários, os 4 secretários, têm outras funções. O primeiro secretário, por exemplo, suas atribuições a gerir a casa em relação à contratação de servidores, em relação também a temas relacionados aos próprios senadores. E também o terceiro e quarto secretários auxiliam o presidente de estações. Portanto, além da eleição para a Olá, bom dia a todos. Eu estou aqui bem na porta do plenário, por onde entram os senadores e também por onde entra o presidente do Senado, já que a presidência do Senado, o gabinete do presidente, é bem aqui na minha frente. A sessão de hoje ainda deverá ser conduzida pelo senador Rodrigo Pacheco e a eleição para o próximo presidente do Senado será feita por voto secreto em cédulas de papel. Cada cédula traz o nome de todos os candidatos em ordem alfabética, mas é a ordem do nome parlamentar. Após o anúncio das candidaturas, quando é aberta a reunião e as candidaturas são anunciadas, cada candidato poderá falar por 15 minutos, também de acordo com a ordem alfabética de nome parlamentar. As candidaturas poderão ser registradas até o início da fala do primeiro candidato e podem ser retiradas até o fim da fala do último candidato. Os senadores votam na ordem de criação dos estados
Então, primeiro votam os senadores da Bahia, seguidos pelo Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Pernambuco e daí por diante, daí em diante. O senador vota na cabine localizada no plenário, ele coloca a cédula num envelope e coloca a cédula no envelope dentro da urna que vai ficar na mesa do plenário. Será eleito o presidente, o próximo presidente do Senado, será eleito o senador que obtiver a maioria absoluta dos votos dos senadores da casa, 41 votos, no mínimo 41 votos. Se nenhum senador alcançar os 41 votos, será feito então um segundo turno com os senadores mais votados. Aí também, no segundo turno, o senador eleito terá que alcançar a maioria absoluta de 41 votos. Assim que ele for eleito, declarado eleito, o próximo presidente do Senado Federal, ele assume imediatamente a presidência da reunião. Ele pode fazer um discurso, se ele quiser, e ele encerra, então, a primeira reunião preparatória, chamando logo em seguida a segunda reunião preparatória, que é quando serão eleitos os próximos integrantes da mesa do Senado, como a Érica explicou. Primeiro e segundo vice-presidentes, 4 secretários e seus suplentes. É assim que vai ser, então, a reunião e a votação de hoje que vai eleger o próximo presidente do Senado. Tiago, devolvo para você. Obrigado, Isabela. Obrigado também às nossas repórteres que trouxeram informações quentíssimas e vão continuar aí apresentando os detalhes dessa nossa eleição aqui no Senado. Bom, agora a gente vai apresentar aqui, não é, o nosso consultor legislativo do Senado, Rafael Silveira, que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre tanto o rito dessa eleição de hoje para presidente do Senado e demais cargos da mesa, não é, Rafael? E também todo o desdobramento político dessa nova composição de lideranças que o Senado vai ter. Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os telespectadores da TV Senado. É um dia muito especial para as casas legislativas, porque elas, apesar do nosso conhecimento geral indicar que elas param, na verdade existe todo um trabalho preparatório e várias áreas técnicas que continuam as suas atividades, mas simbolicamente, inclusive, e até o espírito da política, ele ressurge realmente no início do ano legislativo e principalmente quando a gente tem um evento importante como esse, que são as eleições, que é a eleição do presidente e da mesa diretora. Então, estou muito feliz de estar aqui e vamos conversar bastante sobre esse contexto que envolve essas eleições. Nós temos aí informação sobre 5 candidaturas, como já trouxemos, né? A candidatura aí da senadora Soraya Tronic, Eduardo Girão, Marcos Duval, também a candidatura de Davi Alcolumbre e também a candidatura do senador Eduardo Girão. Quer dizer, então qualquer senador dos 81 pode se candidatar, inclusive ainda há tempo para isso. Certamente, como as colegas jornalistas já nos explicaram em detalhes, existe essa possibilidade concreta de, desde o início da reunião, ou seja, desde o primeiro momento em que o primeiro candidato ou candidata que falar, se expressar no plenário, ainda há espaço para que senadoras e senadores apresentem candidaturas. Também é essa condição de retirar as candidaturas enquanto houver esse momento da expressão da palavra, né? Então é uma possibilidade aberta que existe. Agora, nós precisamos entender bastante as circunstâncias em que essas novas candidaturas surgem, uma vez que já é de amplo conhecimento nosso de que existe um consenso. Perfeito. Bom, o quinto candidato, na verdade eu informei 2 vezes o senador Eduardo Girão, mas o quinto candidato é o senador astronauta Marcos Pontes. Bom, vamos falar com a nossa reportagem, chamar agora Érica Christian, que está com um dos senadores aí da casa. Érica. Pois não, Tiago, ao meu lado, o senador Rogério Carvalho. Senador, qual a expectativa do senhor em relação à eleição hoje? O ministro Alexandre Padilha, que responde pela Secretaria de Relações Institucionais, declarou o apoio do governo ao senador Davi Alcolumbre. É isso mesmo? O PT e toda a sua bancada também já declarou apoio ao senador Davi Alcolumbre. Já vínhamos discutindo essa questão. Isso está pacificado. Acredito que hoje teremos uma eleição com muito debate, o que é natural, mas sem grandes surpresas do ponto de vista dos resultados, uma vez que foi acordado com todos os setores e todas as bancadas do Senado.
Senador, o presidente Lula tem uma agenda, ele deverá receber os presidentes eleitos do Senado e da Câmara na própria segunda-feira, segundo o ministro Alexandre Padilha. E quais são as pautas de interesse do governo nesses próximos 2 anos? Bom, o governo ainda não apresentou as suas prioridades e isso deve acontecer na sequência dessa reunião com os presidentes das duas casas. Agora, com certeza, eu não preciso fazer nenhum exercício de adivinhação para saber o que é importante. O importante são pautas que tornem o Brasil mais forte para enfrentar as adversidades da variação cambial, o Brasil mais forte para enfrentar essas mudanças que vão acontecer no mercado, no comércio internacional, essas mudanças que vão acontecer na política externa. Então, nós precisamos de projetos e debates dentro do Senado que fortaleça o Brasil, que a gente coloque no centro da pauta o interesse do povo brasileiro, que as pequenas querelas elas fiquem de lado para que a gente faça este país ser o país do presente e não o país do futuro tão prometido. E cabe a nós, líderes partidários, líderes do governo, líderes de oposição, de situação, porque o Brasil não é só de quem governa, o Brasil é de todos os brasileiros e a responsabilidade com o Brasil é de todas as lideranças ou todas as lideranças são responsáveis pelo resultado que o Brasil vai entregar ao povo brasileiro. Senador, teremos um primeiro semestre mais voltado para a área econômica, por exemplo, do ano passado ainda ficou pendente a votação do orçamento de 2025 e também está na pauta econômica a reforma do imposto de renda que vai isentar quem ganha até R$5.000 por mês. Essas duas pautas serão prioridades logo agora, após o Carnaval, agora em fevereiro ou logo após o Carnaval? Essas agendas elas são obrigação do Congresso porque a emenda constitucional que aprovou a reforma tributária diz que a gente tem que, após a reforma sobre o consumo, devemos discutir a regulamentação da reforma sobre a renda. Então, o tema da isenção tributária de quem ganha até R$5.000 é importante e ela deve vir. Esperamos que a gente consiga aprovar e compensar isso para diminuir as injustiças tributárias no que diz respeito à renda. Acho importante que o Brasil comece a discutir de forma menos ideológica o debate do 6x1, para termos uma jornada 5x2 em função de todas as mudanças no mundo do trabalho, que é uma mudança global por conta da inteligência artificial, por conta de tantos fatores, e não é justo que o trabalhador que se desloca mais, que gasta mais tempo, que é o mais sofrido, trabalhe 6 dias na semana e os trabalhadores mais bem aquinhoados trabalhem 5 dias por semana. É uma forma de discriminação que a gente precisa superar no Brasil. Temos temas diversos, como a questão da preservação do meio ambiente, nós temos a COP, nós temos vários projetos que devem chegar aqui, como por exemplo, como resolver e como mitigar a questão dos incêndios, que foi uma tragédia no ano de 2024. Como a gente pode mitigar isso? Que autonomia nós vamos dar para o governo para isso? As reformas que precisam ser feitas para garantir que a gente tenha mais força e mais autonomia do Banco Central na gestão monetária como tarefa precípua para a qual ele ganhou autonomia, para que a gente possa lidar melhor com o fluxo de capitais no país, ter mais transparência. Ou seja, tem muito debate importante que o Brasil precisa fazer para deixar de ser o país do futuro e ser o país do presente que atende às expectativas do povo brasileiro. Precisamos cuidar também do controle da inflação, mas a gente só cuida da inflação se a gente cuidar dessas questões mais macroeconômicas, mais difíceis até da população entender, mas a gente precisa dizer para a população, o governo vai estar empenhado e nós todos estaremos empenhados para evitar que a inflação seja o grande fantasma na vida dos brasileiros. Senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que é o primeiro secretário até hoje, né, senador? Agradecemos, então, pela gentileza da entrevista para a TV Senado e Rádio Senado. Obrigado, Érica, e um abraço a todos
que venha a TV e a Rádio Senado. Tiago. Muito obrigado, Érica Christian. Já já a gente vai aprofundar aí essa análise trazida pelo senador Rogério Carvalho. Bom, agora nós vamos começar a conhecer um pouco mais do perfil dos 5 candidatos que vão disputar a presidência do Senado daqui a pouco, em reunião preparatória marcada para as 10 horas da manhã. Vamos começar com o senador astronauta Marcos Pontes. Marcos César Pontes nasceu em Bauru, São Paulo, em 1963. É engenheiro aeronáutico e tenente-coronel aviador na reserva da Força Aérea Brasileira. Em 1998, concluiu o mestrado em Engenharia de Sistemas na Escola de Pós-Graduação da Marinha dos Estados Unidos e foi selecionado para o Programa Espacial da NASA, onde se formou astronauta em dezembro de 2000. Em 2006, Marcos Pontes tornou-se o primeiro brasileiro a ir ao espaço, na missão Centenário, assim chamada, em referência aos 100 anos do voo de Santos Dumont. Em 2014, Marcos Pontes concorreu a uma vaga de deputado federal pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, e alcançou a suplência. Em 2018, foi eleito ao Senado na chapa de Major Olímpio como segundo suplente pelo PSL, Partido Social Liberal. Foi ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do governo Bolsonaro de 2019 a março de 2022, quando saiu para disputar as eleições. Foi eleito senador por São Paulo pelo PL, Partido Liberal, e escolheu o nome parlamentar astronauta Marcos Pontes. Ele é membro titular das comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática, Educação e Cultura, Relações Exteriores, Comunicação e Direito Digital e da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Sim, agora vamos acompanhar um pouco do perfil do segundo candidato, senador Eduardo Girão. Luiz Eduardo Grangeiro Girão tem 52 anos. É cearense de Fortaleza, casado e pai de 5 filhos. Empresário dos ramos de hotelaria, segurança privada e audiovisual. Em seu currículo consta ainda a presidência do Fortaleza Esporte Clube. Formado em administração de empresas, possui MBA em gestão empresarial. Em 2018, disputou sua primeira eleição para um cargo público, sendo eleito senador pelo PROS com mais de 1.300.000 votos. O mandato vai até 2027. Em suas redes sociais, o senador se define como cristão, pró-vida e pró-família, manifestando posição contrária ao aborto, drogas e jogos de azar. Atualmente é filiado ao Partido Novo. Marcos Duval é outro candidato à presidência do Senado. Natural do Espírito Santo, ele foi eleito aqui para o Senado em 2018. Marcos Ribeiro Duval nasceu no dia 15 de junho de 1971 em Vitória, Espírito Santo. Foi militar do Exército e é mestre na luta japonesa Aikido. No início dos anos 90, fundou a CAT, empresa de segurança voltada ao treinamento de policiais. De acordo com o site de Marcos Duval, ele desenvolveu uma técnica inovadora de imobilização de suspeitos que dispensa o uso de arma. Ainda de acordo com o site, a CAT realizou o curso para polícias do mundo inteiro, inclusive para os figurantes e atores do filme Tropa de Elite. Elegeu-se senador em 2018. Marcos Duval é autor de vários projetos, como o que aumenta a pena para os crimes de homicídio e lesões corporais quando praticados contra candidato a cargo eletivo, e o que aumenta a pena para incêndio iniciado em floresta ou outra forma de vegetação. É membro titular das comissões de Constituição e Justiça, de Segurança e de Relações Exteriores e Defesa Nacional. A senadora Soraya Tronic, que já foi candidata à presidência da República, também se lançou aqui a essa disputa à presidência do Senado. Soraya Vieira Tronic tem 51 anos. Nasceu em Dourados, no Mato Grosso, município que foi posteriormente incorporado ao estado de Mato Grosso do Sul em 1977. Soraya se formou em Direito pela União da Associação Educacional Sul-Mato-Grossense e é pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas. Além de advogada, Soraya Tronic também é empresária. Ela iniciou sua vida política como senadora em 2019. Foi
foi candidata a presidente da República em 2022. Soraya é uma das 15 senadoras, sendo inclusive vice-líder da bancada feminina. É titular das comissões de Assuntos Econômicos, de Assuntos Sociais, de Ciência e Tecnologia, de Agricultura, de Infraestrutura e de Defesa da Democracia, além de ser relatora da CPI das Betes. O senador Davi Alcolumbre, que também já presidiu o Senado, também manifestou aí interesse em concorrer à vaga. Ainda não oficializou sua candidatura, mas ele tem prazo para isso. Então vamos conhecer um pouquinho do perfil do senador Davi Alcolumbre. O senador Davi Alcolumbre presidiu o Senado entre 2019 e 2021. Foi o primeiro judeu e o senador mais jovem a assumir a presidência do Senado Federal. Ele está em seu segundo mandato de senador, para o qual foi eleito em 2022. Comerciante em Macapá, sua cidade natal, iniciou a carreira política em 1999, aos 21 anos de idade, quando assumiu uma cadeira de vereador. Em 2002, foi eleito deputado federal e reeleito em 2006 e 2010. No Senado, presidiu a Comissão de Desenvolvimento Regional e exerceu a presidência da Comissão de Constituição e Justiça por 2 vezes. Durante o período em que presidiu o Congresso Nacional, assumiu a presidência da República por 2 dias, em outubro de 2019. Atualmente, é o coordenador da bancada federal do Amapá no Congresso Nacional e filiado ao União Brasil. O senador tem 47 anos, é casado com Liana Andrade e pai de 2 filhos, Davi e Mateus. 9 horas e 28 minutos em Brasília. Você está acompanhando pela Rádio Senado e pela TV Senado a cobertura completa das reuniões preparatórias para os trabalhos do Senado em 2025. A primeira das reuniões está marcada para as 10 horas da manhã, onde será eleito o novo presidente do Senado. E logo na sequência, marcado para as 11 horas da manhã, uma nova reunião preparatória, aí já para a escolha dos demais integrantes da mesa do Senado. Vamos ver um pouquinho das imagens aqui de dentro do plenário do Senado, para quem está na TV Senado, e vou narrar também para os ouvintes da nossa querida Rádio Senado. Vemos agora aí uma tomada da mesa do plenário do Senado Federal e já está sobre ela a urna, onde os 81 senadores vão depositar seus votos. São votos dados em cédulas de papel, que são colocadas em outro envelope pelo próprio senador, e aí o senador vai lá e deposita as suas cédulas. Vemos aí então também que já há um espaço para a cabine de votação, porque o voto é secreto. Essa é a determinação constitucional, a determinação do regimento. E agora vemos também uma imagem mais aberta do plenário do Senado, onde já podemos aí acompanhar a presença do senador Jorge Cajuru. Ele chegou bem cedo, está conversando ali com uma assessora e também já passou aqui pelo plenário do Senado o senador veneziano Vital do Rego, que, aliás, a nossa equipe de reportagem conseguiu contactá-lo assim que ele saiu aqui do plenário. Então vamos chamar a repórter Isabela Dutra, que está com ele, o primeiro vice-presidente do Senado até o momento, senador veneziano Vital do Rego. Isabela. Eu vou conversar com o senador veneziano, que é primeiro vice-presidente do Senado. Eu vou fazer uma pergunta para ele. Senador, qual o balanço que o senhor faz da primeira vice-presidência durante todos esses anos? Eu primeiro quero agradecer a vocês que fazem com tanta competência, com tanta diligência, a cobertura da Agência Senado, TV e outros meios, pelas atenções que vocês sempre nos dispensam. E respondendo a ti, eu estou muito feliz porque a gente chega à conclusão desses 4 anos, primeiro pela confiança do colegiado, depois pela confiança do presidente Rodrigo Pacheco e com resultados a apresentar. E o presidente Rodrigo haverá de fazer esse balanço, para o qual eu tive a oportunidade, a honra de colaborar. Não é apenas a conquista pessoal que vai estar lá escrito durante esses 30 anos de vida pública, que nós fomos por 2 biênios vice-presidente, tivemos várias oportunidades para presidir o Senado, inclusive em momentos não tão agradáveis e desejáveis como foi o 8 de janeiro, mas que coube-me fazer aquela condução, e eu estou realmente gratificado, honrado, agradecido a Deus, e agora vamos continuar nesse próximo biênio produzindo, desejoso, e tenho certeza pela experiência, pela capacidade articuladora, pela capacidade de bem tratar
a todos. O presidente Davi Alcolumbre haverá de sequenciar em mais um ano de desafios. Esse é o meu desejo a ele e a todos os demais outros companheiros que estarão perfilando-se à frente da mesa. Muito obrigada, senador. Parabéns pelo seu trabalho. Muito grato a vocês mais uma vez. Fico muito feliz de poder fazer parte do Senado e sempre vocês são provas testemunhais dos registros em reconhecimento à excelência do trabalho que vocês desenvolvem aqui. Grande abraço a todos. Muito obrigada. E agora a Érica. Ao meu lado, o senador Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo e foi o primeiro candidato a se oficializar na disputa. Senador, qual é a plataforma de comando do Senado que o senhor pretende apresentar aos seus colegas daqui a pouco para ser o presidente, para disputar a eleição da presidência do Senado? Bom, o que é o principal, é a espinha dorsal, é a defesa da nossa Constituição e a preservação da democracia, porque hoje eu sou um senador censurado, o único na história do mundo que está na atividade censurado. Então, quer dizer, desobedecendo a Constituição brasileira que proíbe a censura. Então, a minha pauta é seguir o que está na Constituição, que ela é quase perfeita, e pautar o que a maioria decidir, a maioria soberana. Então, eu não vou estar sendo tendencioso para ir para um lado ou para outro. Eu vou ser só apenas um juiz de um jogo democrático, onde os dois lados vão ter voz, vão ter a sua oportunidade, porque eu sempre fui democrático e assim seguirei de forma democrática. O senador Marcos Duval foi eleito para o Senado em sua primeira disputa à eleição. O senhor tem atuação muito voltada para as questões de segurança pública, né, senador? O senhor apresentou 140 propostas de emenda à Constituição e mais de 115 projetos de lei. Boa parte dessas propostas e desses projetos está voltada para a área de segurança pública, senador? Nós fizemos um trabalho focado mais na segurança pública, porque uma cidade segura, a sociedade segura, ela fica mais motivada para o trabalho, mais empresas vão investir, então começa a cair o número de desemprego, a melhoria da condição humana. Então eu foquei em cima de uma pauta que ninguém dava atenção para essa pauta. Mas é claro, não foi esquecido a questão da educação, da saúde, de projetos sociais, para que não gere mais problemas para o futuro. Mas a gente focou bastante na questão da segurança, para que o Brasil não tenha mais aquela sensação da impunidade e que a criminalidade realmente entenda que aqui está se tornando um outro país e que não vai ter mais espaço para a criminalidade. O senhor também, como integrante de várias comissões, defende um ajuste nas contas públicas. O senhor é defensor do respeito ao limite de gastos e, inclusive, o senhor também apresentou uma PEC que trata dos supersalários, do fim dos supersalários. Então, é uma coisa que é importante colocar, que muita gente também acha que o Senado tem um super salário. Até colocar aqui que o meu está bloqueado até hoje. Mas o que nós temos que fazer o salário foi introduzido na política em 1800 para trazer o povo para o Congresso, porque até então era só a alta casta, né, vamos dizer assim, que frequentava o Congresso. Mas isso se tornou, não só o Congresso, mas o Judiciário, algo que é sempre um acréscimo disso, um acréscimo daquilo, que hoje o Judiciário ganha valores estratosféricos, chega até milhões. Então nós precisamos ter se a Constituição diz que o teto é baseado ao STF, então nós temos que seguir o que a Constituição diz, apenas isso, não é mudar nada, é seguir o que está na Constituição. Senador Marcos Duval, na lista de projetos de interesse popular, o senhor apresentou um projeto que vai penalizar o pai ou a mãe que desviar, por exemplo, a pensão alimentícia? Isso é excelente porque eu sou filho de pais separados e isso foi um dos grandes problemas da minha infância. Chegou ao ponto do juiz determinar que para cada 1 quilo de carne, a minha mãe tinha que autorizar um filho a ir ver o pai. Então isso a gente precisa ter todo o cuidado, porque a relação entre os pais, mesmo divorciados,
vai refletir no filho. Então ele pode usar o que está sofrendo para o mal ou para o bem. Então a revolta é mais fácil para o mal. Então também é uma questão de segurança pública, de trabalho social, isso é importante também. Senador Marcos Duval, agradecemos então a gentileza de nos conceder essa entrevista ao vivo para a TV e a Rádio Senado. E lembrando que o senador Marcos Duval, ele é integrante da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Defesa da Democracia, da Comissão de Relações Exteriores e da Comissão de Segurança Pública. Tiago. Obrigado, Érica. Agora nós vamos ouvir e ver outra entrevista com mais um candidato à presidência do Senado, o senador astronauta Marcos Pontes, com Raquel Gonçalves. Raquel. Isso mesmo, nós estamos aqui com um dos candidatos à presidência do Senado, o senador astronauta Marcos Pontes, que inclusive para esse dia veio até com uma gravata especial. Senador, eu queria que o senhor falasse o que é que o senhor espera para o dia de hoje, quais foram as costuras que já foram feitas, né, para o apoio da sua candidatura e as principais pautas, caso o senhor de fato seja eleito para a próxima gestão do biênio aqui no Senado Federal. Olha, obrigado pela oportunidade. Realmente hoje é um dia muito importante para o país como um todo. Acho que o país está olhando aqui para o Senado com a expectativa que o Senado ele se movimente, né? Que ele comece a tomar ciência da sua importância num processo democrático. Então, eu tenho conversado com vários senadores, obviamente, desde o ano passado. E dentro dessa ideia, né, o prestígio ao Senado e como trazer isso para a população é importante para todos nós. Também recuperar o respeito do Senado com os outros poderes, né? Essa harmonia entre os poderes, com a Câmara também, outra parte importante. É a liberdade das pessoas, a defesa das pautas. Eu sou de direita, né? Então a defesa das pautas da liberdade, anistia, tirar da gaveta os processos de impeachment que estão lá engavetados há tanto tempo e a população espera que isso seja feito. E muitas outras que a gente sabe que tem na pauta normal aí que nós temos da tramitação, em tramitação, como a reforma tributária e outras, vão ser importantíssimas para o país esse ano. Então eu tenho uma boa expectativa, né? O pessoal diz assim, eu não sou o favorito, mas eu diria que eu estou até que bem aí no páreo. Então vamos dar uma olhada como é que fica o resultado. O senhor anunciou sua candidatura ainda no fim de outubro, o senhor já estava em plenário falando que seria candidato à presidência. Deu tempo de ir lá para cá costurar apoios e acordos para essa votação de hoje? Eu conversei com a maioria dos senadores, né? Eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente ou por telefone. E dentro desse espectro, assim, você vê que tem muitos deles que realmente não queriam ter uma candidatura única, não ter unanimidade nunca existe, nunca é bom, né, por uma democracia. Eu apresentei essa candidatura justamente porque naquela época nós não tínhamos nenhum candidato de direita e depois surgiu o Girão. E aí nós trabalhamos juntos, né? Na verdade, o pessoal fala, está dividindo a direita. Não é dividir a direita, na verdade a gente está trabalhando em paralelo, é uma estratégia nossa. E isso tem sido muito bom, sabe? Essa experiência com a população, experiência aqui dentro, nessas conversas também. Eu tenho certeza que a partir de hoje, né, de um jeito ou de outro, o Senado vai começar a respeitar a vontade da população. Essa é a parte mais importante. A gente precisa atender esses anseios. A gente vai lá na Avenida Paulista, por exemplo, conversa com 1 milhão de pessoas ali. Então, aqui, essa conversa, essas promessas têm que refletir aqui em ações. E é isso que eu espero hoje também, né, durante essa eleição. O voto é secreto, mas a consciência é transparente. Né? Isso aí. Senador, muito obrigado e boa sorte para o dia de hoje. Obrigado. Um abraço a todos. É isso aí, a gente acabou de falar com um dos candidatos à presidência do Senado, o senador astronauta Marcos Pontes. Ele que desde outubro anunciou que seria candidato à presidência do Senado e é senador pelo PL de São Paulo. Eu volto com você, Tiago. Raquel, muito obrigado. Então, portanto, já ouvimos 3 dos 5 candidatos e também convidamos os outros 2 que ainda não estão circulando aqui pelas áreas do Congresso Nacional, uma expectativa pela chegada do senador Davi Alcolumbre e também da senadora Soraya Tronic. Então, vamos agora conversar um pouquinho com o consultor legislativo do Senado Federal, Rafael Silveira. Vimos aí, Rafael, o novo líder do PT no Senado, PT, o partido do presidente Lula, do governo federal, dizendo que acredita que vai ser uma eleição tranquila em favor de um dos candidatos, Davi Alcolumbre, que obteve esse apoio. Já falaremos sobre isso, porque chegou mais um senador, também um líder importante, o senador Eduardo Braga, que vai conversar então com a Isabela Dutra, a nossa repórter vai escutá-lo. Vamos lá e já a gente conversa, Rafael.
Olá, agora eu estou aqui na chapelaria para conversar com o senador Eduardo Braga. Senador, qual a sua expectativa da eleição de hoje? Eu acho que vai ser uma eleição tranquila, relativamente rápida. Há um grande consenso na casa em torno da candidatura do senador Davi. Há também uma grande composição. Portanto, eu creio que hoje o Senado da República terá uma eleição tranquila, apta, harmônica, para que nós possamos enfrentar os desafios dos próximos biênios. Tanto para presidente como para os outros integrantes da mesa, o senhor acha que vai ser tranquilo? Nós não temos registro de nenhuma disputa de candidaturas extras. E quais são as suas prioridades para esse ano? Regulamentação da reforma tributária, com certeza. A conclusão da regulamentação da reforma tributária e, obviamente, a agenda econômica. Acho que a agenda econômica preocupa todo o país, afinal de contas, emprego, renda, crescimento econômico, queda da taxa de juros, controle da inflação, a estabilidade no câmbio, tudo isso será muito importante para que a renda do brasileiro possa melhorar, para que o controle sobre os preços dos alimentos possam trazer novamente os alimentos para um patamar mais baixo, para que aqueles que podem menos possam comprar mais e nós tenhamos mais justiça social no país. O próximo desafio da reforma tributária é o Comitê Gestor. O próximo desafio da tributária é o Comitê Gestor e, além dessa questão que conclui a reforma tributária, obviamente que teremos pontos da agenda econômica que são muito importantes. Muito obrigada, senador. Bom dia. Obrigado, então, Isabela. Obrigado. Realmente, você vê que agora são 9 horas e 43 minutos. Cada vez mais senadores chegando. Aqui no plenário também já ingressou o senador do Rio Grande do Sul, Paulo Paim, dos 3 senadores do Rio Grande do Sul. Vamos voltar então a conversar com o consultor legislativo, Rafael Silveira, para a gente entender um pouco. Então falávamos aí, agora chegou mais um integrante do MDB, outro partido que está apoiando uma das candidaturas do senador Davi Alcolumbre aqui à presidência do Senado. Então há um favoritismo nesse sentido? Certamente é um favoritismo, Thiago, e como você pode perceber em todas as entrevistas, à exceção das entrevistas dos outros candidatos, há quase uma unanimidade daqueles que manifestam seu voto de forma ostensiva. Esse apoio realmente já está bem evidente, já era um apoio que estava passando por cobertura da própria imprensa, a imprensa capturando realmente que esse apoio já estava bem consolidado e a gente vai percebendo isso nas manifestações de todos os senadores. Perfeito. Agora, em relação à pauta que tem se colocado aí, né, a questão econômica permanece sendo central aqui no Brasil. As últimas elevações da taxa de juros preocupam vários analistas da atividade econômica, já houve mudança aí na condução do Banco Central, mas quais devem ser aí as prioridades nesse ano de 2025 para que a economia, digamos assim, tenha outros resultados? Como você bem já colocou, a pauta econômica vai realmente dominar pelo menos esse primeiro semestre, sem dúvida nenhuma. Nós temos essas regulamentações ainda por serem concluídas. Tem um elemento importante da pauta da reforma tributária, que é a isenção do imposto de renda, que é uma agenda da Presidência da República. Da própria campanha eleitoral. Da própria campanha eleitoral, exatamente. No sentido de isentar as pessoas de até R$5.000 que tem esse salário. Certamente. Então, essa isenção vai ser muito relevante para o presidente Lula conseguir conquistar aqui no Congresso Nacional. Além de todas essas outras pautas relacionadas à atividade econômica. A elevação da taxa de juros revela uma desconfiança do mercado, do setor econômico, relativamente às contas públicas e à repercussão da inflação. Então, o governo tem sido bastante pressionado em relação a essa postura dos gastos, da forma como os gastos estão sendo realizados, e isso está gerando exatamente esse confronto e essa tensão, essa sensação de que está se aproximando uma crise maior. Então, vai ser um desafio muito importante do governo conseguir consolidar uma agenda que reflita melhor essas expectativas do governo de forma mais positiva. E quais seriam assim, as medidas urgentes na sua avaliação que poderiam ser tomadas, levando-se em conta também a própria composição tanto do Senado quanto da Câmara, que também hoje à tarde vai eleger um novo presidente? Bom, nós estamos aqui num momento muito importante que é essa votação.
Essa votação ela precisa consolidar uma parceria do governo federal, da presidência da República, com o Congresso. Essa parceria exatamente está num processo de alinhamento, de aproximação dos futuros candidatos que serão eleitos, que vão ganhar essa eleição, e por isso que os dois candidatos que se sobrepõem nos nossos nomes, eles já demonstram uma certa capacidade de diálogo e uma predisposição, na verdade. Capacidade certamente todos têm, mas uma predisposição ao diálogo com o Palácio do Planalto. Então, essa primeira tarefa é muito importante exatamente porque são essas lideranças das duas casas que criam um ambiente de votação. Então, essa parceria tem que ser naturalmente bem construída. E como é que você avalia também esse apoio, né, que Davi Alcolumbre conseguiu de vários partidos? O Senado tem 12 partidos representados, os parlamentares são de 12 partidos, e ele conseguiu praticamente aí 10 partidos em apoio explícito à candidatura dele. Inclusive o partido PL, né, que é do principal opositor do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Exato. Como é que você avalia que foi possível unir, digamos assim, governo e oposição em prol dessa candidatura? A dinâmica da eleição, Tiago, ela é interessante porque ela, apesar dela ser bastante influenciada por essa situação entre oposição e governo, ela tem uma composição diferenciada, porque os partidos eles precisam estar presentes nos principais cargos da Casa Legislativa. E o PL, ele realmente pela experiência que ele teve na eleição passada, ele teve poucos espaços nesses cargos importantes, uma vez que teve um confronto maior. E agora, ele percebendo essa situação, ele alinhou-se exatamente com uma candidatura mais consolidada para ter esses espaços. Pois é, vamos continuar aprofundando essa análise, muito interessante, aliás. Mas agora, 9 horas e 48 minutos, você está acompanhando a cobertura da eleição para a presidência do Senado. Vamos conversar com a repórter Carla Benevides. Carla. Tiago, eu estou aqui com o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Desculpa, Mato Grosso do Sul, isso, Mato Grosso do Sul. Ele é um dos senadores cotados, né, nessa chapa, aí, caso o senador Davi Alcolumbre vença, a presidir a Comissão de Relações Exteriores. Senador, o senhor já é presidente do Parlamais, presidente da representação brasileira no Parlasul, já presidiu a Comissão de Relações Exteriores, tem experiência nessa área diplomática. Como vai ser presidir a CRE num momento tão tenso relacionado à imigração e também essas supertaxações que virão por aí? Exercer sempre a diplomacia, que é a mola mestra das relações internacionais. O Brasil tem um DNA pacífico, estampado na sua genética, e nós vamos procurar sempre buscar o entendimento e o diálogo entre as partes. É lógico que qualquer relação bilateral em que a gente possa vir a ser prejudicado, vai gerar da nossa parte reações, mas a gente espera que, exercendo de maneira ímpar, com a experiência que a gente já tem, as questões diplomáticas para reforçar laços e com isso buscar entendimento, nós vamos chegar sempre num bom acordo. Como que o senhor avalia essas últimas deportações que foram feitas, toda essa polêmica que se criou em cima das algemas, das correntes? São situações que precisam ser revistas, né? A gente nunca teve no passado recente histórias dessa natureza. Essas pessoas são brasileiros, são pessoas que não têm antecedentes criminais, são pessoas que foram atrás de sonhos e que precisam ser respeitadas. Se lá não quer mais que eles fiquem, tem que se regularizar para ficar, que se busque isso. Se tiver que mandar para o seu país, que se mande de forma civilizada. Certo, senador, muito obrigada e sucesso aí na escolha das comissões. Junto. Tiago. Ok, agora nós vamos com a nossa reportagem ao vivo também, ouvir o senador Oriovisto. Quem está com o senador Oriovisto é a repórter Carla Benevides, que daqui a pouquinho então, sim, agora sim está posicionada. Carla Benevides, por favor. Senador Oriovisto Guimarães, o senhor acabou de anunciar a mudança de partido. Conta aí pra gente como é que tá como é que foi de onde o senhor está saindo, para onde o senhor está indo? Eu estou deixando o partido Podemos, no qual eu fiquei por 6 anos. Estou indo para o PSDB, junto com o Plínio Valério e junto com o senador Stevenson,
que também está deixando o Podemos e indo para o PSDB. Seremos 3 senadores do PSDB. Volta a ter uma liderança, então, o partido. O partido volta a ter uma liderança, volta a ter, mais importante, volta a ter influência nas pautas, né? Porque passa a ter um líder, que será o Plínio Valério, que vai poder ajudar a determinar os assuntos que vão entrar na pauta do plenário. Isso é o mais importante. O PSDB está apoiando qual candidato? O PSDB não está apoiando oficialmente nenhum candidato. Ele liberou a bancada, cada um vai votar segundo a sua opinião. Senador, o senhor é muito ligado à área econômica. O que o senhor acha que o Senado pode fazer nesse momento que o Brasil tem vivido de alta dos preços, alta dos combustíveis? Pois é, muito do que nós falávamos nos anos anteriores está se confirmando, não é? O Brasil tem uma dívida interna, no meu ponto de vista, insustentável, tem um déficit na Previdência absurdamente grande, com tendência a se agravar, e há uma preocupação grande do mercado sobre a capacidade que o governo terá para honrar essa dívida interna, não é? Ele não faz superávit primário, ele cumpriu o arcabouço, mas ainda assim teve déficit, não pagou um tostão dos juros da dívida, essa dívida só se avoluma, e essa desconfiança dos investidores nacionais e internacionais que apostam no Brasil faz com que o dinheiro fuja do nosso país. O dinheiro fugindo do nosso país, o dólar aumenta, como nós vimos, não é? E o dólar aumentando, aumenta combustível, aumenta pão, aumenta tudo, né? Você tem a inflação chegando, sobretudo a inflação dos alimentos. A maioria dos alimentos são vendidos aqui e são vendidos internacionalmente. Se internacionalmente o produtor brasileiro recebe mais porque o dólar agora vale mais, ele aumenta o preço aqui dentro, é inevitável. Então é uma situação difícil e que o governo central tem que tomar medidas, sobretudo de corte de gastos. Ele não vai pagar a dívida interna do dia para a noite, mas ele tem que fazer com que a curva da dívida incline para baixo, comece a diminuir. Algum superávit primário ele tem que fazer. Para isso ele tem que cortar despesas. Certo, senador, muito obrigada pela sua entrevista, sucesso aí na sucessão aí à presidência da Câmara, que dê tudo certo na eleição e no seu novo partido também. Muito obrigado, um grande abraço. A gente está aqui na iminência de começar uma coletiva do presidente Rodrigo Pacheco, mas enquanto ele não fala, vamos chamar a repórter Érica Christian, que está aí nos corredores do Senado. Pois não, Carla, ao meu lado o senador Marcos Rogério, ele que é do PL de Rondônia. Senador, nesta eleição, o PL não lançou um candidato oficial à presidência da casa e esse gesto vai fazer com que o PL, ao contrário desta última legislatura, desses 2 últimos anos, ocupe um lugar na mesa diretora? Olha, Érica, nesses últimos 2 anos, o PL, embora seja o maior partido do Brasil, com 14 senadores na casa, foi um partido que não teve um protagonismo na casa no âmbito das comissões e mesmo da mesa diretora do Senado, ou seja, era um partido grande, mas que em razão da disputa passada ficou de fora. Dessa vez, o PL optou por participar da discussão de um amplo acordo que vai permitir o PL estar presente na mesa diretora do Senado Federal, vai ter a primeira vice-presidência do Senado Federal, e pelo menos 2 comissões estratégicas, comissões importantes, as comissões de segurança pública, que trata de um tema que é sensível para o Brasil, e a comissão de infraestrutura. Então, acho que esse acordo está permitindo que não só o PL, outros partidos também, mas que tenha presença no âmbito das comissões, no âmbito da mesa diretora, isso acaba gerando equilíbrio na atuação dentro da casa. Então, acho que foi um bom acordo, né? Obviamente que o PL no passado disputou a eleição, gostaria de ter a presidência da casa, mas nesse momento é um acordo que dá ao PL oportunidade e dá à casa um ambiente de equilíbrio também na distribuição dos espaços. Senador, após a eleição, será feita a escolha para as presidências das comissões e, em seguida, retomada a pauta de votações. A oposição já definiu a sua pauta prioritária? Eu acho que assim, nós temos muitos temas. O Brasil está passando por uma fase de intranquilidade com a agenda econômica.
né? Nós temos aí um cenário desafiador, um país que cobra demais do contribuinte, imposto demais, desenvolvimento de menos, né? O poder de compra dos brasileiros caindo, enfim, as pessoas estão inquietas. É preciso, e a oposição sempre disse isso, em todo o tempo, ao longo desse governo, nos últimos 2 anos, a oposição vem denunciando, olha, é preciso ter responsabilidade com os gastos, equilíbrio de gastos, responsabilidade, né? Não tiveram esse cuidado. E chegou ao ponto em que hoje nós estamos vivendo o famoso desequilíbrio, desajuste nas contas públicas. Então a agenda econômica e esse pacto com o equilíbrio fiscal deve ser um dos temas centrais na atuação da oposição. Existem outros temas? Existem. Temas que destravam a regularização fundiária no país, temas que voltam maiores cuidados para a questão da segurança pública, mas a agenda econômica, a agenda fiscal devem ser agendas prioritárias para a oposição. Agradecemos, portanto, a gentileza do senador Marcos Rogério, ele que é do PL de Rondônia. Tiago. Muito obrigado, Érica. E agora a gente já passa direto a um dos estúdios da TV Senado, aqui no prédio do Senado Federal, para conversar com o jornalista Ronaldo Martins. Ele está lá também com um parlamentar, com o senador. Ronaldo, é com você. Tiago, eu estou aqui com o senador Chico Rodrigues, que é do PSB de Roraima. Senador, nós temos uma eleição hoje com 5 candidatos. Como é que o seu partido, o PSB, está se posicionando nessa disputa? Na verdade, isso é o oxigênio da democracia, né? Todos os potenciais candidatos podem, obviamente, se inscreverem e disputarem a presidência do Senado, os demais cargos da mesa. Lógico que há um bloco hegemônico que vem há vários dias já discutindo a candidatura do senador Davi Alcolumbre. Então, o senador teve a habilidade anterior de fazer essas articulações e partidos de todas as linhas ideológicas estão alinhados com a sua candidatura. Ele já foi presidente, teve uma relação muito forte com o Poder Executivo, com o Poder Judiciário e fortalecendo também o Parlamento, o Senado. Portanto, o senador Davi, no meu entendimento, ele sai na frente, é um nome que pode manter um equilíbrio entre os poderes, até porque temos que manter realmente esse equilíbrio entre os poderes, né? A independência dos poderes é fundamental para que a democracia se fortaleça cada vez mais, né? E o nosso partido está encaminhando na direção de acompanhar na votação o senador Davi Alcolumbre à presidência. Qual a expectativa do senhor para a pauta deste ano? Esse é um ano que não tem eleição, então a tendência é que o parlamento possa deliberar sobre mais matérias. Na opinião do senhor, o que deve ser atacado de imediato? Olha, primeiro, a questão da regulamentação logo urgente, né, da reforma tributária. Até porque, por ser uma peça extremamente complexa e há décadas que vinha se discutindo, então, no exercício anterior, foi votada e aprovada a reforma tributária, que vai dar equilíbrio, inclusive, e de uma forma mais ampla, vai proteger a sociedade brasileira com uma carga imensurável de impostos. Portanto, nós entendemos que essa é uma das pautas fundamentais e os demais projetos que estão sobre análise do Senado e do Congresso Nacional precisam avançar. Até porque em ano eleitoral, todos sabem que há uma certa morosidade em função dos interesses regionais, enfim, né? Portanto, eu acho que este ano é o ano ideal para dar um grande salto na aprovação dos projetos importantes para o Brasil. Muito obrigado, senador. Nós vamos ver agora uma entrevista coletiva do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Bom, muito bom dia a todas e a todos. Eu gostaria de informar que em instantes nós vamos nos dirigir ao plenário do Senado Federal para a sessão preparatória que vai escolher o próximo presidente do Senado. Teremos a oportunidade de ouvir todos os candidatos, teremos um processo de votação que eu considero que será rápido e em instantes, em breve, nós teremos a escolha do próximo presidente do Senado para os próximos 2 anos. Eu gostaria, ao final desse meu ciclo de 4 anos na presidência do Senado, inicialmente agradecer
a todos vocês da imprensa, todos que aqui estão, todos que não estão também, a imprensa que cobre o Congresso Nacional, pela relação de convivência ao longo desses 4 anos e, de minha parte, um reconhecimento muito verdadeiro sobre a importância do papel da imprensa no Brasil, sobretudo em momentos que se exige a boa informação e a apuração da verdade sobre fatos, em tempos de fake news, em tempos de descompromisso de veiculação de informação pelas redes sociais. Nunca foi tão importante uma imprensa livre, profissional, cujo trabalho deve ser garantido por todas as instituições. Portanto, esse meu reconhecimento aos profissionais da imprensa, a todos que aqui estão, pelo trabalho desempenhado e pela importância que tem para a República Brasileira e para a nossa democracia. Eu quero fazer um agradecimento também ao Senado Federal como um todo, a todos os senadores e senadoras desta legislatura, também da legislatura passada, da qual eu fui presidente, pelo trabalho desempenhado pelos senadores e senadoras na entrega de diversos projetos transformados em leis, em reformas importantes. Pode-se criticar o Congresso em vários aspectos, mas não se pode criticar em relação à capacidade que tem de fazer entregas e de ter uma produtividade em termos de marcos legislativos e de reformas constitucionais são absolutamente essenciais. Esse reconhecimento deve se dar a todos os senadores e senadoras, inclusive pela confiança que me outorgaram nesses 4 anos, em 2 mandatos como presidente do Senado, para poder dirigir os rumos dessa casa. Um igual reconhecimento e agradecimento àqueles que constituem um pouco da alma do Senado Federal, que são servidores da casa, todos os nossos funcionários que cuidam do nosso dia a dia, e a cada realização do Senado Federal há uma digital de um servidor, seja num pronunciamento feito, seja num projeto de lei apresentado, seja numa missiva estabelecida, num ofício, num atendimento à população. Os servidores são absolutamente essenciais e a todas as instâncias, a diretoria-geral, a consultoria, a secretaria-geral da mesa, os analistas, a polícia legislativa, os nossos terceirizados, enfim, todos os nossos colaboradores, o meu mais absoluto reconhecimento. Quero também fazer um agradecimento à nossa casa-irmã, a Câmara dos Deputados, na pessoa do seu presidente, deputado federal Arthur Lira. A despeito de divergências que são absolutamente normais na democracia, o trato sempre foi muito respeitoso e cordial e conseguimos entregar em conjunto diversos marcos legislativos de interesse do país. Quero também fazer um agradecimento aos outros poderes, ao Poder Executivo, na pessoa do seu presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a todos os seus ministros, e também ao Poder Judiciário, na figura do seu chefe de poder, ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. A todas as instituições que colaboraram conosco nesses 4 anos, que foram 4 anos muito marcantes, muito difíceis até em alguns aspectos, mas conseguimos fazer importantes realizações ao longo desses anos. Um agradecimento muito especial à mesa diretora, seja aquela do meu primeiro biênio, seja esta agora do meu segundo biênio, em todos os biênios, na companhia do meu querido senador veneziano Vital do Rego, que foi o meu primeiro vice-presidente nos meus 2 mandatos como presidente do Senado, a todos da mesa diretora, que colaboraram muito com o bom trabalho que nós desenvolvemos no Senado ao longo desse tempo, nas entregas que fizemos e na organização da casa. Há um trabalho chamado de back-office, de administração do Senado, que é um trabalho que exige muita dedicação da mesa diretora, e a mesa diretora teve um papel realmente fundamental nesse período. Então, a todos os meus colegas, o meu reconhecimento. Igualmente aos líderes da casa, no colégio de líderes, quando nós definimos as pautas, e muitas pautas foram concretizadas e entregues para bem da sociedade brasileira, fruto desse trabalho unido de líderes partidários, independente de matizes ideológicos, independente de partidos políticos. O Colégio de Líderes sempre foi um ambiente muito produtivo, muito respeitoso, de muita construção, para que pudéssemos entregar marcos legislativos muito relevantes. Meus agradecimentos aos ex-presidentes da Casa, que me ajudaram muito também com orientações, com aconselhamentos ao longo desse tempo. O senador Davi Alcolumbre, que me antecedeu e que é candidato nessa eleição de hoje. O senador Jader Barbalho, que também foi presidente do Senado. Um agradecimento especial ao senador Renan Calheiros, que aqui está comigo e que foi um grande companheiro, um grande parceiro ao longo desse período, como foi o MDB, o seu partido, também com um importante apoio à nossa condução. Diversos acontecimentos
vocês acompanharam, que foram muito relevantes para a história nacional. Nós iniciamos essa administração no enfrentamento à pandemia, e todos nós sofremos muito na pandemia. Não posso deixar aqui de fazer também um registro que eu considero que deve ser eternizado, o de memória daqueles colegas senadores que, em função da Covid-19, perderam suas vidas no exercício do mandato. O senador José Maranhão, o senador Harold de Oliveira, o senador Major Olímpio. Eu quero fazer aqui esse registro, esse reconhecimento saudoso ao papel de cada um deles, num momento muito agudo da vida nacional. E o Senado Federal não se furtou, muito ao contrário. Teve um papel muito decente, muito íntegro no enfrentamento da pandemia, com proposições de enfrentamento sanitário, mas também com proposições que contribuíram para a sociedade, para os governos, para as prefeituras, naquele momento muito agudo da vida nacional. E muitas realizações que aconteceram ao longo desse período, como a reforma tributária, o Propag, que é a solução da dívida dos estados, a desoneração da folha de pagamento, que salvou mais de 5 mil municípios no Brasil no momento de muita crise financeira e econômica desses entes federados. E eu considero que de todas essas realizações, todos esses marcos legislativos, que foram muitos, senador Chico, líder Jacques Wagner, eu considero que o que deve mais nos orgulhar nesse período de 4 anos, a todos nós do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, o senador Veneziano, senador Everton, senador Rogério Carvalho, nosso primeiro secretário, senador Jordano, senador Jacques Wagner, senador Chico, senador Laércio. O que mais deve nos orgulhar, sem dúvida alguma, é a defesa que o Senado fez da democracia no Brasil. A defesa da democracia foi uma tônica que fez com que o Senado se unisse num momento de negacionismo, de ataques antidemocráticos, de negação à obviedade de que a democracia deve ser garantida no Brasil. Eu considero que esse é um legado de todos esses senadores, de mesa diretora anterior, de mesa diretora atual. Perdi o retorno do Pacheco aqui. Bom, nós tivemos um probleminha de comunicação aí na entrevista coletiva do presidente Pacheco. Já a gente vai restabelecer. Então vamos voltar a conversar sobre o que ele disse aqui, né? Ele fez um retrospecto do mandato dele que se termina hoje. A última reunião, a sessão preparatória, é o último ato que ele vai presidir aqui no Senado. E ressaltou, desde a pandemia, por exemplo, né, as ações que foram feitas até agora essas últimas medidas econômicas, como por exemplo o Propag. Queria que você fizesse uma avaliação desse período em que Rodrigo Pacheco passou aqui conosco. O presidente Rodrigo Pacheco foi um presidente que teve um papel de muita moderação aqui na casa. Quando a gente fala moderação, foi um exercício de uma liderança mais isenta, procurando entender o papel institucional do Senado Federal, acima do seu próprio partido, inclusive, e buscando um entendimento com os múltiplos partidos que aqui existem, oferecendo espaços e assim por diante. Nos seus primeiros 2 anos, essa parte de isenção, principalmente, ela ficou mais explícita ainda relativamente ao governo federal. Então, buscando exatamente exercer esse papel mais institucional e menos de vinculação com as pautas do governo naquele momento. No seu segundo mandato, isso ficou um pouquinho mais diferente, em que o senador facilitou bastante as agendas do governo federal nesses 2 anos, principalmente que eram agendas reformistas, de muita importância, de muita relevância para o país. Então, naturalmente, essa parceria de conformidade com as agendas aconteceu com mais nitidez. O que nós vimos aqui de diferente foi em relação ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, a presidência do senador Rodrigo Pacheco já foi de fazer um contraponto. O senador Rodrigo abraçou algumas causas em confronto com decisões judiciais do STF, se alinhou a essa perspectiva de maior firmeza da prerrogativa do Legislativo, e um certo combate a possíveis excessos vindos do Judiciário. Muito embora ele seja um homem da advocacia, né? Bom, Rafael, restabelecemos o contato e o áudio da entrevista do presidente do Senado. Então vamos passar para lá para acompanharmos. Honrado com esse reconhecimento. Ao sair da presidência do Senado,
sendo lembrado para posições na República, seja de ministro de Estado, seja de governador do meu estado, como disse o presidente Lula recentemente, isso é motivo, obviamente, de orgulho e de honra para mim. Mas essa é uma avaliação que tem que ser feita ao seu tempo. O momento hoje é um momento de se dar foco e luz ao Senado Federal como instituição, para nós escolhermos em breve o nosso presidente e mais, os nossos também membros da mesa diretora, que devem ser escolhidos hoje, sob a condição do presidente que em instantes será eleito. O presidente Lula falou para a gente que quer ver o senhor como governador em 2026. Há essa possibilidade, há essa vontade? Olha, quem diz que está na política e que não tem o sonho de governar o seu próprio estado, não está falando a verdade, né? Óbvio que isso é um desejo, isso é um sonho de qualquer político governar o seu estado e, evidentemente, é um sonho que eu sempre tive de ser governador do meu estado. Mas se isso se concretizará ou não, se isso vai ser uma realidade ou não, isso depende de muitas variáveis, de muitas circunstâncias. E, repito, o momento hoje não é dessa reflexão. Eu preciso concluir, como estou concluindo hoje, o meu ciclo de 4 anos na presidência do Senado e faremos, então, na sequência, uma avaliação sobre o futuro. Mas fico muito honrado de um presidente da República, como o presidente Lula, que é um grande político, um ser humano extraordinário, poder ter esse desejo e essa vontade, e mais do que isso, externar isso a vocês, a imprensa, da forma como fez. Isso é um motivo de muita alegria, de muita honra para mim, e eu recebo essa mensagem do presidente Lula com um sentimento profundo de honra e de responsabilidade. O senhor considera que o impasse e o ambiente que se estabeleceu entre governo, executivo e legislativo no último ano em função das emendas parlamentares, o ambiente de desconfiança e de hostilidade, ele já está sanado? E como é que o senhor vê a perspectiva dessa disputa pelo controle do orçamento para os próximos anos, tendo em vista que é um ano eleitoral 2026? Olha, é natural numa democracia que os poderes divirjam, há entendimentos diferentes sobre temas variados. Isso é normal que aconteça, o que não se pode é descambar para a agressividade, para a interrupção do diálogo. Isso nunca houve. Eu tenho plena confiança que numa relação harmônica que temos hoje entre os 3 poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo, nós tenhamos a capacidade de encontrar solução para todos os problemas, inclusive para essa questão orçamentária. As emendas parlamentares são institutos muito importantes e muito úteis ao desenvolvimento do Brasil, sobretudo do interior do Brasil, das cidades menores, das cidades médias, e óbvio que todos nós queremos que essas emendas parlamentares possam ser mantidas, mas com critérios de governança, de controle, de transparência. E o que nós estamos fazendo hoje é uma discussão profunda sobre o quanto mais podemos fazer para conferir transparência. E eu digo mais, que além dessa questão da transparência, é muito importante que o orçamento seja eficiente. E eu considero que depois da aprovação da reforma tributária, depois de 40 anos de discussão, que nós conseguimos entregar neste último ano, para a sociedade brasileira. Ao corrigir o sistema de arrecadação com a reforma tributária, é inevitável que o Congresso Nacional agora se dedique a outra ponta, que é a discussão do gasto público. A qualidade do gasto público, a eficiência do gasto público, e isso, obviamente, significará ajustes e modificações no sistema de gastos públicos, inclusive de emendas parlamentares. Então, eu considero que a maturidade política, a inteligência somada e o respeito mútuo vão garantir que nós tenhamos um orçamento que seja um orçamento adequado para atender às demandas da sociedade brasileira. Eu confio muito no diálogo e na capacidade de entendimento entre os poderes. Bom, nós voltamos aqui então, são 10 horas e 15 minutos em Brasília. O plenário do Senado Federal já está bem cheio de parlamentares para essa primeira reunião preparatória dos trabalhos em 2025. Vamos dar uma olhadinha aí nas imagens. Veja aí que a este momento, né, a 10 horas e 15 minutos da manhã, já são 15 minutos além do tempo previsto para o início da sessão, mas é sempre normal esse pequeno atraso. O presidente do Senado concluiu a sua entrevista lá fora e em breve deve entrar aqui no plenário do Senado para dar início a essa primeira reunião preparatória. Não é isso, Rafael Silveira? É uma reunião para a escolha do próximo presidente do Senado. Isso mesmo, é um rito importante, previsto normativamente. A relevância não é apenas protocolar, ela tem
perfil altamente político e envolveu muitas negociações, envolveu muitas palavras, trocas de impressões, apoios. Tanto é que, como nós até mesmo previmos, alguns partidos procuraram buscar consensos para buscar também os seus espaços dentro da Casa Legislativa, o que é extremamente relevante. Hoje é o início do cargo mais relevante, mas isso vai se desdobrar nas escolhas dos demais cargos também muito relevantes para o processo legislativo do Senado Federal, a mesa e as comissões. Isso, você se refere então à segunda reunião preparatória, né, que escolhe os demais integrantes da mesa do Senado. Essa mesa é composta então por o presidente, né, que vai ser eleito na primeira reunião. A segunda reunião está marcada para as 11 horas. Deve haver talvez um pequeno atraso também, um ajuste de horários, mas então nessa segunda reunião são eleitos o primeiro e o segundo vice-presidentes e depois o primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários com seus suplentes respectivos também. É isso mesmo. São os parceiros imediatos do presidente do Senado, aqueles que cuidam de diversas pautas, principalmente pautas de gestão da casa, para fazer com que tudo isso funcione perfeitamente, permitindo um processo legislativo e um assessoramento bom. Já as comissões, aí já é um processo que talvez fique aí para ao longo dessa semana e das próximas. Certamente. Porque cada comissão elege o seu presidente. Mas isso tudo também é tratado entre os partidos na busca do acordo que você vinha dizendo aí, né, em relação a essa eleição, não é isso? Sim, alguns senadores inclusive já externaram quais as comissões vão participar ou quais os partidos vão presidir algumas comissões, revelando exatamente que esses acordos já estão sendo costurados, se já não foram, só não vieram a público, né, mostrando essa equação de poder que existe e que é necessária dentro de uma proporcionalidade partidária. Então, esses nomes já vão ser em breve, muito em breve, explicitados. Né? Então, falando aqui sobre a primeira reunião, essa que nós vamos transmitir daqui a pouquinho, não é? Nós temos, então, 5 candidatos. Os senadores vão votar, tem direito, os 81 senadores votam. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o rito da eleição para a presidência do Senado. Isso mesmo. Há um processo de colocação das palavras, então todos os candidatos vão ao púlpito expressar a sua vontade de exercer a liderança, a sua pauta específica. Cada um tem cerca de 15 minutos para fazer isso. Ao longo desse período, candidaturas podem ser tiradas ou acrescidas, né? E todas as palavras, depois de todos manifestarem, é que aí começa o momento da eleição. E aí, até esse momento do primeiro discurso, qualquer outro senador pode se inscrever. Acreditamos que não há mais já teriam sido divulgadas a formalização dessas inscrições, então devem ser só mesmo os 5 candidatos. Marcos Duval, senador astronauta Marcos Pontes, Eduardo Girão, também a senadora Soraya Tronic e Davi Alcolumbre. São esses, então, que fazem essa disputa para a presidência do Senado. Exato. Como vimos aí, não é, já vemos imagens do presidente Rodrigo Pacheco dentro do plenário do Senado. Daqui a pouquinho ele deve começar a reunião, vai se dirigir, então, à mesa para dar início aí a esses trabalhos. Vai cumprimentando alguns parlamentares que estão ali, inclusive a deputados também, né? E a importância desse biênio, né? Que é um biênio, digamos assim, pré-eleitoral, pré-eleições 2026. Verdade, como é um biênio altamente estratégico na relação, principalmente entre executivo e legislativo. Vai depender muito do desempenho do governo e de um amplo trabalho de diálogo com o Congresso, com o Senado, Câmara dos Deputados, para potencializar suas agendas e, de repente, firmar algum tipo de candidatura de apoio da Presidência da República. Ao mesmo tempo, esse período vai servir, inclusive, para consolidar outros tipos de candidaturas que, em breve, nós vamos ter acesso, colocando exatamente um novo cenário eleitoral daqui a 2 anos. A questão econômica, então, só repercutindo, né, deve ser realmente o principal, tendo em vista justamente também essa disputa eleitoral. Exatamente. A pauta econômica agora é uma pauta de ampla disputa entre direita e esquerda, exatamente pelas circunstâncias atuais, um processo de aceleração da inflação e contas públicas, né? Certo, então nós estamos conversando, já teremos também a presença e a participação
do jornalista Ronaldo Martins, que vai acompanhar em detalhes toda a primeira reunião, narrando para os ouvintes da Rádio Senado e também para a TV Senado todo esse processo. Quer dizer, desde o momento dos discursos até a distribuição das cédulas, o voto, a apuração, o resultado e também o discurso do vencedor. É um rito que se repete, muito importante, né? É importante dizer também que nós estamos vivendo a 57ª legislatura, e cada sessão legislativa, que é o que essas reuniões preparatórias estão aí dando sentido, né, para que elas possam acontecer, a sessão legislativa é o ano do legislativo, não é isso? Exato. É aquele ano que vai se dedicar a todas as pautas novas e aquelas urgentes nos processos de decisão, nos processos de debate e votação. Então, nesse caso, esse ano vai ser um ano muito relevante para a consolidação de impressões, né? Bom, então vamos agora, aí já que o senador Rodrigo Pacheco está quase tomando o seu assento, chamar o jornalista Ronaldo Martins. Ao mesmo tempo, a gente já vê a chegada de um dos candidatos. Vamos escutar então o que ele está dizendo ali. Só para dizer para vocês, deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu estou muito feliz hoje com o fortalecimento mais ainda da democracia. Estou muito satisfeito com a resposta que o parlamento está dando da pacificação e da união de partidos, de atores políticos importantes. E tenho uma convicção: o Congresso brasileiro ajudará ainda mais o Brasil. Muito obrigado. Obrigada, senador. Cuidado aqui, por favor. Senadora. Bom, nós vimos aí então o senador Davi Alcolumbre chegando, vai pegar um elevador muito ali assediado pela imprensa, mas o que deu pra gente ouvir foi ele falar a palavra pacificação, que é uma das propostas dele. Vamos ver, né, Rafael, ao longo dessa reunião que vai acontecer, não é isso? Isso. Mas essa palavra, ela tem muita coerência, exatamente porque a candidatura do senador Alcolumbre é uma candidatura de maior consenso. E essa eleição nós não vamos ver nenhum tipo de controvérsia grande em torno dessa sucessão. Por isso que o senador enfatizou essa palavra pacificação partidária, né? Certo, vamos ouvir muito rapidamente aí, peço à nossa equipe que coloque, não temos, que coloque a Érica Christian, porque ela está com a 5ª candidata, né, que ainda não ouvimos. Vamos a uma perguntinha rápida, por favor, Érica, para a candidata Soraya Tronic. Senadora Soraya Tronic, nós estamos ao vivo e pedimos a gentileza da senhora ser sucinta. Qual é a prioridade da senhora? Se a senhora vencer a eleição, por que a senhora se candidatou? Bom, acima da Soraya, acima de cada um de nós, particularmente, existe o Brasil, existe o Senado Federal, existe uma política para construir esse país, que precisa cada vez mais da gente. Que saem grandes decisões que influenciam na vida das brasileiras e dos brasileiros. A priori, estou representando mais da metade da população. Como mulher aqui, não há nenhuma mulher disputando. E nós precisamos romper essa barreira e também mulheres para o poder, para os espaços de poder. Queremos ombrear com os homens. Queremos 50% menos do que nós representamos nesse país. Mas a prioridade primeiramente, é aquele que eu represento. Sim, nós estamos tentando ver se o áudio aí melhora um pouquinho para escutarmos a senadora. Temos condições ou não? Ok, então vamos escutar. Uma convergência. A senadora, então, ela ali disse que está representando aí as mulheres. Ela que é vice-líder da bancada feminina, não é, Rafael? Isso mesmo. E lançou essa candidatura praticamente de uma forma simbólica, ela já disse isso em entrevistas, para marcar o papel das mulheres também aqui no Legislativo. Eu entendo perfeitamente essa opção da senadora, é uma opção também relevante para exatamente demarcar os espaços da mulher representante, que o Brasil ainda é muito pobre nessa representação feminina no parlamento. Então, entendo que essa candidatura demarca exatamente a relevância da
participação feminina no Congresso e no Senado. É um dos pontos importantes. E claro que a senadora tem já uma tradição de revelação de uma pauta específica da sua própria representação e que ela quer potencializar. Certo. Então, nesse momento são 10 horas e 26 minutos, nós podemos ver algumas imagens novamente aí do plenário do Senado, porque os últimos acertos estão sendo feitos para essa reunião, essa sessão preparatória, reunião preparatória destinada à eleição da presidência do Senado. Vemos aí vários parlamentares, o senador Sérgio Petecão do Acre, por exemplo, cumprimentando agora ali ao centro do vídeo, você que está na Rádio Senado pode imaginar, o senador Renan Calheiros. Vamos ver mais imagens aí então desses momentos finais. Vemos à esquerda do vídeo a urna onde os 81 senadores depositarão seu voto para a presidência do Senado. Vemos agora um grupo de senadores mais localizados ao centro do plenário, naquele corredor que muita gente acompanha pela televisão. Senador Marcelo Castro, do Piauí, está ali. Então agora novamente um detalhe, tanto da cabine de votação, que é uma cabine azul, que ali garante o sigilo do voto, né, Rafael? Porque o voto é secreto. Apesar de em algumas eleições ter havido um movimento até, digamos, popular pela revelação dos votos, o voto regimentalmente hoje é secreto. Sim, ele é secreto. Tem uma razão de ser para isso, Tiago, exatamente para proteger a representação, o exercício da representação, não tornar suscetível de pressões até mesmo de governo ou pressões assim eminentemente com pautas partidárias e cerceando a liberdade de consciência dos parlamentares. Perfeito. Então eles tomam ali o seu voto, a sua cédula, recebem a cédula, vão votar na cabine e depois inserem naquela caixa ali marrom, não é, localizada para quem olha para a mesa dos trabalhos, à esquerda da mesa. E ali então fica decidido aí o futuro do Senado na questão de quem ocupará a presidência no biênio 2025-2026. Após então a conclusão dessa primeira reunião, com a divulgação do vencedor ou vencedora da disputa, passa-se depois de um intervalo a segunda reunião preparatória, que é justamente para completar essa mesa do Senado. A mesa do Senado é formada, então, por 2 vice-presidentes e 4 secretários. Os secretários têm suplentes, não é isso? O papel de cada um deles, se você puder colocar pelo menos do vice-presidente, que eu acho que é um dos cargos também que tem muito interesse dos partidos, as vice-presidências. Certamente, divide a gestão da casa, a gestão do plenário principalmente, coloca em momentos de grande controvérsia, quando o presidente do Senado, por exemplo, tem que assumir a presidência da República, então assume os trabalhos do vice-presidente. Em momentos de ausências, o vice-presidente também toma a liderança da casa. Então o vice-presidente, ele realmente é um grande parceiro nessa condução da casa. Precisa ter um bom alinhamento, uma boa cooperação, uma relação de cooperação bem forte, como nós podemos ver historicamente no Senado, os primeiros vice-presidentes assumem essa tarefa importante. Agora, se houver, por exemplo, um acordo em relação a todos esses cargos da segunda reunião preparatória, aí a votação pode ser feita eletronicamente. A questão da votação eletrônica, ela é um pouco mais vinculada à agilidade do processo. Como esse primeiro momento é um momento mais simbólico, opta-se por esse tipo de votação mais tradicional. Mas tudo leva a crer que as nossas votações dos demais cargos vão ser muito mais ágeis. Isso. Agora, nas imagens da TV Senado, nós vemos ali um dos candidatos, o senador Davi Alcolumbre, cumprimentando o senador Dr. Irã, de Roraima, e cumprimentando vários outros dos senadores. Agora, Davi Alcolumbre dá um abraço efusivo ali no senador Sérgio Moro, do Paraná. E então eles vão ali também, são candidatos, né? Tem que, no final ali das contas, obter os votos para serem eleitos, não é isso? Na verdade, eu entendo, Tiago, que o que nós estamos aqui registrando na tela é mais a consolidação daquilo que já foi realizado nos bastidores, é a confirmação. Os cumprimentos efusivos, a alegria, os sorrisos,
não apenas refletem relações cordiais, mas também refletem uma negociação já consolidada. Pois é. Bom, enquanto nós vemos aí o senador Davi Alcolumbre cumprimentando vários de seus colegas, vamos chamar então a nossa repórter Raquel Gonçalves, porque agora temos sim o áudio da candidata Soraya Tronic em perfeitas condições, não é isso, Raquel? Vamos com você. Isso mesmo, Tiago. A gente vai retomar a fala da senadora Soraya Tronic, ela que é a única candidata mulher dessa eleição, porque a gente teve um problema no áudio, candidata, e nem todos em casa puderam ouvir completo o que a senhora estava falando com a nossa repórter Érica Cristi. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais, ou repetisse, né, como é que foi costurada essa candidatura, a única candidatura feminina hoje apresentada à presidência do Senado, e o que é que a senhora espera para o dia de hoje? Pois é, essa missão foi me conferida pela minha presidente nacional, a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, e eu não poderia me furtar dessa missão. Aqui hoje no Congresso inteiro, porque que eu saiba até o momento não há nenhuma candidatura feminina lá na Câmara. É importante que nós, mulheres, participemos disso. Só pelas mulheres, não. Por todos os brasileiros, porque nós não somos somente isso. O Brasil é formado por brasileiros e brasileiras e uma miscigenação enorme, muitas vertentes, e o todo é importante. Mas a presença feminina aqui vale muito, somos 52% da população, as mulheres são praticamente invisíveis, não é a questão do Senado, mas muitas mídias sequer deram visibilidade para as candidaturas femininas, porque Elisiane Gama foi candidata também, e que o Brasil nos olhe, que a imprensa, não toda a imprensa, porque eu fui muito respeitada também, mas que a maior parte, que o todo, nos reconheça, respeite, que nós estamos aqui, com candidaturas postas. Não sei o que vai acontecer, até o último minuto eu vou trabalhar para que nós consigamos uma convergência. As chances são pequenas, eu sei, porém, dentro dessa convergência, eu quero trazer as minhas propostas para que o candidato vencedor as abrace. Senadora, já tocou a campainha e por isso a gente vai precisar encerrar. Boa sorte para a senhora e a gente vai agora para a eleição da presidência do Senado. É isso mesmo, Raquel, muito obrigado. Agora, exatamente às 10 horas e 33 minutos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está chamando os senadores com a campainha para dar início à sessão. E por isso, nós vamos passar a palavra para o narrador, que vai pela Rádio Senado e pela TV Senado, dar todos os detalhes dessa reunião, Ronaldo Martins. Ronaldo, é com você. Ok, Tiago, nós vamos acompanhar então ao vivo pela Rádio Senado e pela TV Senado a primeira reunião preparatória. Teremos duas reuniões preparatórias e na primeira será eleito o novo presidente do Senado para o próximo biênio. Nós percebemos que o plenário está bastante cheio, não apenas os senadores, mas nós vemos muitos deputados, né? A Câmara dos Deputados vai se reunir também hoje para a eleição do seu presidente. Vamos então à abertura da reunião com o presidente Rodrigo Pacheco. O presidente Rodrigo Pacheco está chamando os parlamentares. Senadores que ocupem os seus assentos no plenário. O presidente Rodrigo Pacheco aguarda então os parlamentares e em instantes vai começar a reunião para a eleição do presidente do Senado. Temos 5 candidaturas. Nesta reunião não são debatidos outros temas além da eleição. Portanto, os únicos pronunciamentos que serão feitos são os pronunciamentos dos candidatos. Essa eleição acontece hoje, sábado, porque na segunda-feira haverá a abertura dos trabalhos legislativos e a própria Constituição determina que a eleição das mesas da Câmara e do Senado deve ser feita em reuniões preparatórias que antecedem a abertura dos trabalhos. Constitucionalmente, os trabalhos do Congresso são abertos no dia 2 de fevereiro, mas quando esta data cai num sábado ou no domingo, como acontece neste ano, né? Amanhã é 2 de fevereiro, a abertura dos trabalhos é transferida para o primeiro dia útil, segunda-feira, dia 3. E a Constituição determina que a partir do dia 1º, as duas casas,
o Senado e a Câmara devem eleger as suas mesas em reuniões preparatórias. Por isso, foi necessário realizar esta reunião hoje, sábado. A número regimental, declaro aberta a primeira reunião preparatória da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. A presente reunião preparatória destina-se à eleição para a presidência do Senado Federal com mandato para o biênio 2025-2026. A presidência comunica às senhoras senadoras e aos senhores senadores que está disponível em suas bancadas o relatório da presidência do Senado Federal e do Congresso Nacional relativo aos trabalhos da segunda sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura, realizada no ano de 2024. O relatório da presidência presta contas das atividades legislativas realizadas em 2024, oferecendo informações estatísticas acerca de proposições apresentadas, matérias aprovadas, pronunciamentos, reuniões de comissões, sessões do plenário, pareceres, premiações e outras atividades de cada um dos parlamentares. A publicação física que se encontra nas bancadas de Vossas Excelências apresenta a versão gráfica resumida do conteúdo, cuja íntegra pode ser acessada em formato digital com o uso dos inúmeros recursos de pesquisa e análise permitidos pela tecnologia utilizada. Desejo a todos os senadores e senadoras uma boa leitura. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que possam ocupar os seus lugares para que possamos dar início aos trabalhos. Senador Chico Rodrigues, senador Renan Calheiros, senador Irã, senador Randolph Rodrigues, peço que ocupem os seus lugares. Senador Davi Alcolumbre, peço que ocupe o seu lugar. Senador Giordano. Senador Lucas Barreto. Abaixei. Peço aos senadores e senadoras que ocupem os seus lugares para os comunicados da presidência. Senador Davi Alcolumbre. Senador Randolph. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que ocupem os seus lugares para os comunicados da presidência. Senador Vanderlan Cardoso, senador Carlos Fávaro, peço que ocupem os seus lugares para que possamos fazer os comunicados da presidência e que possamos dar início à sessão preparatória. Senador Davi Alcolumbre, peço que ocupe o seu lugar para facilitar o início do trabalho da presidência.
Eu peço às nossas assessorias que possam ocupar os seus lugares, senhores senadores. Senador Márcio Bittar. Seja bem-vinda. Senador Randolph, peço que ocupe seu lugar. Senador Davi Alcolumbre. Senador Efraim Filho. Bom, nesse instante o presidente Rodrigo Pacheco aguarda a chegada dos senadores em plenário para dar início à primeira reunião preparatória na qual será eleito o presidente. Podemos dar início? Podemos dar início? Lembrando que teremos duas reuniões preparatórias. Na primeira, será eleito o novo presidente do Senado. Temos 5 candidaturas. Haverá depois um intervalo e na segunda reunião preparatória, o restante da mesa será eleito. Presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Em instantes, senador Jaime Campos, daria a palavra a Vossa Excelência. Volta. Senhores senadores, senhoras senadoras, a presidência informa que foram apresentadas à mesa as seguintes candidaturas para a presidência do Senado. Senador astronauta Marcos Pontes. Senador Eduardo Girão. Senador Marcos Doval. Senadora Soraya Tronic. Poderão ser apresentadas novas candidaturas somente até o início do pronunciamento do primeiro candidato. A retirada de candidaturas poderá ser realizada pelo respectivo candidato por escrito ou oralmente até o encerramento do uso da palavra pelo último candidato chamado. Com a palavra, senador Jaime Campos, pela liderança do União Brasil. Senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco. Só um minuto, senador Jaime Campos. Eu peço ao plenário, senador Sérgio Moro, peço que ocupe seu lugar, senador Alan Rick, senador Márcio Bittar, peço que ocupem seus lugares, por gentileza, apenas para que possamos dar início. Peço a atenção do plenário. Senador Wellington Dias, senador Camilo Santana já está ocupando seus lugares, senador Vanderlan Cardoso, peço que ocupe seus lugares, senador Messias de Jesus, senador Doutor Irã. Com a palavra pela União Brasil, senador Jaime Campos. Senhor presidente, senador Rodrigo Pacheco. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, claro, a autoridade é o senhor que tem aqui como presidente da casa, pedir silêncio um pouco, né? A colaboração. Sem dúvida. Eu peço aos nossos visitantes que possam se posicionar no entorno do plenário, peço que esvazie o plenário, peço à nossa assessoria que possa cuidar. Senador Nelsinho Trade, senador Jorge Seif, peço que ocupem seus lugares, por gentileza. Senador Sérgio Petecão, permaneça no seu lugar. Senador Nelsinho, muito obrigado. Senador Randolph Rodrigues, senador Luiz Carlos Reins. Eu peço silêncio ao plenário, por gentileza, para que possamos ter o andamento da nossa sessão preparatória. Senador Davi,
Senador Wellington Dias, peço que ocupe seu lugar. Senador Isalci Lucas, senadora doutora Eudócia, por gentileza, peço que ocupem seus lugares. Peço silêncio ao plenário, são todos muito bem-vindos ao plenário do Senado Federal, nossos assessores, nossos visitantes, nossos colaboradores, as galerias. Eu peço nesse momento silêncio ao plenário do Senado Federal para que possamos ouvir os senadores. Por gentileza, peço silêncio ao plenário. Senador Wellington Dias, peço que ocupe seu lugar. Senador Jaime Campos tem a palavra com o silêncio do plenário, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Colegas senadores e senadoras, eu quero aqui, em nome do União Brasil, solicitar à mesa diretora que faça o registro da candidatura a presidente do Senado Federal do ilustre e eminente senador da República, Davi Alcolumbre. Tenho a certeza que Vossa Excelência já estará providenciando naturalmente as chapas para que sejam votadas individualmente, se é presidente e os demais cargos da mesa, de forma que, em nome do União Brasil, eu solicito o registro da candidatura do senador Davi Alcolumbre para presidente desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. A candidatura apresentada pela União Brasil do senador Davi Alcolumbre é deferida pela presidência e incluída no rol das candidaturas já previamente anunciadas. Portanto, os candidatos registrados são o senador astronauta Marcos Pontes, senador Davi Alcolumbre, senador Eduardo Girão, senador Marcos Doval, senadora Soraya Tronic. Eu consulto as lideranças do Senado, as lideranças partidárias do Senado e tão somente as lideranças do Senado, se desejam fazer uso da palavra, porque eventualmente há a possibilidade e a oportunidade de apresentação de candidaturas. Por isso, pela liderança do PSB, concedo a palavra ao senador Jorge Cajuru. Bem, inicialmente eu tenho certeza que, ao ser o primeiro a fazer este pronunciamento aqui, outros e outras pensam como eu, presidente histórico do Congresso Nacional, como sempre disse, o Rodrigo Pacheco. Antes de mais nada, Deus e saúde a todos e todas, aos meus amigos e amigas deste Senado Federal e à nossa pátria amada. Presidente Rodrigo Pacheco, tenha certeza absoluta da sua cabeça erguida e de que o Brasil, se ainda não o fez, fará. Uma justiça ao senhor, como presidente do Senado e do Congresso Nacional, pelo seu papel decisivo e essencial na defesa da democracia brasileira. Você deixa uma herança nessa casa insofismavelmente positiva. Todos nós aqui temos o dever da gratidão, porque quem não tem gratidão não tem caráter. E eu tenho, presidente. A gratidão ao seu papel moderador durante os 4 anos de presidente, ao seu papel leal a cada companheiro, a cada companheira nesta casa e no Congresso Nacional. A sua sabedoria, o seu equilíbrio, a sua inteligência em todos os momentos. Se discute a questão de impeachment, também houve a sua inteligência. Eu que fui favorável. Por quê? Porque se colocasse para votar, nós iríamos perder. E esse Senado ficaria desmoralizado. E o senhor se preocupou com a imagem da casa ao não colocar na pauta como muitos queriam. Então tenha de mim, que nasci assim e vou morrer assim, que sei ser grato e que sei reconhecer. O senhor está na história definitivamente do Congresso Nacional e, repito, tenha a cabeça erguida e saiba que será substituído por um outro homem público com as mesmas qualidades que você tem. Essa é a minha opinião e é unânime da liderança do maior partido político deste país, o histórico PSB de 80 anos. Muito obrigado, senador Jorge Cajuru, por suas palavras. Concedo a palavra ao líder do MDB, senador Eduardo Braga. Presidente Rodrigo Pacheco, eu faço uso da palavra em nome da bancada do MDB, primeiramente para reconhecer o legado que Vossa Excelência, como
como presidente do Senado nos últimos 4 anos, entrega ao país no dia de hoje. Vossa Excelência não foi apenas um grande defensor da democracia brasileira. Vossa Excelência foi, sem dúvida nenhuma, uma palavra de diálogo, de ponderação, de bom senso, de responsabilidade ao presidir o Congresso Nacional numa quadra desafiadora. Vossa Excelência teve ao lado do nosso companheiro do MDB, senador veneziano Vital do Rego, que foi seu vice-presidente ao longo desses 4 anos, que honrou sobremaneira nosso partido nesta mesa diretora e na pessoa de quem eu quero, juntamente com Vossa Excelência, cumprimentar a todos os membros da mesa diretora que garantiu o funcionamento do Congresso em momentos muito graves da nossa história. Não esqueço do dia 8 de janeiro de 2023, quando às 9 horas da manhã ligava para Vossa Excelência fora do país e dizia: senador Eduardo Braga, ligue para o vice-presidente veneziano Vital do Rego, porque todas as providências serão tomadas pelo Senado na proteção das instituições democráticas brasileiras, em defesa da democracia, em defesa da liberdade e em defesa da estabilidade política de nosso país. E assim foi feito, senhor presidente. Mas isso não foi feito apenas na democracia. A responsabilidade de Vossa Excelência nesta quadra trouxe estabilidade econômica para o país num momento extremamente importante. Com a condução de Vossa Excelência conseguiu garantir que o Senado da República, nos momentos mais graves de uma situação de alto antagonismo na opinião pública brasileira e na política brasileira, Vossa Excelência conduziu o Senado para cumprir uma pauta econômica que garantiu governabilidade econômica a este país. Se o Brasil tem hoje a menor taxa de desemprego do seu registro histórico, em boa parte é devido à forma responsável e ponderada como Vossa Excelência conduziu os trabalhos do Senado da República. Se nós temos hoje a primeira reforma tributária aprovada em regime democrático neste país, nós temos hoje, em boa parte, em função do compromisso de Vossa Excelência com o futuro do Brasil. Portanto, eu não poderia, em nome do MDB, deixar de dizer estas palavras de reconhecimento, de apoio, de engrandecimento do trabalho e do legado que esta mesa diretora, presidida por Vossa Excelência, trouxe para essa casa. E mais, se hoje nós temos uma eleição harmônica no Senado, reproduzindo a proporcionalidade da partidária na composição das mesas, em boa parte foi graças ao trabalho de Vossa Excelência que conseguiu reunificar o Senado da República. Portanto, nossa admiração, nosso respeito e nossa eterna gratidão pela forma correta com que Vossa Excelência conduziu os trabalhos com o meu partido, com o MDB, e em especial em relação a este seu colega senador que Vossa Excelência ganha como um amigo para a vida. Gostaria de também dirigir umas palavras a todos os candidatos no dia de hoje e manifestar, senhor presidente, eu entendo a euforia do plenário, Senador Eduardo Braga, agradecendo as palavras de Vossa Excelência dirigidas a mim, eu peço silêncio ao plenário, uma vez mais. Eu peço aos nossos visitantes, peço à nossa assessoria que possa garantir o silêncio do plenário, por gentileza.
São todos muito bem-vindos, mas eu peço a colaboração porque o nível de ruído está muito elevado e com dificuldade para o orador se pronunciar. Por favor, eu peço às nossas assessorias que possam garantir o silêncio do plenário. Repito, são todos muito bem-vindos, mas eu gostaria que dirigissem a atenção aos oradores que estão se pronunciando. Em instantes teremos o pronunciamento dos candidatos. Eu peço, portanto, a concentração do plenário no trabalho do plenário do Senado Federal. Por gentileza. Senador Rogério Carvalho, peço que ocupe seu lugar. Senador Omar Aziz. O Omar Aziz chegou ao plenário. Senador Omar Aziz. Presidente, pela ordem. Em instantes passaria a palavra a Vossa Excelência. A palavra está com o senador Eduardo Braga. Eu pedi silêncio ao plenário, por gentileza. Senador Eduardo Braga, para concluir. Senhor presidente, para concluir, eu não poderia deixar de dizer algumas palavras do MDB em torno dos candidatos que irão disputar no dia de hoje a presidência do Senado. Todos grandes colegas nossos, senadores da República, todos legitimamente candidatos à presidência do Senado, mas não há como deixar de reconhecer a importância do nosso presidente da CCJ e ex-presidente desta Casa na condução da Comissão de Constituição e Justiça e na condução desta articulação política que viabiliza e viabilizou todos os avanços ao lado de Vossa Excelência. Eu me refiro ao presidente Davi Alcolumbre. O MDB declara neste momento apoio à candidatura do nosso futuro presidente, se assim as urnas se manifestarem, e eu tenho certeza absoluta que se manifestarão para o próximo biênio. Dizer que o MDB unanimemente irá apoiar a candidatura e a chapa encabeçada pelo presidente Davi Alcolumbre, aonde teremos 2 representantes do nosso partido compondo esta chapa, junto com o presidente Davi Alcolumbre. O nosso senador Confúcio Moura, que tem uma história nesta casa e que representará a vaga na comissão, tendo em vista o impedimento da recondução do nosso sempre vice-presidente da Casa, veneziano Vital do Rego, na condição de segundo secretário, e o nosso senador Alessandro Vieira, na Procuradoria Parlamentar da Casa. E assim o MDB compondo a chapa ao lado do presidente Davi Alcolumbre, desejando ao presidente Davi Alcolumbre muita sabedoria e que Deus possa lhe dar luz, sabedoria para que a condução da Casa faça com que o Poder Legislativo possa cada vez mais restabelecer o equilíbrio entre os poderes da República, para que o Senado possa entregar ao povo brasileiro aquilo que o povo brasileiro espera dos senadores. Portanto, meus cumprimentos ao candidato e, se Deus quiser, daqui a pouco, novo e futuro presidente desta Casa, presidente Davi Alcolumbre, que vem, obviamente, trazendo sua experiência nesses últimos 6 anos nesta Casa, para que a gente possa também apresentar um saldo positivo para a população em 2026. Eram essas as palavras do MDB, querendo aqui destacar também as posições importantes que serão ocupadas pelo senador Renan Calheiros na presidência da CAI, representando o MDB, do senador Marcelo Castro, representando o MDB na comissão da CAIS, e na comissão do Clima o MDB estará também representado para que possamos contribuir na futura administração do Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor. Obrigado, líder Eduardo Braga. Líder Otto Alencar. Senhor presidente. Senhor presidente, o senador e líder Omar Aziz estava ausente e, na ausência dele, eu pedi a palavra. Já que o líder do PSD chegou, o senador Omar Aziz, eu passarei a palavra que ele possa se manifestar pelo partido, mas antes disso, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo período em que presidiu o Senado Federal, o Congresso
Congresso Nacional. Vossa Excelência sabe da minha admiração, do meu respeito e sabe também de quanto considero a participação de Vossa Excelência tão importante para a sustentação da democracia, com a sua firmeza, com a sua serenidade, com a competência e com a postura que está à altura das grandes tradições do Senado Federal. Parabenizo Vossa Excelência como um grande senador e representante do Estado de Minas Gerais. E pelo Estado de Minas Gerais eu quero continuar tentando convencer a Vossa Excelência que aceite a candidatura de governador de Minas Gerais. Eu estarei à frente da sua campanha para que Minas possa ter um governador com as tradições de Minas e possa pelo menos ser o grande novo JK do futuro do Estado de Minas Gerais. Parabéns a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Otto Alencar, pelas palavras a mim dirigidas. Pelo PSD, líder Omar Aziz. O Rogério pediu inscrição. Rogério Carvalho. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o PSD se reuniu no ano passado e, numa decisão unânime, decidimos apoiar o seu candidato, em respeito ao presidente do PSD, Rodrigo Pacheco, que escolheu o senador Davi Alcolumbre para sucedê-lo. Esse foi o maior argumento que a gente podia ter utilizado nesse momento, em respeito aos 4 anos que Vossa Excelência passou à frente do Congresso Nacional. Talvez, na história democrática do país, nós vivemos momentos tão difíceis como vivemos no dia 8 de janeiro, enquanto a nossa casa foi invadida. E Vossa Excelência, com uma postura muito firme, defendeu a democracia brasileira naquele mesmo momento. Nosso respeito é enorme, Vossa Excelência, como presidente. E acompanhar a indicação do seu candidato a presidente, que é nosso candidato a presidente, Davi Alcolumbre, para nós é esse respeito demonstrado pelo partido com Vossa Excelência. O PSD vai apoiar o Davi Alcolumbre. Já conversamos bastante, tem algumas coisas ainda para arestas para ser acertadas. A gente vai hoje, até a votação, conversar. Mas o Davi foi meu presidente uma vez e foi um grande presidente. Muita gente preocupada, Davi, a imprensa perguntando muito qual vai ser teu comportamento em relação ao governo federal. O comportamento do Congresso Nacional nos últimos 2 anos, e aí, senhores senadores e senhoras senadoras, nenhum ministro da Fazenda, numa democracia, precisando do Congresso Nacional para aprovar, aprovou tantas medidas econômicas como o atual governo aprovou. É uma semente que foi plantada. Muita reclamação? Sim, tem muita reclamação. Mas o país hoje, que através das leis aprovadas aqui no Congresso Nacional, melhora a qualidade de vida da população brasileira. Um país que praticamente está em pleno emprego. Um país em que hoje a procura é maior do que a oferta, até porque muitos produtos nós perdemos na seca ou nas enchentes. Um país hoje que tem um potencial mineral enorme, que infelizmente, por questões fundamentalistas de algumas pessoas que estão no governo, nós não conseguimos explorar essas riquezas e ficamos à mercê de importar esses produtos que poderíamos estar produzindo no Brasil hoje. E eu falo aí de um maior setor do Brasil, que é o agronegócio. É impossível, senador Eduardo Braga, não olhar as minas de potássio que nós temos, as condições objetivas e subjetivas para produzir fertilizantes, produzir adubo para o agronegócio e a gente ficar dependendo de importar isso dos Estados Unidos, do Canadá, da Ucrânia, de não sei o quê, quando eles estão da Rússia, quando está tudo bem. E aí vem os fundamentalistas, que não sabem distinguir, senador Otto Alencar, uma árvore de outra.
que não conhece a nossa realidade. E quando viveu a nossa realidade, lá nada produziu. Nós podemos melhorar o governo, sim. Não é com simples trocas. Se enganam aqueles que, se trocar, muita gente pede a cabeça do Padilha. O Padilha tem sido um grande ministro. Eu estou lhe falando aqui na frente, até porque o que eu tenho que falar eu falo na frente. Tem sido um grande ministro. Veja bem, um projeto seu, Eduardo, quando governador, que agora o governo lança, o pé de meia. Nós fizemos isso em 2003 no Amazonas. Nós fizemos, era um outro programa, era o Jovem Cidadão, mas com o mesmo objetivo, remunerar aluno em sala de aula. E hoje o governo atende mais de 4 milhões. E sabe qual é a discussão? Não é a ajuda que nós estamos dando para os estudantes. Não é a ajuda que a gente está dando para a família. É se houve ou não pedalada vindo de um cidadão que hoje está no TCU, que é um golpista. Golpista. E aí eu não vejo nenhum senador aqui pedir o impeachment do ministro do TCU, mas vai chegar o momento dele, sim. Vai chegar o momento. E Vossa Excelência defendeu muito bem. Não é correto. Esta sessão não pode admitir esta pregação facciosa que o meu querido amigo Omar Aziz está fazendo. Eu penso diferente dele, mas não quero politizar. Perfeito. Eu peço, na verdade, esse é um encaminhamento das lideranças partidárias acerca das candidaturas. Eu peço apenas que fiquemos adstritos a esse escopo da manifestação, agradecendo ao senador Omar a palavra que me dirigiu, mas apenas que as lideranças de partidos possam fazer o encaminhamento a respeito das candidaturas a esta fase. O PSD apoia o Davi Alcolumbre, senhor presidente. Perfeito. O PSD conclui o seu pronunciamento pela liderança do Bloco Resistência Democrática, senadora Elisiane Gama. Senhor presidente, colegas senadores e senadoras, presidente, eu queria inicialmente trazer aqui os meus cumprimentos a Vossa Excelência. Vossa Excelência se notabilizou nesta casa como, eu diria, um dos maiores presidentes do Congresso Nacional. E eu poderia aqui elencar uma série de atividades que Vossa Excelência fez ao longo dos 4 anos que foi presidente nesta casa, mas eu queria fazer especialmente o destaque em 2 áreas que para mim elas são muito caras. A primeira delas foi o seu apoio e as suas ações em relação à defesa dos direitos das mulheres. Nós, as mulheres brasileiras da política, nós lutamos historicamente pela ampliação dos nossos espaços. Nesta casa aqui, inclusive, na CPI da Covid, nós sequer tivemos assento formal naquela CPI. Nós só tivemos o direito de fala por uma ação impositiva do então presidente da comissão, senador Omar Aziz, que impôs a presença feminina. Vossa Excelência, atendendo um pedido da bancada, e eu tenho muita honra de ser autora daquele projeto de resolução, Vossa Excelência implantou, a partir da sua gestão, nenhuma comissão nesta casa funcionará sem a presença feminina. Ou seja, Vossa Excelência tomou uma atitude nobre, uma atitude histórica. Ainda em relação às mulheres, Vossa Excelência implantou nesta casa a liderança feminina, e eu também tenho a honra de ser autora deste projeto de lei, de resolução que criou, na verdade, esta liderança. E a liderança feminina do Senado Federal, ao contrário de todas as casas legislativas do Brasil, essa liderança tem direito a destaque, essa liderança tem direito a encaminhamento, essa liderança não é apenas uma mise-en-scène, não é apenas uma aparência, é uma liderança de fato e uma liderança de direito. Mais uma vez, feita por Vossa Excelência aqui nesta casa. E por fim, já na sua saída, estabelece a esta liderança a estrutura para o seu funcionamento. Ou seja, nós temos estrutura e nós temos todo
todos os direitos dos quais os demais partidos aqui desta casa têm. Sem falar das suas prioridades na pauta feminina, das suas prioridades nas ações voltadas para todas as campanhas que são feitas em relação às mulheres. Vossa Excelência se tornou histórico e ficou imortalizado a partir das suas ações pioneiras nesta causa. E, por fim, presidente, eu queria fazer o destaque à sua defesa da democracia. Eu tive a honra de presidir a Comissão de Defesa da Democracia que Vossa Excelência criou aqui. Após o 8 de janeiro, aonde houve claramente uma tentativa de golpe no Brasil, esta casa deu um exemplo, não apenas para o Brasil, mas exemplo para o mundo, porque nós estivemos nos Estados Unidos pela Comissão de Defesa da Democracia, nós estivemos no Chile, nós estivemos no Paraguai, nós estivemos na Bolívia, nós estivemos em vários outros países, levando as ações da Comissão de Defesa da Democracia, e nós fizemos escola, porque também, nesses outros países, eles passaram a criar uma comissão semelhante do que foi adotada aqui nesta casa. Portanto, presidente, como líder do bloco Resistência Democrática, eu quero aqui nesta casa trazer a Vossa Excelência os meus cumprimentos. Os partidos que compõem o meu bloco tomaram uma decisão unânime de fazer o encaminhamento em relação à eleição do Davi Alcolumbre, que eu quero neste momento, presidente Davi, deixar para o senhor o meu apelo. Já vi alguns comentários da possibilidade de substituição desta comissão. A Comissão de Defesa da Democracia ela é necessária para o Brasil. A Comissão de Defesa da Democracia ela é necessária para o Congresso Nacional. Eu quero deixar aqui ao senhor o meu apelo, porque eu sei que da mesma forma como o presidente Rodrigo Pacheco, Vossa Excelência como presidente desta casa terá o compromisso pela democracia, terá o compromisso pelo nosso país, e já deixando aqui os meus cumprimentos e a certeza que essas pautas muito importantes, defesa da mulher e também da luta pela democracia, estará implantada na sua gestão, e já peço que esta mesa tenha a presença de uma mulher como titular, porque há 12 anos, presidente Davi, nós não temos uma mulher como titular na mesa dos trabalhos, e eu quero deixar também esse meu pedido a Vossa Excelência para que nós possamos ter a presença feminina. O nosso partido tem mulheres extraordinárias, como por exemplo a Daniela e tantas outras, que poderá representar com muita maestria as mulheres na mesa dos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado, senadora Elisiane Gama. Eu peço a atenção do plenário, eu peço silêncio ao plenário. Nós temos ainda a fala de líderes das bancadas. Por gentileza, peço silêncio ao plenário. Nós temos a fala agora, teremos a fala agora, pelo Podemos, o senador Carlos Viana. A todos, senadores e senadoras, meu bom dia. Uma data muito importante em nossas histórias e na história do Brasil, em que vamos escolher quem vai comandar o destino desse Senado para os próximos 2 anos. E antes, presidente Pacheco, eu quero dizer da minha alegria, como seu colega de bancada, em ter participado desse seu período na presidência do Senado. A história reserva a poucas pessoas a responsabilidade e o privilégio em sentar nessa cadeira e comandar os rumos do país. Salvo nossas diferenças em alguns pontos, digo e sempre lhe coloquei da sua preparação, da sua capacidade e principalmente da sua conciliação, que fez com que essa casa pudesse avançar em diversos temas, como já foi dito aqui, em momentos difíceis para o Brasil, mas que o Senado soube das respostas de imediato. Eu quero relembrar aqui o Covid, quando nós tivemos de nos reunir em emergência para dar apoio à população no auxílio emergencial, o Congresso não se furtou
em todas as questões, como a reforma tributária, a reforma de autonomia do Banco Central, o novo marco do câmbio, que eu tive o prazer de ser o relator por essa casa, o marco das ferrovias, que eu e Vossa Excelência conseguimos corrigir uma injustiça absurda com Minas Gerais na concessão das ferrovias, em que o dinheiro das primeiras concessões foram todas apenas para um estado e Minas Gerais ficou apenas a ver os trens passando. E nós nos juntamos para que, naquele momento, o governo que eu apoiava fosse obrigado, aceitasse a dividir com Minas Gerais pelo menos metade da concessão. O senhor pode levar a sua bagagem com tranquilidade de que só na renovação Minas receberá 6 bilhões e mais investimentos serão mais 8 a 9 bilhões de reais, presidente Rodrigo Pacheco. Então, o senhor, juntamente nesse trabalho, deixamos um legado de renovação da infraestrutura de Minas Gerais pelo trabalho desta casa. Hoje, nós podemos colher esses frutos. E eu quero também me colocar aqui aos senadores, aos candidatos, que aquele que assumir essa casa, que nós tragamos para a votação o que realmente preocupa a população brasileira hoje. Os brasileiros estão inseguros com a economia, os brasileiros estão evitando investimentos, o mercado externo está olhando o Brasil com desconfiança, porque nós não temos estabilidade suficiente nas decisões da área econômica. Porque na área política, esse Congresso tem dado respostas sempre efetivas ao mundo de que a democracia, as leis, a Constituição serão sempre respeitadas por acordo, mas principalmente por interesse da população. Então, quem chegar, substituindo agora o presidente Rodrigo Pacheco, que o presidente ou a presidenta, que chegue pensando em que a população espera de nós, votações de propostas que gerem mais emprego, votação de propostas que reduzam os custos do governo. A população pede e exige de nós que tenhamos um Estado em que a iniciativa privada tenha mais liberdade e o Estado gastando cada vez menos apenas com o que importa. Que nós, congressistas, que nós possamos reduzir os nossos custos, que nós possamos nos tornar cada vez mais responsáveis com o gasto. Hoje somos, mas precisamos dar importância efetiva àquilo que a população nos dá e dar retorno com o básico que eles nos esperam. Economia, fazemos com que o imposto tenha realmente o valor devido, porque é caro viver nesse país, trabalhar e gerar emprego e renda. Nós temos que ser o primeiro exemplo dessa história, tornar o Congresso mais leve à população nos custos, pensarmos essa estrutura sem perdermos a nossa capacidade de trabalho. E em seguida desejar a todos os outros líderes diálogo, responsabilidade como sempre e a visão de que o Brasil precisa de nós para que a gente atravesse essa fase e nós voltemos a crescer sempre com um país de todos, um país em que a gente precise pacificar todas as diferenças. Esse Congresso terá uma grande responsabilidade daqui para frente. Parabéns, senador Rodrigo Pacheco, por sua história, por essa permanência. Estaremos juntos aqui nesses anos que nos restam ainda dados pela população. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Carlos Viana. Concedo a palavra ao senador Eduardo Girão, pelo Partido Novo. Presidente Rodrigo Pacheco, senhoras, senhores senadores. Senhor presidente, o senhor pode pedir silêncio aí ao plenário, pelo amor de Deus? Perfeito. Eu peço uma vez mais, acho que pela quinta vez, silêncio ao plenário do Senado Federal, a todos os nossos visitantes, são muito bem-vindos, as nossas assessorias são indispensáveis, os senadores são essenciais, mas eu peço que todos permaneçam em silêncio para que possamos ouvir o encaminhamento das lideranças sobre as candidaturas e as indicações de candidaturas. Por isso, eu peço uma vez mais silêncio ao plenário do Senado Federal, sob pena de precisar reduzir o número de pessoas no Senado Federal para que tenhamos viabilidade de continuidade da sessão. Por isso, senador Fabiano Contarato, senador Jaime Campos, senador Efraim Filho, ocupe o seu lugar, por gentileza, senador Sérgio Moro, senador Davi Alcolumbre, permaneça no seu lugar.
Senador Eduardo Girão, com a palavra pelo Partido Novo. Presidente Rodrigo Pacheco, ao longo de sua gestão no Senado Federal, nós tivemos muitos embates, sempre de forma respeitosa, saudável. Isso faz parte da democracia. Quero dizer que eu sou daqueles que acredita que a gente pode ser adversário no campo das ideias, jamais inimigos. E uma coisa, tenho muitas discordâncias da sua gestão, inclusive o colega Cajuru, que há pouco falou de impeachment de ministro do Supremo. Eu acho que foi uma falha de sua gestão não colocar o pedido de impeachment, das dezenas que estão nessa gaveta, porque se perder no voto, a população fica sabendo exatamente quem é quem, qual é a verdade. Isso não desmoraliza a casa. Muito pelo contrário, essa atitude, ela faria com que a casa se levantasse perante a nação, porque em 200 anos do Senado Federal, nós nunca analisamos um pedido de impeachment, e esse é o problema do Brasil hoje, número 1. Com o desrespeito constante do Supremo Tribunal Federal, de alguns ministros, porque a instituição é muito importante para o Brasil, mas alguns ministros, com seus excessos, têm deixado essa casa, no meu modo de ver, respeito quem pensa diferente, totalmente desmoralizado. Então, eu quero reconhecer que o senhor sempre prezou, por mais que eu discorde dessa questão de uma falha de não colocar o pedido de impeachment, mas o senhor sempre prezou pela liturgia do cargo. O senhor sempre respeitou posições divergentes, sempre ouviu o contraditório, sempre foi muito respeitoso, e eu tenho a obrigação moral de testemunhar isso e dizer que o senhor buscou, dentro do seu limite, a pacificação. Isso é muito importante. Então, eu quero apenas lhe desejar tudo de bom para a sua vida, os seus objetivos, os seus destinos, né? E dizer que o Novo e vai encaminhar o meu nome. Eu estarei na tribuna daqui a pouco para fazer a defesa da minha candidatura perante os colegas. E também queria, assim que o senhor ler o rito aqui, eu quero fazer uma questão de ordem, já quero deixar consignado por escrito. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, senador Eduardo Girão. Também desejo boa sorte a Vossa Excelência. Gostaria de fazer um registro, antes de passar a palavra ao próximo líder, que hoje é o aniversário da nossa ex-senadora por 2 mandatos, Cátia Abreu, que nos visita no plenário do Senado Federal. A quem nós desejamos muitas felicidades e vida longa. Minha pasta está garantida aqui, viu, Davi? A minha pasta permanece comigo. Senhor presidente. Com a palavra, senhor presidente, líder. Só para registrar a presença do governador do Amazonas, Wilson Lima. Registrado, seja muito bem-vindo, governador do Amazonas, Wilson Lima. Eu peço uma vez mais silêncio ao plenário do Senado Federal, aos nossos visitantes, são todos muito bem-vindos, mas eu peço, por favor, silêncio. Ouçamos agora o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, o que torna alguém permanente, o que torna alguém imortal, é o papel que vem a cumprir para os tempos posteriores da história. Nos primórdios da civilização humana, senhor presidente, a imortalidade, a permanência, era alcançada pelos feitos que se tinha nas guerras, nas condições de oficiais, pelo heroísmo praticado em momentos de conflito. Na contemporaneidade, na evolução da civilização humana, com o advento do racionalismo, com o advento do iluminismo, com o advento da era da razão, das letras, com o culto ao
conhecimento e com os valores fundados após as revoluções democráticas do século XVIII, a norte-americana, a inglesa e a francesa. O que torna alguém permanente é a defesa dos valores conquistados por essas revoluções democráticas. Qual o primeiro dos valores que essas revoluções democráticas nos trouxe, presidente? O valor universal da igualdade jurídica perante a lei. O valor universal da democracia e da sua permanência como o melhor dos regimes políticos que poderia existir para a espécie humana. Senhor presidente, o meu primeiro voto a Vossa Excelência, a presidência dessa casa, Vossa Excelência o lembra, se processou em um encontro que tivemos, em que eu dizia, não sou profeta, mas vaticinava, presidente, o biênio que o senhor assumiria naquele momento seria o mais dramático desta cadeira que o senhor ocupa, da presidência do Senado e do Congresso Nacional. O senhor lembra, presidente Rodrigo Pacheco, eu acrescentei, a cadeira que o senhor vai ocupar, num passado não tão distante, foi vilipendiada, foi conspurcada. No exercício da presidência do Senado e do Congresso Nacional, um antecessor seu havia declarado vaga a presidência da República, quando o presidente da República estava no exercício do governo e diante das tropas legalistas, reagindo a um golpe de Estado que levou esse país a 21 anos de torturas, de trevas, de arbítrio. Eu disse a Vossa Excelência naquele dia, naquela noite, o senhor tem a condição e a possibilidade, quase 60 anos depois, de prestar redenção a essa cadeira da presidência do Senado e do Congresso Nacional. Presidente Rodrigo Pacheco, é chegado o dia 1º de fevereiro de 2025, vosso último instante nesta cadeira, que no passado foi conspurcada, quando a presidência da República foi declarada vaga. É com alegria e com enorme honra e orgulho que digo, Vossa Excelência cumpriu sua missão com enorme amor, dedicação, zelo aos brasileiros e ao maior patrimônio que os brasileiros poderiam ter conquistado nos últimos 40 anos, a sua democracia. O senhor praticou a redenção da cadeira da presidência do Congresso. A mesma cadeira que outrora consumou um golpe de Estado, é agora a cadeira que foi sentada por alguém que nos momentos mais dramáticos da democracia brasileira afirmou em alto e bom som, não passarão. É de se destacar a vossa presença no 30 de outubro de 2022, na sede do Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que a vontade democrática do povo que fosse manifestada naquele dia seria respeitada. O senhor foi o primeiro dos presidentes das casas para defender a institucionalidade, mas, sobretudo, a conquista dos brasileiros à democracia. Há de se destacar o papel que o senhor cumpriu no 8 de janeiro. E estão sob essa mesa, estão nesta mesa, dois personagens daquele dia que vivemos juntos, senador veneziano, Vossa Excelência e o presidente Rodrigo Pacheco, que não titubeou, mesmo fora do Brasil, tomou as providências necessárias para retornar, para defender mais uma vez a democracia brasileira da ameaça da ruptura e do golpe de Estado que se praticava. Isso, per si, seria o suficiente, mas o senhor fez mais. Aprovou, sob a cadeira dessa casa, a primeira reforma tributária da história desse país sobre a égide da democracia em 60 anos. O senhor não esqueceu o vosso estado de Minas Gerais, depois de mais de 30 anos, de um dos estados que tinham mais crônicos problemas de endividamento do país, junto com o presidente da República, aprovou um programa de renegociação das dívidas. O senhor, sob vossa presidência, aprovou o novo arcabouço fiscal que hoje dá tranquilidade aos brasileiros e é resultado dos números que celebramos de melhoria da vida dos brasileiros. Por fim, presidente, eu queria dizer, o senhor não faltou 1 milímetro ao
compromisso não com este senador ou com qualquer partido político, mas com compromisso com a maior conquista dos brasileiros, a sua democracia. Por fim, hoje para nós amapaenses, em particular do meu estado, é razão de muito orgulho estar aqui com meu companheiro, senador Davi Alcolumbre, que muita honra me dá de ter estado com ele desde o primeiro momento no ano 2014, quando anunciei que ele era candidatura à presidência, era candidatura ao Senado da República pela Amapá, para continuar o processo de transição geracional da política amapaense. Davi, o seu retorno no dia de hoje à presidência do Congresso é razão para todos os amapaenses de orgulho, mas é também de tranquilidade para o Brasil. Sem Davi, não teria PEC da transição. Foi o papel dele aqui no Senado que construiu isso. Sem Davi, não teria arcabouço fiscal. Foi o papel dele aqui no Senado e no Congresso Nacional que construiu isso. Sem Davi, presidente Pacheco, o senhor há de convir, também não teríamos reforma tributária. É com muita alegria que hoje eu digo a Vossa Excelência que vosso compromisso com a democracia tem uma dívida de todos os brasileiros para com o senhor e que amam a democracia com o melhor regime político. E é com enorme honra que digo que, mais uma vez, um companheiro amapaense presidirá esse Senado da República para continuar unindo os brasileiros e reconstruindo o país. Muito obrigado, senador Randolfo Rodrigues, por suas palavras. Dando sequência, eu peço a atenção do plenário para um breve comunicado antes de passar a palavra ao próximo líder partidário, que esta presidência recebe o ofício número 03 de 2025, que diz, nos termos do parágrafo 6º do artigo 65 do Regimento Interno do Senado Federal, a bancada do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, indica como líder o senador Plínio Valério. Portanto, a bancada do PSDB, composta nesse instante pelo senador Oriovisto Guimarães, senador Stevenson Valentim e senador Plínio Valério, indica este último competente senador, Plínio Valério, como líder da bancada do PSDB, já com as anotações no sistema do Senado e no painel. Peço silêncio ao plenário. Ouviremos agora o líder do Partido dos Trabalhadores, senador Rogério Carvalho. Senhor presidente, antes de mais nada, eu quero agradecer a Vossa Excelência e cumprimentar a Vossa Excelência por esses 4 anos que eu fiz parte da mesa diretora do Senado, ao vosso lado, ao seu lado, como terceiro secretário, depois como primeiro secretário. E a forma como Vossa Excelência conduziu os rumos desta casa do ponto de vista administrativo e, mais importante ainda, como Vossa Excelência se conduziu num dos momentos mais duros da nossa história, que foi na defesa da democracia. Eu cito 2 momentos marcantes para estarmos neste momento vivendo num regime democrático e vivendo na retomada de um país que volta a ser grande, volta a ser o gigante que está acordado. O primeiro, no momento da pandemia, quando Vossa Excelência tomou a iniciativa, por demanda dos parlamentares e pelo clamor do povo brasileiro, de apresentar o projeto de lei das vacinas, e quando nós criamos a CPI da Covid, que foi fundamental para que aquele projeto ganhasse materialidade e se transformasse na salvação de milhões de vidas de brasileiros e brasileiras. O segundo momento, quando enfrentou a
acolhendo o debate da defesa da democracia e assumindo o protagonismo da defesa da democracia como uma grande frente política apartidária, não apartidária, suprapartidária, porque toda a disputa política ela tem vários partidos, mas suprapartidária. Este foi um momento de grande importância para estarmos aqui hoje, vivendo em plena democracia, retomando a normalidade institucional. Vossa Excelência foi fundamental. Como foi fundamental na comemoração dos 200 anos que o Senado brasileiro mostrou toda a sua força, toda a sua importância ao longo de 2 séculos de existência do nosso país, como império ainda e depois como república, com a presença do Senado Federal. Quero aqui dizer que o Partido dos Trabalhadores apoia a candidatura do senador Davi Alcolumbre. E quando me perguntam sobre como será essa gestão, a presidência do Senado, sob o comando de Davi Alcolumbre, eu digo que vai ser muito tranquila, mas muito combativa. Primeiro porque eu fui líder junto com Davi Alcolumbre. Eu sei exatamente como ele trabalha, eu sei exatamente o quanto ele privilegia o debate junto aos líderes partidários. Eu sei o quanto ele vai valorizar as lideranças partidárias na construção da pauta deste Congresso. E não só as lideranças partidárias, como os líderes do governo no Senado e o líder do governo no Congresso. Conversando com Davi, ele me disse uma frase que eu considero basilar para estabelecer a linha com a qual ele vai se conduzir à frente do Senado da República. Ele disse que quem foi eleito para presidir o Brasil foi o presidente Lula. O povo o escolheu. E ele não vai criar nenhum tipo de dificuldade, a não ser ajudar para que nós, porque aqui não é só o presidente Lula que governa o Brasil, é o presidente Lula, os representantes das casas legislativas, mas que ele vai buscar o entendimento e a construção dos caminhos para que a gente possa fazer deste país o que ele é e o que ele tem vocação, o grande Brasil que é o que nós somos. Esse gigante que tentaram adormecer, ele está acordado de novo e ele vai dar passos largos no sentido de se consolidar como uma grande potência econômica, política e social. E eu tenho certeza que a presidência do Senado, sob o comando sob a presidência do senador Davi Alcolumbre, contará com o apoio dos líderes partidários e teremos condição de transformar o Brasil nesse gigante, que não é mais um país do futuro e que precisamos olhar como um país do presente e precisamos deixar de lado pequenas questões e garantir que este país seja o que ele pode ser, porque ele tem vocação de ser um grande país, uma grande potência econômica, social e política no cenário mundial. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Rogério Carvalho, pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Concedo agora a palavra ao líder do União, senador Efraim Filho. Na sequência, pela liderança do PL, o senador Carlos Portinho, líder do União. Senhor presidente, uma rápida palavra, até porque os discursos que já me antecederam já trouxeram muito do cenário do dia de hoje. Mas como líder do União Brasil, primeiro a missão de fazer o encaminhamento do nome do senador Davi Alcolumbre, em nome da nossa bancada, para poder
presidir essa casa. Davi é um homem que já tem experiência, maturidade, enfrentou os desafios dessa cadeira e está plenamente preparado e qualificado para dar continuidade a uma agenda que dialoga com a vida real do brasileiro, a agenda econômica, né? Sabemos dos desafios, os desafios de uma inflação que sobe, de preços que aumentam, né? Então, toda essa quadra desafiadora da agenda econômica do Brasil vai estar presente. Segunda fase da reforma tributária, imposto sobre a renda e o patrimônio, a agenda da segurança pública, a agenda da violência que pequenas, médias, grandes cidades enfrentam. Então, o Davi sabe que contará com a bancada do União Brasil. Falo em meu nome, falo em nome dos nossos senadores Jaime Campos, Dorinha Seabra, dos senadores Alan Rick, do senador Márcio Bittar, do senador Sérgio Moro. Então, a bancada do União Brasil se sente representada nessa indicação do senador Davi Alcolumbre para a presidência. Queria também elogiar, né, a condução de Vossa Excelência. Sempre buscou no diálogo e no consenso a solução dos conflitos. Raras vezes, apenas quando foi extremamente necessário, o enfrentamento era a solução. E quando foi preciso, você teve a firmeza para fazê-lo. Mas foi na busca do consenso, na busca do diálogo, composição de estadista, que Vossa Excelência conduziu essa casa por 4 anos, né, vindo ali da experiência do seu primeiro mandato ainda, foi alçado a esse posto e soube exercê-lo com a dignidade, né, e a qualificação que Vossa Excelência tem. Para concluir, disse que era breve, mas me cabe também elogiar o trabalho de toda a mesa diretora em nome de um pilar de sustentação que esteve ao seu lado em todos esses momentos. O nosso vice-presidente, senador Veneziano Vital. Sempre que o era necessário, ou às vezes não apenas necessário, mas oportuno, Veneziano soube lhe substituir à altura, engrandeceu a Paraíba e também merece de nós os parabéns por essa recondução, meu conterrâneo veneziano. E aproveitando a oportunidade de falar em conterrâneo, né, saudar a presença em plenário, passou por aqui o nosso deputado federal Hugo Mota, né, que com a expectativa de consolidar uma vitória hoje no plenário da Câmara dos Deputados, alçará também a Paraíba a uma posição de protagonismo no cenário nacional. E esperamos, senador veneziano, senador Everton, senador Chico, que essa relação Hugo-Davi possa fortalecer o diálogo entre as duas casas. O Congresso Nacional vive um momento, né, de relação com tensão interpoderes, na relação com o Executivo, na relação com o Supremo Tribunal Federal, e ter um Congresso Nacional agindo de forma junta, conjunta, unida e com diálogo é a melhor forma de fortalecer a nossa posição nessa mesa diante da agenda que é importante para o Brasil e não apenas para os governos. É o encaminhamento do União Brasil, senhor presidente. Obrigado, líder Efraim Filho, pelas palavras. Concedo a palavra à liderança do PL, senador Carlos Portinho. Senador Carlos Portinho ocupa a tribuna. Peço que se garanta o microfone para o senador Carlos Portinho. Obrigado, senador Rodrigo Pacheco, presidente dessa casa. Só um minuto, senador Portinho. Senador Portinho, peço desculpas a Vossa Excelência. O nível de ruído ainda está muito elevado no plenário do Senado. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que possam ocupar os seus lugares. Peço aos nossos visitantes, são muito bem-vindos, mas que possam garantir o silêncio necessário para que possamos ouvir os oradores. Senador Davi Alcolumbre, peço que ocupe o seu lugar. A movimentação do senador Davi Alcolumbre é um fator de ruído. Senador Davi Alcolumbre ocupa o seu lugar. Senhor presidente. Peço silêncio ao plenário, os nossos visitantes. Eu estaria quebrando o regimento interno se eu pedisse 1 minuto pela ordem? A palavra está com o senador Carlos Portinho, o senador Magno Malta, e encerrada a fase de liderança, eu lhe dou a palavra por 1 minuto. Eu lhe darei uma parte, senador. O senador Carlos Portinho pode fazer uma parte também. Senador Carlos Portinho tem a palavra. Senador Rodrigo Pacheco, em todas as nossas divergências, sempre manteve o respeito que é recíproco, e fico feliz que Vossa Excelência volta ao nosso convívio aqui nesse plenário, nessa tribuna, e
o Brasil agradece aos 2 mandatos que Vossa Excelência teve. Eu quero me dirigir ao nosso candidato do PL, o senador Davi Alcolumbre. O PL tem líder, e o líder do PL chama-se Jair Messias Bolsonaro, o maior líder da direita que esse país já viu. E todas as conversas que nos levaram à composição para a indicação do candidato senador Davi Alcolumbre à presidência do Senado foram conduzidas pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas, de forma democrática, como é o PL, levou a nossa bancada, que por extensa maioria, amplíssima maioria, decidiu acompanhar, o que é óbvio, o seu líder, Jair Messias Bolsonaro. Essa composição, ela resgata o que é de mais democrático nesse Senado e a sua tradição, que o partido, o segundo maior partido dessa casa, que é o PL, dando as boas-vindas à nossa senadora Eudócia, nossa 14ª, ou somos 14 senadores, e nossa primeira mulher na bancada, que fique registrado, que nos representa, e todas as mulheres do PL, senadora Eudócia. Nós voltamos a ocupar os espaços dessa casa, porque aqui é uma casa de pares, em que os partidos, no seu tamanho, têm a proporcionalidade da presidência das comissões. E isso, senador Davi, é o primeiro compromisso que Vossa Excelência não fez só com o PL, mas com todos os partidos. Vossa Excelência, com isso, permite, e a indicação que eu faço à primeira vice do senador Eduardo Gomes, senador de grande articulação com todos os senadores, com todos os partidos, um senador de diálogo, que nos representou, inclusive, no Congresso Nacional, pela sua capacidade, ocupe na sua gestão, senador Davi, a primeira vice-presidência do Senado, que é o primeiro cargo mais importante da mesa na sequência da presidência, ou abaixo da presidência. Esse acordo permite que os partidos ocupem proporcionalmente a presidência das comissões, e o PL cumprirá na íntegra, como foi feito, e peço a todos que cumprem. E, por isso, a indicação dos nossos parlamentares à Comissão de Infraestrutura do Senado e à Comissão de Segurança Pública, porque teremos um local de um debate democrático, compreendendo as nossas diferenças, convivendo com as nossas diferenças e construindo, eu espero, nas nossas divergências, porque não deixaremos de ser, senador Davi, oposição ao governo, naquilo que o governo atinge ou faz mal ao nosso país. E nós aqui já demos exemplos, vários, que buscaram inclusive salvar o próprio governo, como na reforma tributária, a minha emenda que concedeu o benefício ao setor da cultura, como mais recentemente na última votação, senadora Damares, do BPC, da maldade que seria feita aos idosos e às pessoas com síndrome de Down que teriam seu benefício cortado. Nós, senador Jacques Wagner, por acordo, conseguimos evitar o mal, porque nós construímos nas nossas diferenças e buscamos as convergências possíveis, com respeito aos senadores. Respeito, presidente Davi, às prerrogativas parlamentares, que eu não tenho dúvida, senador Marcos Duval, que o senador Davi, pela sua capacidade de agregar, de articular, e pela sua coragem, senador Renan Calheiros, que já demonstrou diversas vezes, com muito respeito a todos os pares, mesmo na disputa,
ele terá para elevar o Senado Federal, porque foi na nossa fragmentação, na nossa divisão, que o Poder Judiciário, principalmente, avançou sobre as nossas competências legislativas, que o Poder Executivo, muitas vezes, avançou sobre essa casa, e que é importante que a sua coragem restabeleça. É importante por isso, e eu peço voto a todos, seguindo a liderança do presidente Bolsonaro, no senador Davi Alcolumbre. E daqui dessa tribuna, eu faço um apelo ao meu colega senador astronauta Marcos Pontes. Vamos unidos, porque é essa união que vai nos fortalecer. Ninguém vai à Lua sozinho, ninguém chega nesse Senado sozinho, ninguém vai deliberar e colocar em pauta um projeto sozinho. É preciso articular, é preciso agregar e é preciso reconhecer que a força está lá fora, que vem do povo, que emana do povo, como diz a nossa Constituição, e nós aqui sozinhos não fazemos nada, nada, a não ser ganhar likes ou iludir os outros. Eu quero dizer a toda a bancada do PL, sigam o presidente Jair Bolsonaro na sua indicação, como eu, como líder, farei e peço a todos, e a todos os senadores, cumpram o acordo que foi feito, que é para o bem do Senado, é para que a nossa coesão nos fortaleça, respeitando, concluo aqui, a candidatura de qualquer senador, que é legítima, pode não ser apropriada, mas é legítima, como do senador Girão, que por diversas vezes, daqui dessa tribuna, subiu e foi voz de muitos. Mas, ao descer, saberá construir com todos nós. Não podemos rachar o partido, devemos unir o Senado e, por isso, voto em Davi Alcolumbre. Eu vou pedir, se tiver ainda 2 minutinhos, 2 minutos, ao senador Magno Malta, porque fosse qualquer um dos meus colegas do partido, eu pediria também. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, hoje eu estou de paletó, porque hoje é um dia de votação e eu resolvi vir de paletó hoje. Mas eu gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência ao final do seu mandato. Ao longo dos 2 anos que convivi com Vossa Excelência, em nenhum momento fui desrespeitado por Vossa Excelência, dentro do meu estilo, em que diversas vezes, nesse plenário, cobrei Vossa Excelência, como presidente da minha casa, e Vossa Excelência, todas as vezes, foi cortês, se mantendo na sua posição, e a razão pela qual eu pedi esse à parte, não vou fazer comentário sobre o que aconteceu e o que está acontecendo no Brasil. Não vou falar nada de preço de café nem de picanha, não vou perder tempo com isso. Mas o espectro político em que eu... O espectro político em que defendo e faço parte é um espectro político, senador veneziano, em que estou na posição onde a história me colocou, na oposição. E o faço de maneira muito clara e responsável. E aqui eu bradei diversas vezes sobre o ativismo judicial, que não é nada novo na minha vida, porque esse não é o meu primeiro mandato, já é o meu terceiro. E já no meio do meu primeiro, eu já falava de ativismo judicial. Aliás, quase todos os ministros do Supremo, com raras exceções, eu não sabatinei. E essa casa é quem os aprovou, e é essa casa que
deles têm que cobrar. E a grande dívida com o país, e esse ativismo e essa ditadura da toga no Brasil, eu sempre disse, há uma responsabilidade nossa, há uma responsabilidade dessa casa. Para a primeira pessoa que eu informei, senhor presidente, de que não teria o meu voto, foi para o próprio candidato Davi Alcolumbre. Davi é de boa convivência, não tem quem possa negar isso. É uma pessoa de bom relacionamento, não tem quem possa negar isso. Respeitoso, mas o espectro político onde ele faz política, que é o mesmo espectro de Vossa Excelência, não é o meu. Quando o nosso líder do PL, o nosso querido senador Portinho, disse sobre a liberdade do partido, respeitando os seus membros, e o partido entendeu, então, em que esse espectro político que é o sistema já tinha voto suficiente, muito bem alinhado, para eleger o senador Davi Alcolumbre, o partido então decide ocupar espaços que é perfeitamente respeitável e os seus membros, veja só, que tem um membro do PL que é candidato. Colocou a sua candidatura, que é o Marcos Pontes, para mostrar que o PL não é um partido que impõe ditadura, senão teria tirado a candidatura dele. Não o fez. Então, por isso, senhor presidente, por conta do espectro que eu defendo, aquilo que eu falo nessa casa, nas tribunas, e por conta daquilo que eu sempre disse nas ruas, ao povo do Estado do Espírito Santo, de que eu faria, essa é a razão pela qual eu já declarei em diversos lugares, e agora as pessoas fazem as suas declarações favoráveis e eu faço a minha. Por essa razão, eu não votarei no senador Davi Alcolumbre, nesse momento, respeitando a posição de todos, por conta do espectro político onde eu defendo, onde eu faço política e tenho feito ao longo desses 2 anos, quando Excelência, lhe desejo toda a saúde do mundo, a você, a sua família, ao seu futuro. A política é uma coisa absolutamente incerta e nós somos aquilo que verbalizamos, nós somos aquilo que praticamos, e então agradeço essa convivência de 2 anos com Vossa Excelência, que nunca me tirou a palavra, muito pelo contrário, sempre me deu a palavra, mesmo sem eu estar escrito, como está acontecendo hoje, né? Que eu não sou líder de nada, e Vossa Excelência está me dando a palavra para que eu possa verbalizar, respeitando o querido amigo Davi Alcolumbre, mas o espectro político do governo, essa cooperativa da ditadura do proletariado que dirige o país hoje, não faz parte, eu não comungo, não convivo, respeito, mas por conta disso, o meu voto será contra o senador Davi Alcolumbre. Obrigado, senador Magno Malta. Senadora Leila Barros, pela liderança da bancada feminina do Senado Federal. Líder Leila Barros. Foi ao banheiro. Pela liderança do Progressistas, senadora Tereza Cristina. Presidente Rodrigo Pacheco, caros colegas, hoje o senhor encerra a sua participação como presidente dessa casa. Eu quero lhe desejar muita sorte na sua missão, agradecer a maneira respeitosa, educada com que sempre nos tratou e realmente dizer para o senhor que eu espero que o senhor tenha muito sucesso na sua nova missão, se for ser candidato ao governo de Minas Gerais, enfim, o que o senhor escolher pela frente para a sua vida política. Desejar ao meu querido amigo Davi Alcolumbre, não estivemos juntos aqui na sua presidência, eu acompanhei quando era ministra, como deputada federal, ministra, colegas que fomos no Democratas, né?
dizer que eu também lhe desejo muita sorte, lhe dizer que nós precisamos de um Congresso cada vez mais altivo, cumprindo o nosso papel, que os brasileiros esperam dessa casa, com coisas importantes que nós temos que colocar na pauta. O presidente Pacheco fez a pauta econômica dessa casa acontecer, mas nós ainda temos, pelo volume de projetos que o nosso país precisa, o mundo hoje é muito dinâmico e nós precisamos de comissões que funcionem logo, presidente Alcolumbre, que sejam logo colocadas ativamente para que os projetos que nós precisamos, tão importantes para o nosso país, possam acontecer. Então, eu quero desejar sorte aos dois, ao que sai e ao que entra. Muito obrigada. Senadora Leila Barros, pela liderança da bancada feminina. Obrigado, senadora Tereza Cristina, pelas palavras. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, eu cumprimento o senhor, nosso vice-presidente, senador Veneziano, assim como toda a nossa mesa diretora da atual gestão. Desejando, reforçando os votos de que o seu retorno ao nosso convívio seja o mais profícuo, aqui, não aí no público, mas aqui embaixo, mas assim, dizer, Pacheco, foram anos de muita troca, não só de você com os demais senadores, mas com a nossa bancada. Foi através, sob a sua liderança, que você instituiu a bancada feminina e que agora, ao final do ano, nos deu a estrutura e certamente sairá nessa transição da sua saída para o senador Davi, a estrutura física para que possamos fazer uma atuação melhor ainda para 2025, já em março, fazendo essa transição também da liderança feminina, outra senadora, assim como a Procuradoria, outras senadoras irão comandar. Mas dizer você, Pacheco, que você foi um grande presidente. Podem falar o que for, você foi um homem de pulso nos momentos mais difíceis deste país e deste Congresso Nacional. Brasileiro, e muitas vezes nós aqui dentro dessa casa, temos a memória muito seletiva e muito curta. Lembrar da Covid-19, dos momentos que nós passamos madrugadas, revendo o marco legal nesse país, para que os estados tivessem recursos, insumos, vacinas, o 8 de janeiro, enfim, você sempre com espírito moderador, apaziguador, um homem de alma democrática, um implacável defensor. Você é um grande exemplo do que é ser um homem que entende a sua missão como político, mas que tem a alma pública, uma alma com espírito coletivo e que muitas vezes foi fundamental para a tomada de decisões, muitas vezes impopulares, muitas vezes incompreensível por muitos, mas que no fundo foram importantíssimas naqueles cenários. Então quero te agradecer porque foi uma experiência muito bacana, tanto da minha parte pessoalmente com Vossa Excelência, mas acima de tudo com o companheiro Rodrigo Pacheco. E desejar ao Davi muita sorte, bom senso, que você consiga, Davi, eu acho que você já conseguiu, nesse primeiro momento, unir extremos nessa casa, posições nessa casa muito divergentes. Isso mostra a sua capacidade e o maior desafio que você vai ter para os próximos anos. Como o senador Efraim falou, nós precisamos nos conectar com a pauta do mundo real. E a pauta do mundo real é a pauta econômica, é a pauta do meio ambiente, é a pauta ambiental nesse país, é a pauta dos direitos humanos, principalmente aquelas que tratam dos mais vulneráveis, que nós precisamos ter alma aqui. A pauta do mundo real não é dentro desta casa. A pauta do mundo real será do presidente, que terá capacidade de unir essas
nossas divergências em prol daqueles que, de fato, precisam de uma melhor atuação de todos nós dentro dessa casa. E eu acredito muito na sua capacidade. Independente do governo que esteja, a nossa missão nessa casa é fazer que o país funcione, que o país se una e que o país respeite, principalmente, os direitos democráticos de cada cidadão nesse país. Eu gostaria de reforçar o papel de uma candidata aqui, mulher, senadora Soraya Tronic, que é mulher, representa a nossa bancada. Quero lembrar aos colegas que as mulheres aqui nessa casa existem, elas são mulheres fortes, são mulheres aguerridas, mesmo daquelas que não terão poder de votar hoje. E certamente a próxima liderança terá um papel fundamental nessa casa, de estarmos todas juntas, debatendo as pautas importantes para as mulheres, para as famílias e para a sociedade brasileira. Então, desejo, Pacheco, veneziano que está sendo reconduzido, Chico, o Everton, meu colega de partido, né? A vocês que estão saindo, outros reconduzidos, muito sucesso, estaremos juntos fazendo um trabalho, se Deus quiser, profícuo e importante para o país, e desejo muito bom senso e tranquilidade de diálogo, de unir as pontas, para que a gente dê o melhor exemplo possível à sociedade brasileira de diálogo e respeito mútuo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senadora Leila Barros, por suas palavras. Pelo Republicanos, líder Messias de Jesus. Presidente Rodrigo Pacheco, quero inicialmente registrar a presença em plenário do nosso governador de Roraima, o governador Antônio Denário. Também cumprimentar o futuro presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, que aqui estava presente, acompanhado do ministro Silvio Costa, nosso querido Silvinho. E dizer, presidente Rodrigo, que eu tenho muita alegria de dizer que, com muita honra, fui membro da mesa diretora que Vossa Excelência presidiu até aqui. Vossa Excelência sempre foi correto, coerente e respeitoso com todos. E até mesmo nos momentos mais difíceis, Vossa Excelência sempre manteve o equilíbrio e não se exaltou em momento algum. O seu legado na história como presidente do Senado Federal haverá de ser reconhecido muito em breve pelo Brasil e pelo seu estado de Minas Gerais. Vossa Excelência, em momentos muito difíceis, se portou como grande estadista, defendendo os interesses reais da República. E eu estendo meus cumprimentos a Vossa Excelência e ao nosso querido veneziano Vital do Rego, nosso vice-presidente, bem como a alegria de estar com toda a mesa diretora presidida por Vossa Excelência. Eu quero dizer, presidente Rodrigo... Senador Messias, eu peço licença a Vossa Excelência, eu peço a atenção do plenário. Senhores senadores, senhoras senadoras, peço que ocupem seus lugares, peço aos nossos visitantes que possam também ter a compreensão de conferir um pouco mais de silêncio no plenário do Senado. São todos muito bem-vindos, mas peço a compreensão de todos. Peço que os senadores voltem aos seus lugares para que possamos ouvir. Já estamos na fase final dos encaminhamentos das bancadas. Em instantes, ouviremos os candidatos. Por isso, peço ao senador Márcio Bittar, senador Flávio Arnes, senador Carlos Fávaro, senadora Tereza, que possamos ocupar os assentos para, em instantes, iniciarmos a apresentação dos candidatos a presidente do Senado. Senador Messias de Jesus, Vossa Excelência tem a palavra para concluir. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, eu quero dizer que Vossa Excelência, além de ter feito muito pelo Brasil, eu tenho uma gratidão muito pessoal a Vossa Excelência, porque foi sob o seu comando que uma emenda de minha autoria, a Lei 14.182, que aprovou a privatização da Eletrobras, garantiu a
construção do linhão de Tucuruí de Manaus a Boa Vista. E essa minha emenda está sendo concluída, o linhão de Tucuruí e Roraima deixará, graças a Deus e ao Congresso Nacional, aos senadores aqui que eu agradeço a todos, Roraima deixará de ser o único estado não interligado ao Sistema Nacional de Energia Elétrica. Quero cumprimentar o senador Davi Alcolumbre, grande brasileiro, grande amazônida, que volta à presidência do Senado Federal. Volta como um grande conciliador que sempre foi, ouvindo todos os partidos. E o nosso partido, Republicanos, terá a senadora Damares Alves como presidente da Comissão de Direitos Humanos. E isso nos alegra, e principalmente por ser o senador Davi, que volta ao comando dessa casa, que fez grande trabalho pelo Brasil e pela Amazônia. Portanto, o Republicanos se junta à União ao Brasil e declara apoio integral dos seus membros à presidência do senador Davi Alcolumbre. Muito obrigado, senador Messias de Jesus. Gostaria de registrar a presença do governador de Roraima, Antônio Denário, assim como do governador do estado do Amapá, nosso querido Clécio Luiz, que nos honra com sua presença, e também o ex-governador, hoje ministro de Estado, Valdez Góes. Sejam muito bem-vindos, governadores, ex-governadores, à Casa da Federação. Não há mais lideranças partidárias que desejam encaminhamento. Líder Jacques Wagner. Presidente, cumprimentando Vossa Excelência, todos os membros da mesa diretora que encerra seu mandato hoje, cumprimentando a todas as senadoras e senadores, desejando a todos um 2025 de muita paz, de muito êxito e de prosperidade para a nossa gente. Eu quero, presidente, em nome da liderança do governo, já que o posicionamento é partidário, primeiro agradecer a Vossa Excelência esses 2 anos que eu, como líder do governo, tivemos a oportunidade por diversas vezes de nos encontrarmos, de discutirmos, e efetivamente agradeço a Vossa Excelência a postura ampla, aberta, uma postura serena, uma postura, como Vossa Excelência gosta de dizer, acima de tudo, de defesa da democracia, que eu também, como Vossa Excelência, sou um apaixonado e não conheço melhor sistema do que a democracia para que a gente possa viver. Eu quero dizer que o presidente Lula tem uma gratidão por Vossa Excelência, pelos membros dessa casa, exatamente porque, mesmo antes dele sentar na cadeira, nós conseguimos aprovar a PEC da transição, que foi fundamental para que o governo pudesse sair. E todo o resto que já foi dito aqui, a reforma tributária, uma série de medidas. Então, eu quero, em nome do governo, agradecer a Vossa Excelência, desejar a Vossa Excelência sucesso, seja qual for a missão que Vossa Excelência vai encarar, ou aqui na planície, ou em qualquer outro posto. Eu tenho certeza que Vossa Excelência tem acúmulo, inteligência, sobriedade para desempenhar qualquer função da melhor forma possível. Em relação à sucessão, eu quero apenas cumprimentar a senadora Soraya, que é a única mulher candidata, e a todos os senadores, e o meu partido já colocou a posição dele de apoio à candidatura do senador Davi Alcolumbre, que eu espero que tenha à frente dessa casa uma postura, cada qual com a sua característica, mais semelhante à de Vossa Excelência. Eu acho que o presidente dessa casa tem que ser um magistrado. Ele não é líder do governo e não é líder da oposição. Ele é, acima de tudo, um conciliador que possa azeitar as relações dentro dessa casa e a gente possa votar aquilo que é melhor para o povo. Parabéns a Vossa Excelência e a gratidão do governo. Muito obrigado, líder Jacques Wagner. Eu faço um pedido agora aos senhores senadores e senhoras senadoras para que possamos ocupar os lugares. Senador Davi Alcolumbre, peço que ocupe o seu lugar.
Senador Jacques Wagner, senador Lucas Barreto, senador Randolph, nós daremos início agora aos pronunciamentos dos candidatos à presidência do Senado. Por isso eu quero pedir, em respeito aos candidatos, que todos possam ocupar os seus assentos. Questão de ordem. Senador Petecão. Presidente Rodrigo, apenas para lhe agradecer esses 2 anos que Vossa Excelência teve ao comando da nossa casa, agradecer e parabenizá-lo. Eu tive a oportunidade de presidir a Comissão de Segurança Pública, uma comissão complexa, e com seu apoio, com o apoio do PSD, nós com certeza conseguimos dar a nossa contribuição para a segurança pública do nosso país. Hoje nós estamos aqui diante de mais esse desafio de colocar mais um presidente à frente do Senado. Eu tive a oportunidade de presidir a minha Assembleia do meu estado do Acre por 4 mandatos. E eu sei o tamanho da responsabilidade que é estar sentado aí nessa cadeira. Então eu quero lhe parabenizar. Conversando com alguns amigos no meu estado, fui cobrado várias vezes. Porque Pacheco, na sua eleição, me pediram muito para votar contra o senhor. E eu mantive o voto, o apoio do PSD, e hoje estou muito feliz, estou muito orgulhoso, porque eu sei do seu trabalho, eu sei da importância que foi o senhor estar sentado nessa cadeira, para dar o equilíbrio a essa casa, independente das divergências políticas, ideológicas, mas o senhor manteve o equilíbrio dessa casa, que é importante para a democracia desse país. Então eu queria lhe parabenizar, não só o senhor, como nosso vice-presidente, toda a sua equipe, né, que não mediu esforço para que a gente pudesse aqui ter uma casa com muita segurança. E aqui eu queria fazer um apelo a um grande amigo meu, o senador Renan Calheiros. Renan Calheiros, na eleição do Davi, nós tivemos algumas divergências. Apoiei o Davi, infelizmente não pude lhe apoiar. E hoje na rede social eu vi um depoimento seu dizendo que vai apoiar o Davi Alcolumbre, candidato que eu estou apoiando. Então aquela nossa divergência ficou tudo para trás, continua a nossa amizade e estamos juntos com o nosso querido Davi. Obrigado, Renan. Eu peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que possam ocupar os seus lugares. Senadora Zenaide Maia, senadora Jussara Lima, senadora Augusta Brito, nossas extraordinárias senadoras. Peço que ocupem seus lugares para que possamos ouvir os candidatos que serão agora anunciados e ocuparão a tribuna. Eu peço atenção ao pronunciamento dos candidatos. Há uma questão de ordem que será formulada pelo senador Eduardo Girão, a quem eu concedo a palavra. Muitíssimo obrigado, senhor presidente. Nós estamos tendo nesse momento, presidente e colegas, senhoras senadoras, senhores senadores, uma audiência muito grande do brasileiro nessa decisão que a gente vai viver hoje, que vai impactar não apenas nos próximos 2 anos, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E isso vai repercutir na história do Brasil. Eu faço essa questão de ordem, senhor presidente, solicitando a palavra nos termos do artigo 403 do Regimento Interno do Senado Federal do Brasil. A eleição da mesa diretora do Senado deve ser realizada por voto aberto, pois a Constituição Federal não prevê voto secreto para a escolha e o regimento interno não pode contrariar uma lei maior. O artigo 57, parágrafo 4º da Constituição, que trata da eleição da mesa da Câmara e do Senado, não menciona voto secreto. Isso não é um detalhe irrelevante. Sempre que a Constituição quis estabelecer o sigilo, o
fez expressamente, como ocorreu nas Constituições de 1934, artigo 38, e 1946, artigo 43, que determinavam o voto secreto em determinadas situações legislativas. Na Constituição de 88, essa previsão não existe. O que demonstra a intenção do legislador de que o voto seja aberto. Além disso, o Congresso tem eliminado o voto secreto em várias situações ao longo dos anos. A Emenda Constitucional 35 de 2001 suprimiu o sigilo nas votações sobre a sustação de ações criminais contra parlamentares. A Emenda Constitucional 76 de 2013 eliminou o voto secreto nas votações sobre perda de mandato parlamentar, olha só, e na análise de vetos presidenciais. Ou seja, há um movimento claro e contínuo pela transparência legislativa. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a regra no parlamento é a publicidade e o sigilo é a exceção. Em 2021, no julgamento da ADI 1057, o STF afirmou que, abro aspas, a cláusula do voto secreto tem a finalidade de garantir ao cidadão eleitor o livre direito de escolha e seus representantes políticos protegidos do influxo da origem econômica e social. Tal cláusula constitui o patamar mínimo inefestável exigido pelo poder constituinte originário, a regra pétrea, ao qual se acrescentam outras garantias que previnem a turbação da livre manifestação do eleitor. Senhor presidente, para cumprir o tempo com Vossa Senhoria, está apresentada à mesa manifestações do ministro Edson Fachin, do ministro Marco Aurélio, mas eu peço ao senhor, que está presidindo esse trabalho, o próprio Senado Federal já votou abertamente em situações semelhantes, mesmo quando o regimento interno previa o sigilo. Em 2015, ao decidir sobre a prisão de um senador, esta casa afastou a exigência do sigilo e adotou o princípio da constitucional da publicidade. Em 2019, eu peço atenção, senhor presidente, eu peço atenção do plenário. Peço a atenção do plenário, senhores senadores, senhoras senadoras, para a conclusão da questão de ordem do senador Eduardo Girão. Eu entrei aqui em 2019, senhor presidente, com o senhor e outros 52 parlamentares. E houve um episódio emblemático na nação. 50 senadores votaram a favor do voto aberto. Inclusive o senhor, presidente Rodrigo Pacheco, mostrou o seu voto na eleição da mesa diretora daquele ano, que nós conseguimos a alternância de poder, senador Magno Malta. Além disso, naquele mesmo ano de 2019, nós aprovamos na CCJ a PEC 1 de 2019, senador Eudócio, que estabelecia o voto aberto para as eleições da mesa do Congresso, reforçando ainda mais o posicionamento desta casa em favor da publicidade do princípio democrático. No entanto, essa decisão foi revertida por uma interferência sempre do Poder Judiciário. Então, para encerrar, senhor presidente, peço um minuto final. Caso essa questão de ordem que eu estou fazendo aqui sobre sigilo seja indeferida, e por mais esperança que eu possa nutrir, infelizmente sei que será negada, o jogo, infelizmente, é esse.
princípios nobres que moveram essa casa em 2019, como a entrada de 54 novos senadores, a romper com o continuismo daquela época, eu solicito que seja submetida à deliberação do plenário, conforme prevê o artigo 405 do Regimento Interno do Senado. E fecho. Mesmo que não seja imposto o voto secreto, que nos seja imposto o voto secreto, eu reafirmo aos nobres pares que não se intimidem com as ameaças de cassação ou anulação de voto que nós tivemos aqui. Se quiserem mostrar o voto, mostrem. Nunca aconteceu nada com ninguém que mostrou o voto. Fomos ameaçados de todas as formas. Peço, senhor presidente, esse pedido. Senador Eduardo Girão, a presidência recolhe a questão de ordem de Vossa Excelência e a decidirá, evidentemente, nesta sessão, após o pronunciamento dos candidatos e antes do processo de votação. A presidência concederá a palavra aos candidatos em ordem alfabética do nome parlamentar por 15 minutos. Não serão permitidos apartes nos termos do artigo 3º, inciso 7 e artigo 310, caput do Regimento Interno. Pela ordem alfabética do nome parlamentar, o primeiro candidato a fazer uso da palavra da tribuna é o senador astronauta Marcos Pontes, a quem concedo o prazo de 15 minutos. Peço aos senhores candidatos e candidata que possam observar o prazo de 15 minutos conferido pela presidência. Com a palavra, senador astronauta Marcos Pontes. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, como senador, eu tenho o dever de lutar pelo Brasil, lutar pelo Senado e pela democracia. Tenho o dever de honrar cada um dos quase 11 milhões de votos que me trouxeram até aqui e de jamais abandonar a missão que me foi confiada. Eu poderia iniciar esse discurso falando sobre minha história de vida e trajetória profissional, sobre os desafios enfrentados como piloto de caça, como astronauta, como ministro ou como senador. Mas hoje eu quero começar falando sobre algo ainda mais importante: coragem e compromisso. A vida nos ensina, a cada passo, que o destino não sorri para os que desistem, que o verdadeiro líder é aquele que se mantém firme, mesmo diante das maiores adversidades. Lembro-me de um momento difícil da minha vida pessoal. Quando meu filho Fábio tinha 14 anos, enfrentamos juntos uma das batalhas mais cruéis que um ser humano pode travar: o câncer. A cada sessão de quimioterapia, a cada exame, a cada dia de dor, de incerteza, eu sentia o medo no meu coração. Mas pelo amor ao meu filho, pela minha responsabilidade como pai, eu não tinha o direito de desistir. Do mesmo modo, lembro-me da imensa dor de assistir à morte do meu melhor amigo, o tenente Brzezinski, em uma missão na aviação de caça. Ele tinha 24 anos, deixou a esposa e um filho com menos de um ano. Alguns perguntavam: vale a pena arriscar tanto? Mas para um piloto de combate, proteger a pátria não é uma escolha, é um dever. E eu não tinha direito de desistir. E hoje, meus caros colegas, enfrentamos uma outra batalha. O Brasil clama por mudanças. O povo está aflito. Nossos eleitores nos pedem: façam alguma coisa. Eu pergunto: nós vamos cruzar os braços? Vamos ficar ou virar as costas para os brasileiros que confiaram em nós? Se há algo que aprendi nos momentos mais difíceis da minha vida, é que quando se tem uma missão, um compromisso, não se pode recuar. Nós não temos o direito de desistir. Meus amigos, não é apenas o que falamos que conta para o país. O que conta é o que fazemos para cumprir nossas promessas com os brasileiros, com os nossos eleitores. Hoje estamos diante de um momento crucial.
Precisamos escolher entre a estagnação e a mudança, entre o conforto e a luta. Precisamos restaurar a força e a credibilidade dessa casa. Precisamos garantir que as vozes da população sejam ouvidas e que os valores democráticos sejam sempre respeitados. Se eu for eleito presidente do Senado Federal, minha missão e compromissos são claros. Tirar da gaveta os pedidos de impeachment e garantir que sejam analisados com seriedade, como determina a lei. Lutar pela anistia e devolver a liberdade a cidadãos que foram injustamente perseguidos. Defender a democracia verdadeira, absoluta, aquela que respeita a vontade popular e não se curva aos interesses de alguns. Trabalhar incansavelmente para reestabelecer o equilíbrio entre os poderes da República. Isso não é um plano de governo, isso é um compromisso moral. O Senado precisa recuperar sua independência, sua autoridade, seu prestígio diante do povo brasileiro. Isso é essencial para todos e é especialmente importante para os 54 senadores que vão encarar uma campanha de reeleição no ano que vem. Eu pergunto a cada um dos senadores, qual o Senado que o Brasil precisa? Qual o legado que deixaremos dos nossos mandatos? Um Senado submisso ou um Senado altivo? Um Senado omisso ou um Senado atuante? O Brasil precisa de um Senado que tenha coragem e compromisso. Vamos liderar juntos essa transformação. Meu pai, seu Vigílio, lá do interior de São Paulo, ele sempre dizia: pense, fale e faça tudo na mesma direção. Seja íntegro, não fuja do seu compromisso. E foi com essa bússola moral que eu cheguei até aqui. Muitos de nós estivemos nas ruas, estivemos na Avenida Paulista, por exemplo, ouvimos o clamor da população e fizemos promessas. Agora é a hora de honrar essas promessas com ações concretas. Essa eleição é muito importante e a minha candidatura teve a inspiração na atitude corajosa do ex-deputado Bolsonaro, que concorreu 4 vezes à presidência da Câmara dos Deputados, sempre isolado, sempre combatido, mas nunca desistiu. Sou profundamente grato ao presidente Bolsonaro, não apenas pelo que ele fez pelo Brasil, mas pelo que ele fez por mim. Ele me trouxe para a política, o que me permitiu usar toda a minha experiência de vida anterior à política para ajudar milhões de brasileiros como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, ministro de Comunicações e agora como senador. Ele é um líder único e tenho orgulho, principalmente, de chamá-lo amigo. Amigos de verdade não concordam em tudo, mas amigos de verdade sempre querem o bem um para o outro. Deixo claro aqui também meu profundo respeito ao meu partido, Partido Liberal, PL, onde líderes como Valdemar, como Rogério Marinho, como Portinho, como Magno Malta, mostram que verdadeiros líderes promovem seus membros e respeitam a diversidade de ideias e estratégias para construir soluções e caminhos alternativos rumo à mesma solução ou ao mesmo objetivo. Agradeço também ao candidato Girão pela parceria de campanha criada, onde unimos os esforços paralelos de 2 candidaturas de direita, que nunca esteve dividida, mas sempre estrategicamente unida. Parabenizo também os outros candidatos, Soraya Tronic, Marcos Duval e Davi Alcolumbre, por se colocarem à disposição e demonstrarem a importância de várias candidaturas em uma disputa democrática. Aproveito também para lamentar qualquer inconveniente causado, de alguma forma, àqueles que se sentiram desconfortáveis com a minha candidatura. Asseguro que minha intenção foi e sempre será ajudar a todos. Essa é a maneira como eu sou. Acho que já deu para perceber pela nossa convivência aqui nesses últimos 2 anos, né? Aliás, muitos dizem que eu tenho um coração muito bom, né? Que eu sou idealista e etc. Assim, eu acho isso ótimo, né? Isso traz felicidade e me faz ficar mais próximo das pessoas, ter compaixão. Aliás, essa é uma característica muito importante para um político, compaixão, que é colocar-se no lugar das outras pessoas, sempre.
Outro dia, em um evento público, eu encontrei um jovem casal, que me disse algo que eu nunca vou esquecer. Eles me falaram o seguinte, que eles sonhavam em ter filhos e criá-los em um país justo, seguro, onde o trabalho honesto e o bom exemplo levassem ao sucesso. Esse é o país, esse é o Brasil que nós precisamos construir. E isso começa aqui, no nosso Senado. Nós temos a obrigação de dar o exemplo. A população nos observa atentamente. Ela espera de nós coragem, integridade e compromisso. Lembro-me de um momento marcante na minha vida, não dá para esquecer, o dia em que eu vi a Terra do espaço pela primeira vez. Olhar para o nosso planeta lá de cima é uma experiência que transforma a gente, é uma experiência transformadora. Nossa espaçonave azul, que a gente chama de Terra, não tem fronteiras visíveis. Somos todos um só povo, somos todos indo todos em um só destino. Essa visão que poucos tiveram na história da humanidade me ensinou que precisamos trabalhar juntos. Como piloto de caça e astronauta, colocamos literalmente as nossas vidas nas mãos uns dos outros. Aprendi que a sobrevivência depende do trabalho em equipe. No Senado, não é diferente. Minha candidatura não é um projeto pessoal, é um projeto para devolvermos juntos ao Senado a sua grandeza. E é isso que hoje, junto aos nobres senadores, eu me comprometo também a, primeiro, promover a união do Senado e do Congresso, garantindo um ambiente de respeito e diálogo entre todas as correntes políticas e uma maior harmonia entre as casas. Fortalecer a autonomia do Legislativo, garantindo que o Senado tenha voz muito ativa nas decisões nacionais e que nossas prerrogativas parlamentares sejam defendidas e respeitadas. 3. Valorizar a bancada feminina, ampliando a sua participação nas decisões estratégicas da Casa. 4. Compartilhar a responsabilidade da pauta, ouvindo o Colégio de Líderes e dando transparência às decisões, garantindo que cada senador, que representa, obviamente, uma parcela significativa do seu Estado, tenha seu espaço e sua voz respeitada no plenário. Girão, eu sou a favor do voto aberto para dar transparência aos eleitores. Aliás, em todas as votações, exceto aquelas previstas na Constituição, que são para voto fechado, escolha de autoridades, por exemplo. Por outro lado, o voto secreto, obviamente, dá conforto e autonomia a cada senador ou senadora para votar de forma coerente com as suas demandas dos seus eleitores e com a sua própria consciência. Sim, o voto é secreto, sem dúvida, mas o peso da consciência de um voto desalinhado com a nossa responsabilidade, com os nossos eleitores, conviverá conosco para sempre. O voto pode ser secreto, mas a consciência é transparente. Assim, em nome de cada brasileiro que deposita suas esperanças na nossa coragem e compromisso, eu peço o seu voto para cada um dos nossos senadores aqui. Eu não acredito em favoritismo, eu acredito na consciência de cada um. Não por mim, mas pelas lágrimas derramadas por famílias que hoje têm medo do futuro. O futuro dessas famílias está nas nossas mãos. E o futuro de cada brasileiro está nas suas mãos. Sob o olhar de Rui Barbosa, os brasileiros, que sobre o olhar de Rui Barbosa, os brasileiros não desanimem da virtude e que possamos reconstruir juntos um Senado forte, unido e independente. Para encerrar, eu lembro das palavras de Martin Luther King. Você não pode ser responsável, você pode não ser responsável pela situação em que se encontra, mas se tornará responsável se não fizer nada para mudá-la. Meus amigos, o Brasil precisa de cada um de nós. Eu estou pronto para essa missão, assim como estive para muitas missões e desafios, colocando a minha vida a serviço do país, literalmente. Eu agradeço desde já o voto de cada um de vocês e antes de terminar, presidente Pacheco, desejo muito sucesso. Parabéns pela serenidade constante, pela educação sempre, e a confiança que passa pelas suas decisões. Obrigado a todos e eu conto com cada um de vocês.
Agradeço ao senador astronauta Marcos Pontes por seu pronunciamento, observou o prazo assinado pela presidência. E, nesse momento, concedo a palavra ao candidato senador Davi Alcolumbre pelo prazo de 15 minutos. Eu peço a atenção do plenário. Peço a atenção dos senhores senadores e senhoras senadoras para os pronunciamentos dos candidatos. Com a palavra, senador Davi Alcolumbre. Presidente Rodrigo Pacheco, prometo que tentarei cumprir o prazo estabelecido por Vossa Excelência. Senhoras senadores, senhores senadoras, senhoras senadoras da República Federativa do Brasil e senhores senadores da República Federativa do Brasil. É com a bênção de Deus, com o apoio incondicional da minha família e com o incentivo do meu partido e de tantas outras legendas que me coloco mais uma vez à disposição de servir a esta casa e ao Brasil. É para mim uma grande honra subir novamente a esta tribuna do Senado da República com humildade e uma determinação renovada para apresentar minha candidatura à presidência do Senado Federal. Vocês me conhecem, sabem do meu compromisso verdadeiro com esta instituição, com o Brasil e, acima de tudo, com a população que confia em cada um de nós para representar os seus sonhos e as suas esperanças. Sou um defensor intransigente do diálogo, da construção coletiva e das soluções compartilhadas. Para mim, governar é ouvir e liderar é servir. E é disso que o nosso país precisa agora. Uma liderança que una e não que divida. Durante minha gestão como presidente desta casa, em 2019 e 2020, enfrentamos um dos períodos mais desafiadores da nossa história. Enfrentamos a pandemia global da Covid-19. Enquanto o vírus ameaçava vidas, tivemos que aprender a trabalhar distantes uns dos outros. A economia sofria abalos profundos e a polarização política fragmentava o nosso tecido social. O Senado Federal permaneceu firme como um bastião de equilíbrio e instabilidade democrática. Conseguimos juntos aprovar medidas fundamentais que protegeram milhões de brasileiros. Do auxílio emergencial ao novo marco legal do saneamento, passando por uma ampla reforma da Previdência, provamos que esta casa é capaz de ser ágil, eficiente e, sobretudo, sensível às necessidades do povo brasileiro. Com o apoio de cada um de nós, senadores e senadoras, tomamos no Senado Federal decisões corajosas. Foram tempos difíceis, mas guardo comigo o orgulho de ter sido, em especial essa instituição, o Senado Federal da República do Brasil, parte importante da solução. Fomos o primeiro parlamento do mundo a deliberar sob o julgo do confinamento. Criamos um sistema pioneiro de votação remota, que permitiu que as atividades legislativas não parassem, mesmo no momento mais crítico da crise sanitária. E mais, compartilhamos nossas experiências com outros parlamentos do mundo, fortalecendo a democracia global em meio a uma grande incerteza.
Mas os desafios do nosso sistema democrático não terminaram ali. Vivemos momento em que muitos trocaram a conversa pela ofensa, a fala pelo grito, o debate saudável pela discórdia. Mas simplesmente repetir o que nos trouxe até aqui não nos levará ao futuro. E é sobre o futuro que gostaria de falar hoje. O Brasil ainda enfrenta os ecos da intolerância e da radicalização. Adversários são tratados como inimigos. O discurso de ódio e as agressões contaminam as redes sociais. Precisamos reconstruir pontes e lembrar que adversários são parceiros no debate democrático, típico de uma casa como o Senado da República. Ansiamos todos, com certeza absoluta, pela pacificação. Queremos resgatar a cordialidade que perdemos. Voltar a perceber que temos apenas um único objetivo comum: o desenvolvimento do Brasil, a felicidade de cada brasileiro e de cada brasileira. Porque é essa pergunta que mais importa responder. A pergunta que devemos nos fazer todos os dias: como podemos facilitar a vida das pessoas? O que podemos fazer para o nosso povo viver mais feliz? Acredito que minha experiência de quem foi timoneiro na tempestade me credencia para este novo desafio. O desafio da pacificação, da reunião e da reconstrução. E não haverá pacificação, não haverá reconstrução, não haverá futuro se não houver diálogo, se não houver respeito, se não houver democracia e democracia forte. E não haverá democracia forte sem um Congresso livre, sem um parlamento firme, sem um Senado soberano, autônomo e independente. Por isso, meu primeiro compromisso, se for eleito presidente desta casa, será com a defesa da voz do povo, o mandato parlamentar. Um compromisso com a proteção das garantias e das prerrogativas de senadoras e senadores e com a preservação da independência do Senado Federal. Defender o Senado Federal é defender os brasileiros, é defender a legitimidade do voto e do mandato parlamentar conferido diretamente pela população. E só quem foi à rua pedir o voto popular sabe o quanto vale e quanto significa o aval do povo nas nossas ações. O Senado sempre foi e continuará sendo um pilar da resiliência, do equilíbrio e da responsabilidade. O Senado não é apenas uma casa legislativa, é um símbolo da força da democracia brasileira. Há 200 anos, construímos aqui o presente e lançamos as bases para o futuro. É aqui que os grandes debates se transformam em ações concretas para melhorar a vida de cada cidadão. É aqui que renovamos diariamente nosso compromisso com a República e com a Constituição Federal. Nos momentos de crise, consolidamos o papel do Senado como uma instituição independente, que dialoga com os demais poderes, mas que não abrirá mão das suas prerrogativas. E é com essa mesma postura que reafirmo o meu compromisso de conduzir o Senado Federal com altivez, com sabedoria
com calma, mas também com firmeza e independência. Hoje, mais uma vez, enfrentamos grandes desafios. O relacionamento entre os poderes, embora seja regido pela Constituição e pela harmonia, tem sido testado por tensões e desentendimentos. Entre esses desafios, destaco a recente controvérsia envolvendo a apresentação de emendas parlamentares no orçamento do país, que culminou em debate e em decisões e com o Supremo Tribunal Federal e com o Poder Executivo. Quero ser claro, é essencial respeitarmos as decisões judiciais. É essencial respeitarmos o papel do judiciário em nosso sistema democrático. Mas é igualmente indispensável respeitar as prerrogativas do Poder Legislativo e garantir a este Parlamento que possa exercer o seu dever constitucional de legislar e representar o povo brasileiro. Essa garantia pelas prerrogativas do mandato vai muito além das questões orçamentárias. Tem a ver com o mandato popular, o mandato parlamentar, que é assegurado pela Constituição Federal. Estou falando ao cumprimento de acordos. Acordos aqui firmados, porque sem a confiança uns nos outros e sem a obediência ao que foi acordado, esse parlamento se transforma em um verdadeiro campo de guerra e as boas ideias se perdem numa eterna e infrutífera disputa entre antagonistas. Daí coloco um terceiro compromisso, para o qual me empenharei com determinação. Acordo firmado é acordo cumprido, até que um novo acordo ou uma nova maioria pense diferente. O diálogo é a essência da política. É através dele que convergimos ideias, superamos diferenças e avançamos como nação. Sei que os consensos nem sempre são rápidos e fáceis, mas acreditem que eles são sempre o melhor caminho. Precisamos dar tempo ao diálogo, permitir que os debates amadureçam e que as soluções se construam de forma sólida, consistente e inclusiva. E quando os consensos se mostrarem impossíveis, que prevaleça a vontade da maioria, sempre respeitando o direito das minorias e assegurando que cada voz seja ouvida. A convivência harmônica entre diferenças é a busca constante pelo equilíbrio entre as vontades. É, sem dúvida nenhuma, o pilar de uma democracia robusta. Um outro desafio também se coloca diante de nós: o processo legislativo bicameral que se espera do Congresso Nacional. A matéria já aprovada em uma casa, e assim com tramitação mais avançada, tem que ser prioritária em relação ao outro projeto interno que ainda não foi apreciado. Um ato da mesa, seja da Câmara ou do Senado, não pode sobrepor a Constituição e ao regimento comum e a décadas de tradição. E assim assumo um compromisso de atuar para reverter o entendimento da mesa da Câmara anterior, de apensar os nossos projetos já aprovados no Senado, a projetos ainda em fase inicial da Câmara vizinha, a fim de que a iniciativa de lá se converja em originária, enquanto as dos senadores é esquecida. O processo legislativo das medidas provisórias também precisa ser retomado urgente. As comissões mistas são obrigatórias por mandamento constitucional. Suprimi-las ou negligenciá-las não é apenas errado do ponto de vista do processo, é uma redução do papel do Senado Federal.
E por isso que estou aqui, apoiado por meus pares, e me coloco novamente à disposição para buscar construir consensos e ajudar nos entendimentos que o Brasil tanto precisa. O futuro nos convoca, um futuro que exige coragem para enfrentar desafios, experiência para lidar com sabedoria e, acima de tudo, um compromisso inafastável com a democracia. Vamos fazer o que é certo, vamos resistir aos atalhos populistas. Nenhuma das diferentes correntes políticas é puro anjo ou demônio. Evitemos os rótulos dos discursos fáceis, as distorções dos debates nas redes sociais e as simplificações mal intencionadas. Nosso objetivo é muito maior, é construir um Brasil que orgulhe as futuras gerações. Me permitam aqui agora me dirigir ao povo do meu querido e amado Amapá. O Amapá é uma síntese do Brasil, uma terra de riquezas naturais e culturais, mas também de desafios profundos. O Amapá me trouxe a Brasília como deputado federal em 2002, com 25 anos de idade. Em 2014, fui eleito senador mais jovem da história do Amapá, com 37 anos. E, finalmente, em 2022, o povo do Amapá entendeu que eu deveria continuar nesta luta. O Amapá representa tanto as oportunidades quanto os dilemas que marcam o Brasil. O Amapá traz em si um paradoxo brasileiro. De um lado, uma riqueza natural extraordinária, a diversidade cultural vibrante, um povo resiliente, e de outro, os desafios econômicos e principalmente sociais. Meu compromisso com o Amapá é, portanto, também um compromisso com cada estado do Brasil. O compromisso de encurtar as nossas distâncias, de reduzir as nossas desigualdades e de superar as nossas diferenças. Esta é a minha missão. Colegas, sei que não caminho sozinho. Reconheço em cada um de vocês a vontade de fazer a diferença e de transformar esse país. Após o fim do meu mandato, tive a honra de passar o bastão ao senador presidente Rodrigo Pacheco, um dos mais completos homens públicos deste país, um líder equilibrado, coerente, preparado e comprometido com os valores democráticos. Seu trabalho nesses últimos 4 anos, Rodrigo, consolidou os avanços iniciados por esta casa e fortaleceu o papel do Senado como pilar da democracia. Senador presidente Rodrigo Pacheco, minha gratidão e o meu reconhecimento pelo legado que deixa. Sua liderança nos inspira e nos mostra o caminho a seguir. O caminho da união, da moderação, da busca pelo bem comum. A experiência que adquiri como presidente, aliada ao aprendizado desses anos de parceria, de amizade, de trabalho conjunto com Vossa Excelência, me fortalece para esse novo desafio. Sozinho não se vai longe. E por isso peço humildemente apoio de cada uma das senadoras e de cada um dos senadores. Peço o seu voto de confiança. Juntos podemos enfrentar e vencer os grandes desafios. Juntos podemos construir um Brasil mais justo e um parlamento mais unido e mais forte. Cada senador e cada senadora, reafirmo, tenha a certeza de que desta casa será cada vez mais a casa da boa política, a política do respeito, a política do diálogo, como ferramenta de construção, a busca de consensos. Somos uma casa de iguais e seremos uma casa de iguais. Enfim, encontrarão um aliado dedicado à defesa das prerrogativas parlamentares, à independência do Senado e o fortalecimento da nossa federação. Cada senadora, cada senador pode ter a certeza do meu constante empenho na consolidação do espaço do Senado na agenda política brasileira, no processo legislativo, na formulação de políticas públicas, na fiscalização do Poder Executivo, na representação dos estados e dos municípios, no fortalecimento da nossa federação e na pacificação nacional. Reafirmo meu compromisso com o Colégio de Líderes, sua importância estratégica nos
nos trabalhos da casa e para além dos partidos, ouvirei cada senador e cada senadora. Sempre fui muito bem recebido por todos e todas, e sempre recebi e sempre receberei bem. Tenho a humildade de saber conversar. Quem pensa diferente. Aprendi que a divergência é sempre uma oportunidade e um aprendizado para o crescimento. Sei que há algo maior que nos une. Por isso, peço a cada um e a cada uma esse novo voto de confiança. Não me falta vontade, não me falta coragem, não me falta disposição para enfrentar e vencer os desafios e se colocar diante de nós. Tampouco me falta experiência. Aos brasileiros e brasileiras, renovo meu compromisso com a federação, com a defesa da federação. A riqueza de um país é a riqueza de seus estados, e a riqueza de cada estado é a riqueza dos seus municípios. A minha luta será sempre para os que os municípios brasileiros venham ocupar o centro do nosso arranjo federativo. Fortalecer o município é dar a cada cidadão o direito à cidade, que é onde se constrói e é onde se exerce a verdadeira cidadania. Aos brasileiros e brasileiras, renovo meu compromisso com o desenvolvimento do nosso país. Vamos trabalhar por um Brasil mais justo, mais próspero e mais unidos. Vamos fortalecer estados e municípios, priorizando a descentralização para onde a vida do cidadão acontece, valorizando o Pacto Federativo, uma das minhas maiores lutas. Vamos trabalhar pelo Brasil, promover a geração de emprego, crescimento econômico, desenvolvimento social, saúde pública, educação de qualidade e segurança para todos. Vamos ampliar as oportunidades e garantir que cada cidadão tenha a chance de prosperar. Para concluir, senador Davi. Vamos trabalhar para facilitar a vida do povo, que é para isso que nos colocaram aqui. Vamos fazer o que é certo para o Brasil, com responsabilidade fiscal, com seriedade e equilíbrio, resistindo aos discursos fáceis, às curtidas em redes sociais e aos aplausos momentâneos. O nosso juiz será o futuro. Vamos defender a Constituição, proteger a democracia, o Estado de Direito. Prometo desempenhar pela segunda vez com responsabilidade e ânimo renovado a missão de presidir o Senado Federal e conduzir esta casa com respeito e dedicação. Agradeço a todos os senadores e senadoras pelo companheirismo, pela oportunidade do diálogo e pela atenção de me ouvirem. E agradeço especialmente àqueles que têm acompanhado nesta caminhada. Queria agradecer a todas as lideranças, a todos os partidos que confiaram na nossa candidatura. Queria agradecer mais uma vez ao nosso presidente Rodrigo Pacheco, pelo trabalho extraordinário, pela amizade fraterna e pela parceria duradoura. Agradeço finalmente a minha família, pelo apoio incondicional. E agradeço a Deus pela força sempre renovada. Muito obrigado. Agradeço ao senador Davi Alcolumbre por seu pronunciamento. Concedo a palavra nesse instante ao candidato senador Eduardo Girão pelo prazo de 15 minutos. Paz e bem, senhoras senadoras, senhores senadores, eu queria inicialmente cumprimentar minha família, a pessoa da minha esposa Márcia, os meus 5 filhos, um deles fazendo aniversário hoje, está lá em Fortaleza, o Luiz Davi, e dizer o que inspira a minha vida na política, vida
que começou há pouco tempo, em 2019, os fins não justificam os meios. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Nós estamos vivendo hoje aqui uma grande catarse que me traz, exatamente, foi num sábado, 2019, 1º de fevereiro, quando nós chegamos nessa casa cheio de esperanças. Brasileiro fez uma campanha de fora para dentro, não apenas na eleição, para nos trazer para o Senado, com a esperança de renovar essa casa, com a esperança de que o Senado se aproximasse da sociedade. E nós conseguimos, naquela época, através do voto transparente, aberto, derrotar o favorito para continuar no poder. Ali, na junção daqueles senadores que estavam chegando com os que ainda estavam aqui, reacendeu a esperança e o povo brasileiro comemorou. Mas essa lua de mel com a sociedade demorou muito pouco. O primeiro compromisso foi descumprido com o candidato que hoje quer voltar a conduzir a casa. O primeiro, onde ele fala com todas as letras, não vou colocar o áudio em respeito às pessoas, mas diz: o prestígio e estatura do Senado serão recuperados com o voto aberto. Chega de segredismo na República. Nós construímos uma PEC, aprovamos a PEC na CCJ para o voto aberto e está no plenário. Ficou durante a gestão do candidato que foi eleito pelo voto aberto. Eu aprendi uma coisa com o senador Magno Malta, que muito me inspirou a entrar na vida política, senadora Damares, que eu conheço antes de sonhar em estar aqui servindo o Brasil, que a regra da boa convivência é o respeito. Senhor presidente, de lá para cá, de 2019 para cá, o Senado só se afundou. A gente precisa entregar a verdade para as pessoas. Eu sou um parlamentar que ando nas ruas, vou nos mercados, muitos aqui também, vou nas feiras, falo com alguém que é de esquerda, de direita, que é contra governo, a favor de governo, e a nossa imagem está péssima. E não sou eu que estou dizendo, não. A pesquisa do Poder Data, agora do ano passado, mostrou a escalada. Pede silêncio ao plenário aqui, a falta de respeito com o candidato falando. A regra da boa convivência é o respeito. Obrigado, senador Cleitinho. Naquele momento que a gente chegou aqui, o Senado estava 35% de péssimo perante a sociedade. A escalada veio 42 em 2023, 44 ainda em 2023 e agora 45% de péssimo. A aprovação perto de 10% dessa casa. Essa é a verdade que a gente precisa encarar. E nós temos aqui, senhor presidente, eu acho que o grande problema nosso foi não ter enfrentado. Nós tivemos várias oportunidades, tanto na presidência anterior quanto na sua. O reequilíbrio entre os poderes que foi perdido. As
censura voltou ao Brasil depois da redemocratização. A revista Cruzoé, em 2019, durante a gestão do candidato do continuismo que quer voltar, foi censurada pelo STF, numa matéria do amigo do meu pai, que falava de relações de ministro com o ex-presidiário, na época, condenado em 3 instâncias por lavagem de dinheiro e corrupção, por dezenas de juízes, citado centenas de vezes em delações premiadas com nome. O Senado ficou assistindo à censura. Não parou por aí. Nós tivemos, vai completar agora 6 anos, um inquérito irregular, sem fim, que um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal colocou, que é o inquérito do fim do mundo, onde a mesma pessoa, o mesmo ministro, julga, é a vítima, é o promotor, é tudo, é o dono da bola. A Constituição da República Federativa do Brasil é rasgada dia sim, dia não, aqui do nosso lado. E esse Senado se acovarda. Todos nós somos corresponsáveis por essa derrocata dessa casa. A população está nos assistindo agora. Recebi a informação que a audiência é recorde em vários veículos. O que é que ela espera de nós, afinal? Nós vimos o discurso, agora, que me antecedeu, falando de rede social, de like, já sinalizando controle da mídia, que é o sonho de consumo dos poderosos de plantão, para controlar, para calar o brasileiro. O PL da censura passou sob a presidência do candidato do continuismo. A gente precisa lembrar disso. Um espectro político da direita, dos conservadores desse país, não se sentem representados pelo que acabou de ouvir aqui da outra tribuna do candidato do continuismo. Aqui não é clube privado que um passa o bastão para o outro, faz acordões, vai tu para aquela comissão. Isso não deveria ser correto. Cargos. Nós viramos aqui um balcão de emendas há muito tempo. O Congresso cada vez mais com dinheiro, com chavos, troca de favores. Isso é desigual, é uma concorrência desleal. Eu sou a favor de acabar com emenda parlamentar. Isso é um desvio de função. Está lá a nossa prerrogativa constitucional. Fiscalizar o poder executivo, fazer leis, não é gerir orçamento, não é mandar, porque aqui, senador Cleitinho, pessoas como o senhor, verdureiro, saiu lá de baixo, cada vez mais vai ficar difícil pessoas comuns do povo quererem vir para essa casa, quererem ir para a Câmara dos Deputados, porque o orçamento que um senador distribui nos seus estados é cerca de 60 a 70 milhões de reais todos os anos. Isso é algo surreal, isso fora o secreto. Fora a troca de apoio e muitas votações. Como é que alguém vai conseguir entrar com a concorrência dessa? Completamente desleal, desproporcional, para se perpetuar no poder. Vou acabar. Se não puder acabar, porque eu gosto de, sempre fui do diálogo, construir junto com os colegas. Eu vou colocar publicidade total no site do Senado Federal, cada centavo de emenda para todo mundo saber como
para onde foi. Eu já faço isso no mandato. Eu já tenho esse respeito com o meu eleitor. Mandei para os 184 municípios do estado do Ceará, independente se é administrado pela esquerda, pela direita, pelo PT, pelo PL, o povo não tem culpa de briga política. O povo precisa dos seus problemas resolvidos. Faço isso e não vou para a inauguração de obra nenhuma. Não julgo quem vai, mas aquele dinheiro é do povo, eu não posso me beneficiar politicamente daquilo que a gente está destinando. Senhor presidente, nós precisamos levantar o Senado Federal da República. Nós temos há 6 anos lá na Câmara dos Deputados e como presidente do Congresso eu vou exercer minha liderança. Eu já administrei milhares de vidas com empregos que eu gerei na minha vida. Sei ter responsabilidade com dinheiro. Fui presidente do Fortaleza Esporte Clube, na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Com a pacificação, com gestão, nós subimos em 6 meses para a 2ª divisão e logo depois foi para a 1ª. É isso que eu quero fazer no Senado, que o Senado saia da 3ª divisão e vá para a elite das instituições desse país, que o Senado represente a população brasileira, porque esse país é maravilhoso, é para estar no topo do mundo, mas nós precisamos fazer o dever de casa. O que a gente não precisa é se rebaixar, cada um no seu quadrado. Nós temos hoje jornalistas, parlamentares, está aqui um, você quer assinar o maior, senador Marcos Duval, que vai falar daqui a pouco. Nós temos cidadãos que estão com passaporte cancelado, parlamentar e jornalista. Isso é democracia onde? Nós estamos com eles, esses profissionais, essas pessoas, esses brasileiros, censurados nas redes sociais, em tribunais secretos, que estão sendo revelados no Twitter File, aqui do STF. Nós temos essas pessoas com as contas bancárias bloqueadas, que trabalharam a vida inteira numa canetada de um ministro do Supremo, e nós vamos ficar calados aqui? É isso? Como é que a gente vai encarar as pessoas lá fora? A insegurança jurídica que esse país chegou, o caos institucional, é porque essa casa não faz o seu dever. E eu tenho certeza da capacidade de cada um aqui, para juntos a gente levantar, porque o brasileiro está aflito lá fora. O cidadão que paga imposto cada vez mais alto. E a gente pode dar o exemplo aqui dessa casa. Sabe quanto é que custa o Senado para funcionar? Mais do que a maioria das capitais brasileiras. O Senado gasta quase 7 bi para rodar, com mordomia, regalia, excessos. Enquanto a população lá fora sofre com aumento de preço a partir desse governo irresponsável, que só pensa em gastar e se vingar de seus adversários políticos. Chega de perseguição política, chega de intimidação. O Senado precisa cumprir o seu dever. E eu, como presidente, se tiver o voto de vocês, e eu sei que é um jogo muito tradicional, de cartas marcadas, mas eu peço a consciência de cada um, nesse momento. Não é um voto em mim, é um voto para o Brasil, é um voto de mudança, é um voto para os seus filhos, para os seus netos terem liberdade. Os valores da nossa terra são em defesa da vida desde a concepção, da família, da liberdade, da ética. Candidato do continuismo é a favor de cassino, de bingo. Já não basta as bets que ele apoiou e que eu alertei lá atrás que iria ser uma tragédia social humanitária.
Como é que vocês vão ficar com a consciência de vocês e com olhar no olho do seu conterrâneo, ampliando essa tragédia com cassino, com bingo, que já se demonstrou que é uma falácia, que isso é para beneficiar a magnata? Senhor presidente, nós estamos chegando agora numa decisão muito importante para a nação. Como presidente do Congresso Nacional, eu vou exercer minha liderança a algo que não foi feito nesses últimos anos, desde 2019, para que nós possamos se reunir com o presidente da Câmara, mas eu, como presidente do Congresso, vou fazer andar o fim do foro privilegiado. A grande blindagem à corrupção e à impunidade no país, fica um poder protegendo o outro por causa disso. Vou exercer a liderança para votar logo a PEC antidrogas, que nós votamos aqui e que parece um jogo combinado. Sociedade pergunta, quer vota lá, espera. Vou também colocar para votar o retorno da prisão em segunda instância. A impunidade nesse país não pode nos levar a um abismo de insegurança que nós estamos vendo hoje. Nos países do mundo é assim, nos grandes países de ponta é a prisão em segunda instância. Também vou exercer a liderança para que possamos, de forma muito responsável, fazer um pedido de impeachment. O primeiro em 200 anos do Senado Federal, que sempre se escondeu dessa sua responsabilidade, que vai ter um efeito pedagógico para cada um ficar no seu quadrado. São 60 pedidos. Um deles, com quase 150 deputados federais assinando, 2 juristas, desembargador Sebastião Coelho, o constitucionalista Rodrigo Marinho, quase 2 milhões de brasileiros. Só cresce esse movimento e o Senado não pode se esquivar. Senador Girão, para concluir. Para concluir, senhor presidente, para concluir, eu deixei para o final um chamamento à consciência de vocês. Em pleno século XXI, nós temos hoje presos políticos que estão com as suas famílias devastadas, sem direito à defesa, ao contraditório, os seus advogados sem acesso aos autos. E eu mostro, senhor presidente, aqui, para todo o Brasil, um retrato que eu considero o mais emblemático, que é da Débora, uma cabeleireira com 2 filhos pequenos. Está presa há quase 2 anos. Sabe por quê? Porque num roubo, num momento de fraqueza que todos nós temos, de revolta, mas ela não feriu, pintou de batom, fez um protesto numa estátua pública em frente ao STF. Ela está 2 anos presa e a sua condenação para sair 15, 17 anos. A frase é do próprio presidente hoje do Supremo Tribunal Federal. Então, senhor presidente, nós não podemos conviver com presos políticos que estão sendo massacrados hoje no Brasil, e isso não é correto, porque se fala em pacificação e não faz anistia. É muito bom falar em pacificação e não agir. A anistia é prioridade. Nós vamos trazer direto para o plenário do Senado Federal, para que possamos colocar digitais. Está todo mundo vendo a injustiça sem limites. Senhor presidente, eu peço... Para concluir, senador Girão. Eu peço o voto de cada colega aqui. Cada colega. Um voto que não é em mim, é no Brasil, eu já falei. Mas um voto que vai repercutir para a eternidade. E eu peço o seu voto aberto, transparente, porque é assim
que a gente vai conseguir levar cada vez mais a população, o Senado junto para a população e a população junto para o Senado. Eu peço seu voto. Um voto na mudança. Um voto numa transformação que a gente precisa fazer, e nós vamos fazer com muito diálogo, com muito equilíbrio, mas com muita coragem, porque política tem que ter coragem, integridade e, sobretudo, coerência. Peço a coerência dos senhores no voto, com todo respeito a quem pensa diferente, mas... Muitíssimo obrigado, presidente Rodrigo Pacheco, pela tolerância. Que Deus abençoe e tenha misericórdia de nossa nação. Obrigado, senador Eduardo Girão. Concedo a palavra ao próximo candidato, o senador Marcos Doval, pelo prazo de 15 minutos. Boa tarde a todos. Agradecer aqui a oportunidade de poder estar falando, mas antes de começar a ler o meu discurso, eu acho que eu estou num mundo paralelo, porque inicialmente está todo mundo falando aqui que nós estamos vivendo um país democrático, sendo que vocês estão vendo aqui agora um senador censurado há 2 anos. Um senador que, o fato de eu estar aqui agora, eu vou receber uma multa de R$50 mil. Eu mandei agora para todos os senadores no aplicativo do WhatsApp a decisão do Alexandre de Moraes me proibindo de estar aqui. Está violando o artigo 53, não é o Marcos Doval, é o senador Marcos Doval. Bom, vamos iniciar aqui agora. Eu gostaria de muita atenção de todos, que eu tenho muita coisa para dizer. Primeira coisa que eu tenho a dizer, eu vou falar sobre debriefing, não sei se já escutaram essa expressão, mas eu vou fazer uma análise pós-gestão atual. Não vou entrar em detalhes se é um bom pai, bom filho, bom irmão, não é essa a questão aqui, é a questão da função a qual nós fomos demandados pela sociedade. Senhoras e senhores senadores, e todo o povo brasileiro, capixaba, sobre essa tribuna, para cumprir meu dever como representante do Espírito Santo, e, claro, todo o Brasil. Antes de ingressar na política, dediquei 30 anos à formação de forças especiais das unidades policiais ao redor do mundo, sendo 20 anos deles junto à SWAT americana. Aprendi a importância da capacitação contínua, da disciplina, da estratégia e, acima de tudo, da verdade, da coragem diante das adversidades. Por isso que eu inicio aqui um debriefing. Hoje, como senador, minha principal arma para defender a população é a minha voz, é esse local que eu estou. Mas isso foi me retirado de forma ilegal e inconstitucional. Agora, falarei sobre a maior perseguição política da história do Brasil. Impressionante quando a gente fala, as pessoas ainda parecem comentar, conversar, parece que... Eu acho que eu sozinho no mundo paralelo, eu e Girão, não é possível. Porque as pessoas não estão prestando atenção nas coisas que eu vou começar a dizer aqui. Isso pode mudar lá no final, aquela pessoa que pode passar fome e morrer porque não tem o que comer. Não é porque não tem picanha, não vai ter o que comer. E o que eu vou dizer aqui pode fazer a diferença disso. Sejamos responsáveis pela vida humana. Fui submetido... Bom, vou falar sobre a história. O que está em jogo aqui não é apenas a minha liberdade de expressão, mas a independência do Congresso Nacional. Se um senador hoje pode ser censurado, perseguido, calado, sem qualquer base legal, qualquer outro de vocês aqui, senadores e senadoras,
poderão ser o próximo. Fui submetido a medidas ilegais e inconstitucionais que ferem direitos garantidos da nossa Constituição, feita aqui. E eu vou citar algumas, que eu, como senador da República, estou ainda em censura há 2 anos. Censura absoluta das redes bloqueadas, das redes sociais bloqueadas, salários embargados e multa de 50 milhões de reais sem qualquer base jurídica. Liberdade de expressão não é liberdade de difamação. Por isso que nós temos que ter cuidado quando falamos sobre essas redes sociais. Discursar aqui na tribuna, aqui no plenário, o ministro Alexandre de Moraes determinou contra um senador da República uma multa de 50 mil reais por cada brasileiro que reportar as minhas falas aqui, dessa tribuna do plenário. Sim, gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Para cada cidadão brasileiro, tá? Eu mandei para vocês a decisão judicial, para cada brasileiro que multiplicar minha fala daqui hoje, eu vou pagar 50 mil por cada brasileiro que postar, me proibindo de estar aqui. E o que fez? Eu peço vênia pela sinceridade, mas o que fez a atual presidência do Senado ao longo desses 2 anos de perseguição, que ainda vem sofrendo como senador da República? Concretamente, nada. Mesmo sabendo que eu estava exercendo as minhas funções constitucionais de fiscalizar os outros poderes, e ainda como membro da comissão representativa, que muitos nem sabem que existe, o dever de investigar e convocar ministros para esclarecimentos. Foi assim que eu fiz no dia 8 de janeiro. E tem muita coisa que vai aparecer sobre o dia 8 de janeiro. A ilegalidade do ministro Alexandre de Moraes nos últimos tempos tem enfrentado desafios que testam os limites da democracia e das instituições. Mas a democracia não pode ser um sistema seletivo, onde alguns têm voz e outros são silenciados. Aqui estou. A pluralidade de ideias é a essência da República e garantir que ela seja respeitada é um dever de todos nós. A maior perseguição política da história, partindo de um único ministro, infelizmente com a conivência da mesa do Senado, que estava. Sou o único senador da história do Brasil, escutem, eu sou o único senador da história do Brasil que, enquanto exerce seu mandato, está censurado, com redes sociais bloqueadas, salários bloqueados, com multa de 50 milhões de reais, que eu não tenho nenhum mil reais, e a multa de 50 mil para cada vez que eu estiver aqui nessa tribuna. Tive meu passaporte diplomático e civil suspensos, em total violação dos meus direitos constitucionais de ir e vir, garantido pelo artigo 5º da Constituição, não como senador, como cidadão brasileiro. E como parlamentar e membro da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tenho o passaporte diplomático suspenso. É uma violação ao artigo 53 da Constituição, é uma violação aos acordos internacionais a quais o Brasil é signatário. E tem gente rindo ainda aqui. Também estão violando o artigo 220 da Constituição, que protege a liberdade de expressão e proíbe qualquer tipo de censura. Isso para todos os brasileiros. E mais, meu gabinete aqui no Senado, minha residência particular, o apartamento funcional, foram invadidos por ordem de um único ministro, sem um fato determinado, sem uma denúncia formal e contra a recomendação da Procuradoria-Geral da República, que proibiu. Mesmo assim, ele invadiu. Isso significa que um único ministro determinou a invasão de um outro poder da República. Parem e pensem da gravidade da democracia, que nós não estamos num país democrático. Está aqui um senador censurado. Parem de falar que nós estamos numa democracia. Que hipocrisia!
E ainda restam dúvidas sobre a gravidade da censura que sofro. Basta olhar para o que aconteceu com a minha candidatura à presidência do Senado, ninguém sabia. Eu fui candidato, eu coloquei meu nome em dezembro, 19 de dezembro do ano passado. Fui o primeiro a oficializar minha candidatura. E só ontem, através da TV Senado, os meus pares souberam que eu era candidato. Isso é democracia? Ninguém, a imprensa não sabia, ninguém sabia. Isso é democracia? O artigo 53 da Constituição é claro: parlamentares são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. Mas a Constituição continua sendo ignorada. O Senado precisa reagir. E essa perseguição, eu vou mostrar para vocês, senhores e senhoras senadores. Não se trata mais de direita ou esquerda, governo ou oposição. Trata-se de algo maior, que é a defesa da democracia e da Constituição. Democracia e Constituição, nada mais do que isso. Nós temos, qual é o prédio principal? É o Congresso. Na construção de Brasília já deixou o recado: aqui é a casa do povo, é aqui que legisla. Ponto, está na Constituição, não é eu que estou tentando convencê-los, é só ler a Constituição. Se permitirmos que um senador censurado, perseguido, amanhã, como eu disse, pode ser um de vocês, e eu não vou apoiar, mesmo que seja de oposição, qualquer tipo de censura e qualquer tipo de perseguição política, que inclusive perseguição política, que é claro que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo com a direita, é crime contra a humanidade. O Tribunal Penal Internacional, no momento certo, tornará isso público, e outros órgãos que mais à frente, se eu tiver tempo, eu falarei. O que estamos presenciando hoje é a ditadura da toga, que infelizmente contou com a conivência da atual gestão do Senado Federal. O Congresso precisa retomar seu papel e defender suas prerrogativas, e a separação entre os poderes é fundamental, o respeito e a harmonia entre os poderes. Eu não estou aqui dizendo que vai ter vingança, não. Nós precisamos seguir a Constituição, ponto. Transparência no voto, direito de voto. Mas antes de falar sobre o direito do voto, eu vou mostrar para vocês todas as violações dos meus direitos feitas pelo ministro Alexandre de Moraes. Pode filmar, pode tirar foto. Tem mais ali para puxar, quem quiser pode puxar. Cada folha dessa é uma violação ao direito de um parlamentar. Aqui não tem nada sobre o 8 de janeiro, não tem nada sobre perseguição de presos políticos, tem apenas de um senador da República, que hoje, coincidentemente, chama Marcos Duval. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, estabelece que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Se o poder emana do povo, então o direito do povo de saber como seus representantes, é direito dele saber como a gente vai votar. A liberdade de expressão garantida pelo artigo 5º, parágrafo 4º e o 9º da nossa Constituição assegura o direito de divulgar o próprio voto, pois se trata de um ato político e não uma decisão privada. Portanto, o direito de tornar público o voto para a presidência do Senado é constitucionalmente garantido. Qualquer tentativa de impedir isso viola a supremacia da Constituição e é um ataque ao princípio republicano. Aqui eu quero agradecer aos 41 senadores, eu vou fazer questão de ler cada nome. Quero expressar aqui minha profunda gratidão aos senadores que tiveram a coragem de se levantar contra as liminares ilegais e inconstitucionais impostas contra mim, defendendo não apenas a pessoa do senador Marcos Duval, mas a própria Constituição Federal, especialmente o artigo 53, que garante a nossa imunidade parlamentar. Esses senadores demonstraram compromisso com a democracia e a separação dos poderes e a defesa do mandato parlamentar. 41 senadores subscreveram o ato contra as violações da nossa Constituição. São eles: Alessandro Vieira, todos
senador Eduardo Girão, senador astronauta Marcos Pontes, senador Alberto Martins, senador Carlos Portinho, senador Eduardo Gomes, senador Flávio Bolsonaro, senador Isalcir Lucas, senador Jaime Bogatti, senador Jorge Seife, senador Marco Rogério, senadora Rosana Martinelli, senador Wilder Moraes, senador Magno Malta, senador Oriovisto Guimarães, senador Rodrigo Cunha, Soraya Tronic, Steven Valentim, Zequinha Marinho, Esperidião Amin, Luiz Carlos Reines, Tereza Cristina, Ciro Nogueira, Castelar Neto, Doutor Irã, Jorge Cajuru, Chico Rodrigues, Luca Barreto, Valdernan Cardoso, Sérgio Petecão, Nelson Trade, Plínio Valério, Cleitinho, Damares Alves, Hamilton Mourão, Messias Jesus, Alan Rios, Márcio Bittar, Sérgio Moro, Jaime Campos. A esses colegas que se não curvaram, tem o meu total respeito e admiração. Meu compromisso com a democracia e a Constituição segue inabalável. Não podemos permitir disputas políticas que desviem do nosso verdadeiro propósito, que é servir o povo brasileiro. As divergências são parte da democracia, mas não podem ser resolvidas na base do autoritarismo e da perseguição política. O Brasil precisa avançar com instituições fortes, respeito e cumprimento à Constituição e um Congresso independente, principalmente corajoso. Por isso, seguirei denunciando todas as inconstitucionalidades que acontecerem na nossa democracia, mesmo tendo ameaças diárias de morte, de ceifar a minha vida. Meu trabalho em órgãos internacionais fez com que eu fiz algumas denúncias em 2023 que muitos estavam até debochando e a verdade está começando a vir à tona. Vocês não perceberam por que o Mark Zuckerberg se juntou ao governo atual? Porque em um depoimento, numa sabatina sigilosa, a qual eu pertenço no Capitólio, ele confessou que modificou os algoritmos para incentivar patriotas para estar aqui no dia 7 de janeiro, para participar da manifestação dia 8. Por que tantos ônibus chegaram no dia 7? Se fosse só os que estavam acampados virem até aqui, dava para entender, porque aqui estava todo mundo de recesso, de férias, e eu na função da comissão representativa. Nem isso eu fui informado do que poderia acontecer. E desde o dia 2 de janeiro o governo já sabia. E desde o dia 2 de janeiro o Mark Zuckerberg começou a impulsionar a manifestação para que a direita praticamente toda estivesse aqui no dia 8 de janeiro. Vocês vão saber disso porque a verdade vai vir à tona com documentos. Isso eu não estou dizendo porque ouvi dizer, ou porque ouvi falar, ou por achismo. Vocês, a partir do atual governo e a minha relação profissional com o secretário-geral dos Estados Unidos, Marco Rubio, vai começar a colocar isso à tona. E vocês vão dizer, não é possível que isso é verdade. E o próprio Mark Zuckerberg, ou ele fazia isso, ou ele ia ser preso. Não é à toa que ele estava sentado na primeira fila. Não é à toa que todos os donos das Big Techs, das redes sociais, estavam na primeira fila na posse do Donald Trump. Vocês acham que é o quê? E tem 3.000 páginas só do Mark Zuckerberg falando da interferência do ministro Alexandre de Moraes nas eleições para presidente. 500 páginas do antigo Twitter, o X do Elon Musk. E a briga do X com o Alexandre de Moraes aqui não era porque não tinha um representante, não, era por minha causa. Porque eu botei publicamente documentos falando da interferência nas eleições. E ele quis de qualquer jeito tirar do ar, e o Elon Musk não queria me tirar do ar. E a briga foi por conta do senador Marcos Duval. Vocês vão ver isso também, documentados. Gravem o que eu estou dizendo aqui, porque no dia que acontecer, vocês vão dizer, nossa, é verdade o que o senador falou. Para concluir, senador Marcos Duval. Encerro deixando claro para todos que prefiro ser um lutador solitário do que um covarde no meio da multidão.
Obrigado, presidente. Senhor presidente. Obrigado, senador Marcos Duval. Senhor presidente. O próximo. Senhor presidente. Não há possibilidade, senhor presidente. Por favor, senador Marcos. O senador Magno. Me permita, porque essa fase é uma fase realmente sagrada de pronunciamento dos candidatos à presidência do Senado e nós não podemos franquear a palavra, infelizmente. Peço desculpas a Vossa Excelência. Pois não, senador Marcos Duval. Eu quero oficializar aqui a minha retirada da candidatura, porque eu fui prejudicado por questões da censura e só tive ontem que a imprensa descobriu que eu existia como candidato. Então não fui de forma democrática um candidato, então aqui estou retirando porque ficou inviável a possibilidade de uma eleição. Perfeitamente, obrigado. Senador Marcos Duval. Fica retirada a candidatura do senador Marcos Duval por manifestação própria. Concedo a palavra à próxima candidata, senadora Soraya Tronic, que tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Senadora Soraya Tronic tem a palavra. Caros colegas, senadoras, senadores e todos os cidadãos brasileiros que acompanham essa sessão do Senado neste momento. Hoje, estamos aqui para eleger a nova presidência desta casa pelos próximos 2 anos. Mesmo com dengue, eu e Vossa Excelência, com dipirona, senador Wellington, a gente está aqui no 7-0, trabalhando. E antes mesmo, presidente, de qualquer decisão, eu faço uma pergunta aqui essencial. O que faz o Senado? Para que serve uma senadora ou um senador? Aqui dentro desta casa, todos nós sabemos a importância do trabalho que realizamos. As grandes transformações do país passam por esta casa. Mas lá fora, a dona Maria, a dona Ana, o seu José, o seu João, não sabem o que a gente faz, nem para o que servimos. As pesquisas mostram que a maioria dos brasileiros não acompanha o trabalho do Senado. 70% do eleitorado sequer lembra em quem votou para senador ou senadora na última eleição. E 1/3 da população reprova o Senado Federal. Eu conheço o trabalho de muitos aqui e eu sei o quanto nos dedicamos. E enquanto estamos realmente discutindo a jornada 6x1, a maioria de nós trabalha numa jornada 7x0. Esta casa, independentemente de ideologias, sempre foi o berço de mudanças significativas para o nosso país. Aqui representamos não apenas nossos estados, mas a pluralidade do povo brasileiro. Mas precisamos que o povo se enxergue aqui dentro, que entenda a importância de cada senadora e de cada senador, que perceba que somos fruto dos seus votos de confiança. Desde 2019, eu luto para que o Senado seja eficiente e produtivo. Nós lutamos. Para que cada decisão aqui dentro reflita diretamente e positivamente na vida das pessoas. Mas como alcançar isso com inúmeros projetos de lei magníficos, de autoria dos nobres colegas aqui que ainda dormitam nos antigos escaninhos, dormitam nossos projetos, em muitas comissões, projetos significativos que têm o poder de mudar a realidade da nossa população. Eles precisam tramitar, eles precisam avançar. A população exige um Senado mais ágil, transparente e comprometido, e nós não podemos decepcioná-los. Desde a criação das emendas de relator, o Senado indicou
cerca de 15,3 bilhões de reais entre 2021 e 2024, que devem ser distribuídos com responsabilidade e, acima de tudo, com igualdade. Pois quando esta eleição aqui acabar, o vencedor será presidente de todos nós, será presidente dos 81. Afinal, aqui não há senadores de primeira e nem de segunda classe. Não há hierarquia entre nós. Outro tema urgente a ser debatido: a paridade de verdade. E verdade com V maiúsculo. Em 200 anos, nunca tivemos uma mulher na presidência do Senado e nem da Câmara. E se analisarmos as mesas diretoras, raramente uma mulher ocupa um cargo de titular. Quando muito, são suplentes. E quando muito, são candidatas. E quando candidatas, raramente são reconhecidas como tal. E isso não é apenas uma questão de presença, é uma questão de voz. Nós, mulheres, somos a maioria da população, mas a minoria aqui no Legislativo. E se não tivermos espaço, independência e protagonismo, teremos cada vez menos políticas públicas para as mulheres. E quando eu falo mulheres, eu falo famílias, porque elas são a arrimo da maioria das famílias brasileiras. E quando falamos ainda em paridade de verdade, se fôssemos exigir, teríamos que ter 52% das cadeiras. Parabéns para o México, um país muito machista, mas parabéns para as bravas mexicanas, em nome da Cláudia Sheinbaum, eu digo aqui, que conseguiu fazer com que a paridade exista nos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Precisamos de um Senado que olhe para a realidade feminina. Emprego, renda, empreendedorismo, proteção em casa e proteção nas ruas. O Brasil precisa avançar nessa pauta. O Brasil está atrás da Argentina, atrás de Cuba, atrás do México, atrás da Bolívia, atrás... Tem mais um país aqui da América Latina que nós estamos atrás, daqui a pouco eu me lembro. Outro ponto crucial e delicado é a independência dos poderes. Se não tivermos uma relação independente harmônica entre o legislativo, executivo e judiciário, de acordo com a Constituição, nunca seremos respeitados. O momento delicado que vivemos não atinge apenas um poder. Ele ameaça o Estado como um todo. Se nos omitirmos nas nossas obrigações constitucionais, abrimos mão do nosso papel na democracia. Da direita à esquerda, de norte a sul, todos aqui, de alguma forma, já foram hostilizados, muitas vezes diariamente nas redes sociais. Críticas, questionamentos e debates acalorados fazem parte da democracia. Todo agente público, senadoras e senadores, todo agente público precisa enfrentar isso. Mas o que estamos vivendo neste momento vai além. Por isso, é nossa responsabilidade dar o exemplo à população e mostrar que a democracia e as instituições são maiores do que essa guerra de narrativas. O que a dona Maria, o que o seu Zé ganham com a disputa entre os poderes, não ganham nada com isso. Enquanto essa disputa existe, essa guerra ideológica, esse ego acima do todo, acontece, quem trabalha duro e paga impostos espera que estejamos focados no que realmente importa, presidente. Soluções concretas para o país, o que Vossa Excelência brilhantemente cobrou. O que vocês estão fazendo pela saúde, pela educação, pela habitação, por todos os problemas, discutindo, brigando, enfim. Eu estou há 6 anos aqui no Senado, alguns colegas estão há décadas, outros chegaram em 2022, tomaram posse em 23. As divergências fazem parte da democracia.
Marcar posição também faz parte da democracia. Mas a instituição Senado Federal precisa estar acima de cada um de nós, de cada indivíduo aqui. E foi pensando nisso que, depois de muita reflexão e diálogo com as lideranças, eu decidi, humildemente, renunciar à minha candidatura, pois eu sou capaz de reconhecer o cenário atual. Eu sou capaz de reconhecer o cenário possível. E não se trata de desistência, mas de estratégia. Sozinha, sem a imprensa, Marcos Duval, sem a imprensa. Não estou dizendo toda a imprensa, pessoal, pelo amor de Deus. Sem uma grande parte da imprensa. Eu não conseguiria concretizar as mudanças que eu defendo. Mas unida a outros líderes que compartilham dessas ideias, nós podemos sim construir um Senado mais forte, respeitado e representativo. Eu tentei, nós tentamos e vamos continuar tentando, líder, minha líder Leila. Nós tivemos de recuar, mais uma vez, minha querida amiga senadora Elisiane Gama. Cadê aqui? Por covardia, minha amiga? Jamais. Foi por coragem, foi por inteligência e pragmatismo, Elisiane, que demos um passo para trás para dar inúmeros passos para frente. Muito obrigada pela caminhada, muito obrigada, muito obrigada. E começamos bem, senadora Elisiane, minha líder Leila, Tamares, Tereza, Leitão, todas que estão aqui. Começamos bem. Começamos com a senadora Daniela Ribeiro, como a primeira mulher a ocupar a secretaria da mesa. Um aplauso. Daniela, você merece. Jamais plantarei ilusões entre os brasileiros, isso não faz parte da minha conduta, por isso aqui, estrategicamente, de forma pragmática, eu entendo que eu preciso recuar. Porque o meu Mato Grosso do Sul, que é o estado que mais cresce no Brasil, precisa continuar crescendo. E não serei eu que fecharei as portas. Não serei eu que atrapalharei o crescimento do meu estado, da população a quem eu devo meu mandato e a quem eu devo satisfações. Além disso, temos todas as mulheres que representamos aqui, todos os dias com jornadas triplas, e todos os brasileiros que pagam impostos merecem que o Senado realmente os represente. Foi para isso que trabalhei nesses últimos 6 anos, e isso sempre será minha prioridade. Eu tenho certeza de que este movimento, feito atendendo ao pedido da presidente do meu partido, a grande deputada Renata Abreu, cadê a Rê? A Rê estava aqui agorinha, que foi a pessoa que me lançou, que foi a pessoa que acreditou em mim, foi por ela também. O trabalho dela serviu para iniciar os debates importantes para que isso acontecesse. Meu querido amigo senador Eduardo Gomes, agradeço a ti também. Esses debates que levarão a um Senado mais transparente, eficiente, equitativo e mais representativo do povo brasileiro, em especial das mulheres, a quem tenho a honra de representar nessa casa, minha líder Leila Barros. Quero aqui parabenizar os meus colegas candidatos, senador Marcos Pontes, Marcos Duval, Eduardo Girão e Davi Alcolumbre pela coragem. Afinal, a coragem é a primeira das qualidades, porque garante todas as demais, já dizia Winston Churchill, e além de tudo, o que a vida quer da gente é coragem. Guimarães Rosa. A coragem de escolher avançar e a coragem de escolher retroceder na hora certa, na hora oportuna, com responsabilidade. Portanto, deixo aqui, de maneira firme, senador Davi Alcolumbre e caros colegas, ao retirar a minha candidatura e reconhecer o óbvio ululante, que é a preferência nacional de todos aqui representados, então é a preferência do Brasil, senador Davi Alcolumbre. Diante disso, diante da escolha do novo presidente para liderar essa instituição nos próximos 2 anos, eu faço um pedido a ti,
a Vossa Excelência, senador Davi, que honre o compromisso firmado minutos atrás, entre nós, nos 45 do segundo tempo, em abraçar as pautas da nossa bancada feminina, em abraçar as propostas que eu trouxe aqui, que a minha candidatura trouxe. E deixo aqui de maneira firme a minha fé no seu amadurecimento, no seu poder de liderança e na capacidade que Vossa Excelência tem em aglutinar todos nós. Tenho plena confiança que Vossa Excelência se empenhará para tornar tudo isso realidade. Agradeço a Deus, por fim, a oportunidade de poder estar aqui. Agradeço ao suporte e a paciência da minha família, especialmente do meu marido. Agradeço a cada pessoa da minha equipe pelo carinho e pela competência. Agradeço aos senadores e às senadoras que me ouviram durante a campanha e que firmaram compromisso comigo. Agradeço a confiança da minha presidente, a grande Renata Abreu, ao meu líder, Carlos Viana, e o apoio de todos os brasileiros. Agradeço também a abertura de grande... abertura que grande parte da imprensa me deu. E agradeço a ti, presidente Rodrigo Pacheco, por esses últimos 2 anos. Obrigada a todos os colegas. O meu MS, o nosso Brasil, a população brasileira, são muito maiores do que eu, Soraya. São muito maiores do que todos nós. As nossas divergências são pequenas perto das nossas convergências. E com humildade, eu entrego as minhas propostas e as propostas da bancada feminina para a presidência que está prestes a se manifestar. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, colegas e colegas. Muito obrigada, Brasil. Agradeço a senadora Soraya Tronic, que expressamente retira a sua candidatura. Encerrados os pronunciamentos, eu peço a atenção do plenário. Encerrados os pronunciamentos e registradas as retiradas das candidaturas do senador Marcos Duval e da senadora Soraya Tronic, a presidência consulta os demais candidatos remanescentes quanto à manutenção das candidaturas. O senador Marcos Pontes mantém sua candidatura, o senador Eduardo Girão mantém sua candidatura, o senador Davi Alcolumbre também mantém sua candidatura. Nesse momento, restam 3 candidatos: senador astronauta Marcos Pontes, senador Davi Alcolumbre e senador Eduardo Girão. Esta presidência, senador Eduardo Girão, decide a questão de ordem formulada por Vossa Excelência. Eu vou pedir a atenção dos senhores senadores, das senhoras senadoras. Para a decisão da questão de ordem suscitada pelo excelentíssimo senador Eduardo Girão, cuida-se de questão de ordem que impugna a realização da eleição dos membros da mesa por escrutínio secreto. Sustenta o eminente senador Eduardo Girão que só se admite voto secreto nas hipóteses expressamente previstas na Constituição Federal, o que não se verifica nas eleições para os órgãos diretivos das casas legislativas. Requer Sua Excelência, ao final, que as eleições para a mesa sejam realizadas por intermédio de votação ostensiva, voto aberto. Feito esse breve relato, passo a decidir. A questão de ordem não merece prosperar, pedindo vênia ao senador Eduardo Girão. O regimento interno do Senado Federal, em seus artigos 60 e 291, inciso 2, determina que a eleição da mesa será procedida por escrutínio secreto. Trata-se de opção legítima do legislador interno no tratamento do nosso processo eleitoral, derivada dos incisos 12 e 13 do artigo 52 da Constituição Federal, segundo os quais compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre o seu funcionamento. A realização de eleição para as mesas das casas do Congresso Nacional está prevista no artigo 57, parágrafo 4º da Constituição Federal. De acordo com esse dispositivo, aspas, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias
obrigatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, fecha aspas. Conquanto o texto constitucional seja silente em relação à modalidade de votação a ser adotada nas eleições para as mesas das casas legislativas, tal silêncio não significa necessariamente que o legislador constitucional proibiu o voto secreto nas eleições. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da arguição de descumprimento fundamental número 378, reconheceu a possibilidade de a legislação infraconstitucional estabelecer casos de votação por escrutínio secreto. Sua Excelência o ministro Luiz Roberto Barroso, relator para o acórdão da referida arguição, manifestou-se nesse sentido durante o julgamento, aspas, a Constituição prevê algumas hipóteses de votação secreta. Eu não acho, porém, que o elenco de casos de votação secreta presentes na Constituição seja absolutamente fechado. É possível que em determinado documento infraconstitucional preveja-se o voto secreto. Alguém poderia imaginar que o regimento interno da Câmara pudesse prever alguma hipótese de votação secreta legítima. Acho até que poucas, mas algumas. Uma de todos reconhece legítima é, por exemplo, a eleição da mesa da casa, fecha aspas. É, portanto, compatível com a Constituição a realização de votação secreta nas eleições para a mesa diretora, não havendo qualquer razão para que se recuse a aplicação dos dispositivos regimentais que a prevêem. Ressalta-se que negar vigência a tais dispositivos é adotar a modalidade de votação e adotar a modalidade de votação ostensiva implicaria ainda violação ao princípio geral contido no inciso 3 do artigo 412 do Regimento Interno, que impossibilita a prevalência de decisão de plenário sobre norma regimental. Isto posto, peço vênia ao nobre senador Eduardo Girão, autor da questão de ordem, e a rejeito, assim como em outras situações das eleições anteriores da mesa do Senado Federal, inclusive proferida pelo senador veneziano Vital do Rego, primeiro vice-presidente, que na ocasião da minha candidatura à recondução, conduziu aquela sessão e decidiu de igual modo com o que se decide nesse momento. Portanto, pedindo vênia, a fim de assegurar a realização da votação da eleição da mesa por escrutínio secreto, conforme determina o regimento interno do Senado Federal, é que rejeito a questão de ordem. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que confeccione as cédulas para a votação. Em razão da existência de mais de um candidato ao cargo de presidente do Senado, a eleição será procedida por meio de cédulas que contêm o nome dos candidatos em ordem alfabética de seus nomes parlamentares. Nesse sentido, será o seguinte o procedimento a ser observado, e peço a atenção dos senhores senadores Jacques Wagner, senador Otto Alencar, senador Carlos Fávaro, senador Eduardo Braga. Peço atenção para os encaminhamentos do método de votação. Será observado o seguinte procedimento. As cédulas serão rubricadas previamente por esta presidência e pelo vice-presidente, senador veneziano Vital do Rego. As senadoras e os senadores serão chamados nominalmente pela ordem de criação de sua unidade federativa para se dirigirem à mesa e receber a cédula devidamente rubricada. Em seguida, a senadora ou o senador chamado deverá dirigir-se a alguma das cabines de votação localizadas atrás da mesa, onde deverá pôr seu voto na cédula e inseri-la em envelope. Após a aposição do voto, a senadora ou senador deverá dirigir-se à mesa, onde, na urna nela localizada, depositará o envelope com a cédula e deverá assinar em seguida a lista de votação fornecida por servidor da Secretaria-Geral da Mesa. Só poderá ser assinalada com um X uma opção na cédula de votação, sob pena de anulação do voto, caso haja mais de uma assinalada ou caso esteja presente qualquer outra anotação.
Encerrada a chamada nominal, esta presidência procederá à nova chamada daqueles senadores e senadoras que ainda não tenham exercido o seu direito de voto. Então, haverá uma segunda chamada para aqueles que eventualmente não compareçam à primeira chamada. Os votos serão apurados por esta presidência com o auxílio do terceiro e do quarto secretários, senadores Chico Rodrigues e Stevenson Valentim, sob a supervisão de um escrutinador indicado por cada um dos candidatos. As cédulas retiradas da urna serão contadas e confrontadas com o número de votantes. Será considerado eleito o presidente do Senado Federal o candidato que obtiver, no mínimo, a quantidade de votos equivalente à maioria absoluta da composição da Casa, ou seja, 41 votos. Se nenhum dos candidatos obtiver maioria absoluta de votos, realizar-se-á segundo escrutínio com os dois candidatos mais bem votados. Solicito que cada um dos candidatos indique um escrutinador. Senador astronauta Marcos Pontes. Senadora Soraya Tronic, indicada pelo senador Marcos Pontes. Senador Davi Alcolumbre. Senador Everton. É indicado pelo senador Davi Alcolumbre. Senador Eduardo Girão. Senhor presidente, o senador Marcos Duval, não sei se ele... Eu gostaria de indicá-lo ou qualquer outro colega. Eu acredito que o jogo está jogado. Senador Marcos Duval, indicado pelo senador Eduardo Girão. Os escrutinadores serão convidados para se dirigir à mesa no momento da apuração, portanto, não é nesse momento que devem se dirigir à mesa de trabalhos. A presidência esclarece que, uma vez que a votação é secreta, não haverá encaminhamento de votação nem declaração oral de voto nos termos do caput do artigo 310 e do parágrafo único do artigo 316 do Regimento Interno. Prestados esses esclarecimentos, passa-se a eleição para a presidência do Senado Federal. Solicito a abertura da urna para verificação de seu interior. Pela ordem, presidente. Senador Cajuru, pela ordem. Presidente. Eu peço apenas que os pedidos pela ordem sejam quanto ao procedimento. Não, é somente isso. Primeiro, agradecer a sua eficiente secretária, a Sabrina, que, preocupada com a minha visão, e lamentavelmente o momento meu é difícil, tanto que não pude ir ao aniversário ontem do meu irmão Romário, que se eu posso votar tendo a minha assessora Carol, reconhecida nessa casa há décadas, para que eu possa enxergar, porque a Sabrina disse que a letra é muito pequena e o meu tamanho de letra é 52. Então eu peço a compreensão, porque eu quero enxergar votando no Davi. Senador Jorge Cajuru, diante da situação peculiar de saúde de Vossa Excelência, com problemas de visão, fica autorizado que Vossa Excelência seja assistido no momento da votação. Estando a urna vazia, declaro aberta a votação. Abriu. Antes de iniciarmos a chamada pela ordem da inscrição das unidades federativas, esta presidência determina que possam votar e consulta o plenário, certamente todos estarão de acordo, para que votem em primeiro lugar, com ordem de preferência, a senadora Mara Gabrilli e o senador Wellington Fagundes, em razão das peculiaridades. Portanto, autorizada a votação da senadora Mara Gabrilli e do senador Wellington Fagundes antes da ordem natural pelos estados. Peço que venham à mesa para exercerem o seu direito de voto. Senadora Mara Gabrilli e senador Wellington Fagundes. Você está acompanhando pela TV Senado a primeira reunião preparatória do Senado neste ano de 2025, destinada à eleição do novo presidente da Casa, que vai exercer o mandato
no biênio 2025-2026. Presidente, pela ordem, presidente, só enquanto está assinando Pois não, senador Eduardo Girão. para fazer um questionamento, já era esperado, né, a rejeição da minha questão de ordem, eu inclusive na leitura fiz isso, eu só queria entender o seguinte, só para ver a coerência da coisa. Na eleição de 2019, que elegeu Davi Alcolumbre, que teve a sua oportunidade aqui, foi permitido mostrar o voto. Agora virou uma violação ao regimento interno, não é o mesmo regimento interno? Eu queria só entender o que é que mudou em relação a isso. A previsão do regimento interno é nesse sentido, senador Eduardo Girão, mas obviamente essa presidência não pode estabelecer um salvo-conduto para esse tipo de conduta, cuja apreciação deve se dar eventualmente pelo Conselho de Ética com a sua autonomia. Portanto, ficar a critério, eventualmente se provocado, não, absolutamente. Eventualmente se provocado o Conselho de Ética, o Conselho de Ética que deve decidir. Mas, de fato, na eleição de 2019, eu próprio, ao votar no presidente Davi Alcolumbre, abri o meu voto e não tive nenhum tipo de provocação ao Conselho de Ética em relação a essa minha conduta. Vossa Excelência tem toda a razão. Senhor presidente. Senador Wellington Fagundes. Senhor presidente, quanto se procede a votação, só uma pergunta a Vossa Excelência. Só existe disputa no cargo de presidente, me parece, não é isso? Só tem inscrito aí? Tem alguma outra função onde há disputa? A princípio, sim, senador Rogério Marinho, mas nós estamos cuidando da eleição da presidência. Uma vez apurado o resultado, o presidente eleito assumirá a condução dos trabalhos para a votação subsequente mas a dos demais cargos da Vossa mesa. Excelência, e talvez a quem vai chegar em seguida, o presidente eleito, é que caso não haja adversários, que a gente proceda para os cargos subsequentes uma aclamação, consultando o plenário, evidente. Perfeito, é plenamente possível que se faça na votação de painel de uma chapa completa, mas é uma decisão que caberá ao próximo presidente eleito. Ok, então já deixo reservarei ao próximo presidente essa decisão. Provocação no bom sentido. Agradeço Vossa Excelência. Wellington Fagundes. Vamos aguardar o senador Wellington Fagundes. Na sequência, chamaremos pela ordem dos estados. A votação para a presidência do Senado ela é realizada pela cédula, são convocados os senadores pela ordem de criação dos estados. Entretanto, pela ordem. Com a palavra pela ordem, senador Jaime Campos. Meu colega, senador Jaime Magata, está aqui, ele quer me dar uma procuração para que eu possa votar em nome dele também aqui. O Xará está me fazendo essa solicitação, se é possível aqui, para o bom andamento aqui. O Jaime Campos votaria pelo Jaime Magata, se é possível. Infelizmente não, senador Jaime Campos. É indeferido o pedido de Vossa Excelência. Como eu ia dizendo, a votação é feita pela ordem de criação dos estados, as bancadas dos estados mais antigos da federação, do mais antigo até o mais novo, são chamadas. Entretanto, nesta eleição, há duas exceções, estão votando agora a senadora Mara Gabrilli e o senador Wellington Fagundes, que têm restrições de mobilidade, então o presidente do Senado decidiu que eles votariam primeiro. Em seguida, começará a ser feita a chamada das bancadas estaduais, começando pelo estado da Bahia, que é o estado mais antigo da federação. E aí, sucessivamente, até os estados mais novos, todos os senadores se dirigem à mesa e fazem a votação em uma cédula de papel. Nessa eleição havia 5 candidaturas inscritas e durante os pronunciamentos dos candidatos, 2 deles renunciaram à candidatura. O senador Marcos Duval e a senadora Soraya Tronic. Temos, portanto, 3 candidatos disputando a presidência do Senado. O senador astronauta Marcos Pontes, o senador Davi Alcolumbre
e o senador Eduardo Girão. Para ser eleito, o senador precisa ter maioria absoluta de votos, ou seja, a metade mais um dos integrantes do Senado, o que daria 41 votos. Peço a presença do senador Wellington Fagundes, que tem preferência para votar. A senadora Mara Gabrilli já votou e agora o senador Wellington Fagundes, que também está com restrições de mobilidade, exercerá o seu direito de voto e posteriormente começaremos a chamada das bancadas. Se nenhum dos três candidatos alcançar na primeira votação o número de 41 votos, que é a maioria absoluta, haverá um segundo turno entre os dois candidatos mais votados para se decidir quem será o novo presidente do Senado. A votação por cédula de papel é estabelecida no regimento interno do Senado Federal. Esta é a única votação que se realiza no Senado por meio de cédulas de papel. Convido para o processo de votação os representantes do Estado da Bahia, senador Ângelo Coronel, senador Jacques Wagner, senador Otto Alencar. Vão votar agora, então, os representantes do Estado da Bahia, que são o senador Ângelo Coronel, do PSD, o senador Jacques Wagner, do PT, e o senador Otto Alencar, também do PSD. Os três senadores se dirigem agora à mesa, então, para marcar na cédula a opção que vão escolher, né, entre os três candidatos. Vamos falar um pouco sobre essa bancada da Bahia. O senador Ângelo Coronel está no seu primeiro mandato, né? Assumiu o mandato como senador em 2019. Ele é ex-prefeito de Coração de Maria entre 88 e 92 e ex-deputado estadual da Bahia por 6 mandatos. Ele é engenheiro civil. O senador Jacques Wagner, que é o segundo representante da bancada da Bahia, do PT, ele exerce também o primeiro mandato, assumiu em 2019, um mandato que vai até 2027. Ele já foi deputado federal por 3 mandatos, foi governador da Bahia de 2007 a 2014. Convido para o processo de votação os representantes do Estado do Rio de Janeiro, senador Carlos Portinho, senador Flávio Bolsonaro, senador Romário. Não, mas pode deixar aberto. Bom, agora se dirigem à mesa os senadores do Rio de Janeiro. O senador Carlos Portinho, que é do PL, é um senador de primeiro mandato, assumiu em 2019. Temos também o senador Flávio Bolsonaro, do PL, o mesmo partido, é o primeiro mandato também como senador. E o terceiro representante do Rio de Janeiro, o senador Romário, também do PL. Portanto, a bancada do Rio de Janeiro, formada por 3 senadores do PL. O senador Romário está no seu segundo mandato como senador da República, tem mandato até 2031. Rio de Janeiro, que é o segundo estado da federação. A votação começou pela Bahia, o primeiro estado, agora estão votando os parlamentares do Rio de Janeiro. Lembrando que essa é a primeira reunião preparatória convocada para a eleição do presidente. Senador Flávio Bolsonaro. Após a eleição do presidente, haverá a segunda reunião preparatória para a eleição dos outros cargos que compõem a mesa do Senado. A mesa é composta pelo presidente, um primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente, secretários e suplentes de secretários.
Convido para o processo de votação os representantes do Estado do Maranhão, senadora Ana Paula Lobato, senadora Elisiane Gama, senador Everton. Maranhão, terceiro estado da federação, os parlamentares estão então chamados à mesa para votar. No momento em que os parlamentares do Rio de Janeiro estão finalizando seu voto, a bancada do Maranhão é composta pela senadora Elisiane Gama, que é do PSD, o Partido Social Democrático, o senador Everton, que é do PDT, Partido Democrático Trabalhista, e a senadora Ana Paula Lobato, também do PDT. A bancada do Maranhão, que tem 2 senadoras mulheres. Como eu dizia anteriormente, essa é a primeira... Senadora Ana Paula Lobato, senadora Elisiane Gama, peço que venham à mesa, diretoras, para a votação. Essa é a primeira reunião preparatória e teremos ainda hoje a segunda reunião preparatória para a eleição dos outros cargos da mesa. Nessa bancada... Senadora Ana Paula Lobato, senadora Elisiane Gama, por favor, se encaminhe à mesa diretora. Senadora Elisiane Gama, que está também cumprindo o seu primeiro mandato como senadora, assumiu em 2029. Senadora Elisiane é jornalista de formação. Senador Everton, que é o outro senador representante da bancada do Maranhão, também está no seu primeiro mandato. Convido os representantes do Estado do Pará, senador Beto Faro, senador Jader Barbalho, senador Zequinha Marinho. Os senadores do Estado do Pará foram chamados agora. Os senadores, quando chegam à mesa, recebem uma cédula que é rubricada pelo presidente do Senado e pelo vice-presidente. De posse dessas cédulas, eles se dirigem a uma cabine de votação que garante o sigilo do voto, depositam o voto na urna. Quando todos os senadores votarem, haverá a apuração, que é feita pelo terceiro e o quarto secretário, e por escrutinadores que foram indicados pelos candidatos, de forma que seja garantida toda a transparência em relação ao processo de votação. Estão na mesa agora votando o senador Jader Barbalho, que é do MDB do Pará. Ele está no terceiro mandato de senador e foi já presidente do Senado. Senador Jader, que é de formação advogado e empresário. Também do Pará votará o senador Zequinha Marinho, que é do Podemos. Ele está no primeiro mandato como senador. Já foi vice-governador do estado do Pará, deputado federal por 2 vezes. E o terceiro representante da bancada do Pará, o senador Beto Faro, do PT, Partido dos Trabalhadores, que está no seu primeiro mandato. Já foi deputado federal por 5 mandatos consecutivos. Foi superintendente do INCRA, em Belém, no estado do Pará, e tem como formação, profissão, agricultura familiar. É um agricultor familiar, senador Beto Faro, um dos representantes da bancada do Pará, que estão nesse momento votando. Convido os representantes do Estado de Pernambuco, senador Fernando Dueire, senador Humberto Costa, senadora Tereza Leitão. Senador Fernando Dueire, senador Humberto Costa, senadora Tereza Leitão. O senador Fernando Dueire é do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Os outros 2 representantes do estado de Pernambuco são do Partido dos Trabalhadores, a senadora Tereza Leitão, que está em seu primeiro mandato, e o senador Humberto Costa, que exerce o segundo mandato. O
senador Fernando Dueire, ele é ex-secretário de Infraestrutura de Pernambuco, ex-superintendente do metrô de Recife. Ele é formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco e é também servidor público. Senador Humberto Costa, ele é uma das lideranças do Partido dos Trabalhadores, médico, jornalista, já exerceu o cargo de deputado, foi ministro da Saúde, está no seu segundo mandato como senador. A senadora Tereza Leitão, também do PT, no primeiro mandato de senadora. Convido os representantes do Estado de São Paulo, senador astronauta Marcos Pontes, senador Giordano e senadora Mara Gabrilli já exerceu o seu direito de voto. Portanto, senador astronauta Marcos Pontes, senador Giordano, peço que se encaminhe à mesa diretora. Dois representantes do Estado de São Paulo votando, já que a senadora Mara Gabrilli votou antes da chamada nominal dos estados. O senador Giordano, do MDB, está no primeiro mandato de senador. Ele entrou na vaga do senador Major Olímpio, que faleceu em 2021, consequência da Covid. É empresário, senador Giordano. E o senador astronauta Marcos Pontes, que é um dos candidatos a presidente do Senado, ele é do PL, o Partido Liberal, está exercendo o primeiro mandato como senador, teve a votação de mais de 10 milhões de votos para senador. O senador astronauta Marcos Pontes foi ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações no governo do presidente Jair Bolsonaro. Em seguida serão chamados... Convido os representantes do Estado de Minas Gerais para o processo de votação. Senador Carlos Viana, senador Cleitinho, senador Rodrigo Pacheco. Vão votar neste instante os representantes de Minas Gerais, a bancada de Minas Gerais, composta pelo senador Carlos Viana, que é do Podemos, senador Carlos Viana, que está no seu primeiro mandato, que se encerra em 2027. Ele foi eleito em 2018 por Minas Gerais com mais de 3,5 milhões de votos. É a primeira atividade na política, né? O primeiro mandato eletivo do senador Carlos Viana, que é jornalista de formação e teve uma carreira importante como jornalista em Minas Gerais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, também no primeiro mandato de senador, que se encerra em 2027, foi eleito com mais de 3,6 milhões votos. Antes de assumir o mandato de senador, o senador Rodrigo Pacheco foi deputado por Minas Gerais. Ele é advogado de formação. E o terceiro senador da bancada mineira é o senador Cleitinho, do Republicanos, que está em seu primeiro mandato, foi eleito em 2022 com mais de 4 milhões de votos. O senador Cleitinho, ele começou a vida política como vereador na sua cidade natal, Divinópolis, na região centro-oeste de Minas Gerais, e em 2018 foi eleito deputado estadual. Convido os representantes do estado de Goiás, senador Jorge Cajuru, senador Vanderlan Cardoso, senador Wilder Moraes. Vão votar agora os senadores de Goiás, senador Jorge Cajuru, do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Ele é o líder do partido no Senado, está em seu primeiro mandato, foi eleito em 2018 com mais de 1.500.000 votos. O senador Jorge Cajuru, que é jornalista e também, antes de ser senador, teve uma carreira nacional como jornalista. O segundo representante do estado de Goiás é o senador Vanderlan Cardoso, do PSD, que integra o bloco Resistência Democrática. O senador Vanderlan está no primeiro mandato, ele foi eleito em 2018 com mais de 1.700.000 votos. O senador Vanderlan... Jorge Cajuru, peço que venha à mesa diretora para o processo de votação. O senador Vanderlan, que foi prefeito da cidade de Senador Canedo, no estado de Goiás.
Também votará representando o Estado de Goiás o senador Wilder Moraes, do PL. Ele que está no segundo mandato de senador, tem um mandato que se expira no ano de 2031. Foi eleito na última eleição com quase 800 mil votos. Senador Wilder, que é engenheiro de formação. Convido os representantes do Estado do Mato Grosso. Senador Carlos Fávaro, senador Jaime Campos, o senador Wellington Fagundes já exerceu o seu direito de voto. Portanto, senador Carlos Fávaro e senador Jaime Campos. Benê. Vamos votar agora, então, os dois representantes de Mato Grosso, já que o senador Wellington já votou e também é do Mato Grosso. O senador Jaime Campos, que é do União, ele está exercendo o segundo mandato como senador, foi eleito com 490 mil votos. O senador Jaime Campos, que também foi prefeito da cidade de Várzea Grande, no Mato Grosso, por 3 mandatos. O outro representante do Mato Grosso é o senador Carlos Fávaro, que é ministro da Agricultura e Pecuária no governo federal e se licenciou para retornar ao Senado e participar da eleição de hoje. Senador Carlos Fávaro, que é do PSD. Convido os representantes do Estado do Rio Grande do Sul, senador Hamilton Mourão, senador Luiz Carlos Reis e senador Paulo Paim. Lembrando que os senadores são convocados a votar segundo a ordem de criação dos estados da federação, dos mais antigos para os mais novos. Votam agora os senadores que representam a bancada do Rio Grande do Sul, o senador Luiz Carlos Reis, que é do Progressistas, está no primeiro mandato de senador, mandato que se encerra em 2027. Senador que já foi prefeito de São Borja, já foi deputado federal, foi o deputado mais votado no Rio Grande do Sul em 2014. Também do Rio Grande do Sul, o senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, que está em seu terceiro mandato como senador e antes de ser senador... Convido os representantes do Estado do Ceará, senador Camilo Santana, senador Cid Gomes, senador Eduardo Girão. Antes de assumir como senador, o senador Paulo Paim exerceu por 4 mandatos o cargo de deputado federal. E o terceiro representante do Rio Grande do Sul, senador Hamilton Mourão, do Republicanos, que está em seu primeiro mandato como senador. Já estão se dirigindo à mesa agora os senadores do Ceará que votarão. O senador Cid Gomes, que é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, está em seu primeiro mandato como senador, foi eleito em 2018 com 3.200.000 votos. Senador que já foi deputado estadual, prefeito de Sobral, governador do Ceará por 2 vezes. Senador Camilo Santana. Senador Eduardo Girão também votou. O senador Eduardo Girão, que é um dos candidatos a presidente do Senado, ele é do Novo. E vota também o senador Camilo Santana, do PT, que é ministro da Educação. Vou passar só duas. Esse é do Ceará. Convido os representantes do Estado da Paraíba, senadora Daniela Ribeiro, senador Efraim Filho, senador Veneziano Vital do Rego. Vão votar agora, então, os representantes da Paraíba, entre eles a senadora Daniela Ribeiro, do PSD, que é candidata ao cargo de primeira secretária do Senado. Lembrando que a votação dos demais cargos da mesa se realizará na segunda reunião preparatória, logo após a reunião na qual está sendo eleito o presidente.
além da senadora Daniela Ribeiro, compõem a bancada o senador veneziano Vital do Rego, que atualmente é o vice-presidente do Senado, ele é do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, e o senador Efraim Filho, que é do União, ele é líder do União no Senado, senador Efraim Filho, que está em seu primeiro mandato como senador, mas já exerceu por 4 mandatos consecutivos o cargo de deputado federal. Essa, portanto, é a bancada da Paraíba. Senadores que estão neste momento votando. Em seguida serão convocados os senadores do Espírito Santo. Convido os representantes do Estado do Espírito Santo, senador Fabiano Contarato, senador Magno Malta, senador Marcos Doval. Bancada do Espírito Santo, então, composta pelo senador Fabiano Contarato, que é do Partido dos Trabalhadores, exercendo seu primeiro mandato como senador. Ele foi eleito em 2018 com 1.100.000 votos. O senador Marcos Duval, que chegou a registrar a sua candidatura a presidente do Senado, mas logo depois do seu pronunciamento renunciou à candidatura, portanto não está disputando essa eleição. O senador Marcos Duval, que é do Podemos, ele exerce também o seu primeiro mandato, foi eleito em 2018. E o senador Magno Malta, que é do PL, Partido Liberal, está em seu terceiro mandato, foi eleito com quase 900.000 votos em 2018. O senador Magno Malta, que começou a carreira política como vereador em Cachoeiro de Itapemirim, uma cidade importante do estado do Espírito Santo. Senador Magno Malta, peço a presença de Vossa Excelência para o processo de votação. Assim que todos os senadores votarem, terá início o processo de apuração, que é acompanhado por um grupo de escrutinadores, que foram indicados pelos candidatos e também pelo terceiro e quarto secretários. E esse processo de apuração é bastante rápido, então assim que acabar a votação, em pouco tempo já saberemos quem é o novo presidente do Senado Federal, ou, se nenhum dos candidatos alcançar a maioria absoluta de 41 votos, teremos um segundo turno para decidir o novo presidente do Senado para o biênio 2015 e 2016. Convido os representantes do Estado do Piauí, senador Ciro Nogueira, senador Marcelo Castro, senador Wellington Dias. Bancada do Piauí, formada pelo senador Ciro Nogueira, que é do Progressista, senador Ciro Nogueira, que está em seu segundo mandato de senador, foi reeleito em 2018 com 800.000 votos, ele já foi deputado federal por 4 vezes seguidas. O senador Marcelo Castro, do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, que exerce também o mandato até 2027, foi eleito com mais de 800.000 votos, ele é médico de formação. E o senador Wellington Dias, que é ministro do Desenvolvimento Social, ele deixou o governo para vir participar da votação hoje e provavelmente deve retomar o cargo de ministro posteriormente. O senador Wellington, ele foi eleito em 2022 com 941.000 votos. Foi governador do estado do Piauí. Na próxima segunda-feira, às 15 horas, o Congresso Nacional se reunirá
para a abertura do ano legislativo, da sessão legislativa, dos trabalhos de 2025, e já a sessão de segunda-feira será presidida pelo novo presidente do Senado, que será eleito aqui hoje, porque o presidente do Senado ele é também o presidente do Congresso Nacional. Essa reunião de abertura dos trabalhos Convido os legislativos será na representantes do segunda. Estado do Rio Grande do Norte, senador Rogério Marinho, senador Stevenson Valentim, senadora Zenaide Maia. Bancada do Rio Grande do Norte, composta pelo senador Stevenson Valentim, que é do PSDB. Ele está em seu primeiro mandato de senador, foi eleito com 307 mil votos. Senadora Zenaide Maia, do PSD, teve uma votação de 660 mil votos para a senadora, ela é médica de profissão. E o senador Rogério Marinho, do PL, que está no primeiro mandato como senador, mas já foi deputado federal, ministro, secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte, começou a carreira política como vereador de Natal. O senador Rogério Marinho, que foi relator da reforma trabalhista aprovada em 2017 durante o governo do presidente Michel Temer. Convido os representantes do Estado de Santa Catarina, senador Esperidião Amin, senadora Ivete da Silveira, senador Jorge Seife. Vão votar então agora os senadores de Santa Catarina. A bancada tem o senador Esperidião Amin, que é do Progressista, está no seu segundo mandato como senador. O senador Esperidião Amin, que foi também já governador de Santa Catarina por 2 vezes, prefeito de Florianópolis e deputado federal. Senadora Ivete da Silveira, do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, está em seu primeiro mandato. Ela era suplente do senador Jorginho Melo, que foi eleito governador de Santa Catarina, e assumiu, então, a vaga deixada por ele, a senadora Ivete, que é educadora. E o terceiro representante de Santa Catarina, o senador Jorge Seife, do Partido Liberal. Ele é o vice-líder do PL aqui no Senado. Depois, quando encerrar, eu e Chico conta, Exerce o primeiro mandato como senador, foi eleito com quase 1,5 milhão de votos. Senhor presidente, enquanto decorre a votação, Vossa Excelência me permite? Infelizmente. Só um minuto, senador Magno Malta. Representantes do Estado de Alagoas, senadora doutora Eudócia, senador Fernando Farias, senador Renan Calheiros. Senador Renan. Seguem para a mesa os representantes da bancada de Alagoas. Senadora doutora Eudócia, que é do PL. Ela era suplente do ex-senador Rodrigo Cunha, que renunciou agora no mês de janeiro para assumir o cargo de vice-prefeito de Maceió. Os outros representantes da bancada são o senador Fernando Farias, do MDB, e o senador Renan Calheiros. Em seguida serão
chamados para votação. Convido os senadores do estado de Sergipe, senador Alessandro Vieira, senador Laércio Oliveira, senador Rogério Carvalho. Obrigado, Renato. Obrigado. Seguem agora para votar os senadores do estado de Sergipe, senador Alessandro Vieira, que é do MDB. O senador está em seu primeiro mandato, foi eleito em 2018 com 474 mil votos. Ele é policial civil de formação e de profissão. O senador Rogério Carvalho, do PT, Partido dos Trabalhadores, também foi eleito em 2018, está em seu primeiro mandato como senador. Antes foi deputado estadual, foi secretário de Saúde de Sergipe e deputado federal pelo estado de Sergipe. Ele é médico de profissão. E o terceiro representante da bancada de Sergipe é o senador Laércio, do Progressistas, senador Laércio Oliveira, que está em seu primeiro mandato como senador, mas antes exerceu de forma consecutiva 3 mandatos de deputado federal. O senador Laércio foi eleito com um pouco mais de 310 mil votos. Convido os representantes do estado do Amazonas, senador Eduardo Braga, senador Omar Aziz, senador Plínio Valério. Teremos agora, então, a votação dos senadores que representam o estado do Amazonas. Senador Eduardo Braga, que é do MDB, está no segundo mandato como senador. Ele já exerceu o mandato de vereador, vice-prefeito e prefeito de Manaus, foi deputado estadual, deputado federal, governador e ministro de Minas e Energia no governo da presidente Dilma Rousseff. Senador Plínio Valério é do PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. Está exercendo seu primeiro mandato de senador da República, o senador Plínio, que foi também vereador em Manaus, deputado federal suplente, que atuou durante 8 meses na Câmara. Ele é jornalista de profissão. E o terceiro representante do estado é o senador Omar Aziz, do PSD. Exerce seu segundo mandato de senador, foi eleito na última eleição com 766 mil votos. O senador já foi vereador, deputado estadual, vice-prefeito de Manaus, vice-governador do Amazonas e foi também governador do estado do Amazonas. Senador Omar Aziz, que é médico. Em seguida serão convocados os senadores do estado do Paraná. Lembrando mais uma vez que os senadores são chamados de acordo com a ordem de fundação e criação dos estados. Convido os representantes do estado do Paraná, senador Flávio Arnes, senador Oriovisto Guimarães, senador Sérgio Moro. Bancada do Paraná, que tem o senador Flávio Arnes, do Partido Socialista Brasileiro, está em segundo mandato, senador Oriovisto Guimarães, do PSDB, exercendo seu primeiro mandato como senador, e o senador Sérgio Moro, do União Brasil, que também exerce o seu primeiro mandato, foi eleito com 1.953.000 votos. A próxima bancada. Convido os representantes do estado do Acre, senador Alan Rick, senador Márcio Bittar, senador Sérgio Petecão.
Portanto, vão votar agora os representantes do Estado do Acre, senador Márcio Bittar, que é do União. Ele exerce o seu primeiro mandato, foi eleito com 185 mil votos. Antes de se tornar senador, ele foi deputado federal. Ele é pecuarista, o senador Márcio Bittar. O senador Sérgio Petecão é do PSD. Ele está exercendo o segundo mandato de senador, foi eleito com 244 mil votos e também foi deputado federal antes de se tornar senador. O terceiro representante da bancada do Acre, o senador Alan Rick, do União, no seu primeiro mandato foi eleito com 154 mil votos. Antes, o senador Alan Rick exerceu o mandato de deputado federal por 2 vezes. Convido os representantes do Estado do Mato Grosso do Sul, senador Nelsinho Trade, senadora Soraya Tronic, senadora Tereza Cristina. Os próximos senadores da votação do Estado do Mato Grosso do Sul. Presidente, não pode falar no processo de votação não, presidente? Não é sério? Nós vamos ter o processo agora, eu vou ter que chamar os senadores, advertir os que eventualmente não tenham ouvido, então peço compreensão de Vossa Excelência, senador Magno. A menos que fosse alguma coisa de procedimento, mas vamos evitar agora pronunciamentos no processo de votação. Bancada do Mato Grosso do Sul tem o senador Nelsinho Trade, do PSD. Soraya Tronic. Senadora Soraya Tronic, do Podemos, e a senadora Tereza Cristina, que é do PP. Três senadores disputam a presidência do Senado. Para ser eleito, o senador precisa ter maioria absoluta de votos, que corresponde a 41 votos. Se nenhum dos candidatos alcançar os 41 votos, haverá um segundo turno para decidir quem será o próximo presidente do Senado para o biênio 2025-2026. Logo após a eleição do presidente, provavelmente, logo após, haverá a segunda reunião preparatória do Senado para a eleição dos outros representantes da mesa. Convido os representantes do Estado de Rondônia, senador Confúcio Moura, senador Jaime Bagatoli, senador Marcos Rogério. Votando agora, então, foram chamados a votar os senadores do Estado de Rondônia. Senador Confúcio Moura, que é do MDB, senador Marcos Rogério, do PL, Partido Liberal, senador Jaime Bagatoli, que é do PL. Como eu dizia, na segunda reunião preparatória serão eleitos os outros cargos da mesa do Senado. O cargo de primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários e os suplentes. Os partidos trabalharam nos últimos dias para tentar formar um consenso em torno dos outros cargos da mesa, de forma que houvesse uma chapa única, ou pelo menos que houvesse acordo para a maioria dos cargos. Na segunda reunião preparatória será, então, discutida essa questão e teremos a eleição dos outros cargos.
Convido os representantes do estado de Tocantins, senador Eduardo Gomes, senador Irajá, senadora professora Dorinha Seabra. Votam agora, então, os representantes do estado de Tocantins. Bancada de Tocantins. Tem o senador Eduardo Gomes, do PL, que é candidato a primeiro vice-presidente do Senado A eleição para o cargo de primeiro vice ocorrerá na segunda reunião preparatória. Os outros membros da bancada são o senador Irajá, do PSD, a senadora professora Dorinha Seabra, que é do União, está em seu primeiro mandato de senadora, foi deputada federal. Convido os representantes do estado de Roraima, senador Chico Rodrigues, senador Dr. Irã, senador Messias de Jesus. Votarão agora os senadores de Roraima, senador Chico Rodrigues, que é do PSB, exerce o primeiro mandato de senador, foi eleito com 111 mil votos. Ele já foi secretário estadual de Agricultura, foi vereador por Boa Vista e deputado federal por 5 mandatos consecutivos. O senador Messias de Jesus, do Republicanos, está em seu primeiro mandato de senador, ele já foi vereador de São João da Baliza, deputado estadual por 6 mandatos consecutivos. E o senador Dr. Irã, que é do PP, exerce o primeiro mandato de senador, foi eleito com 118 mil votos e já exerceu por 2 vezes o cargo de deputado federal. Convido os representantes do estado do Amapá, senador Davi Alcolumbre, senador Lucas Barreto, senador Randolfo Rodrigues. Senador Davi Alcolumbre, senador Lucas Barreto, senador Randolfo Rodrigues. Peço que se dirijam à mesa. Esses são os 3 senadores do estado do Amapá que se dirigem à mesa para votar. Senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, ele é um dos candidatos a presidente do Senado, está em seu segundo mandato de senador. Senador Davi Alcolumbre, que já foi vereador em Macapá e foi deputado federal. Outro representante da bancada é o senador Lucas Barreto, do PSD, está exercendo o primeiro mandato de senador, também já foi deputado estadual, deputado presidente da Assembleia Legislativa também, Assembleia Legislativa do Amapá. Foi eleito senador em 2018. E o terceiro representante da bancada do Amapá é o senador Randolfo Rodrigues, que está em seu segundo mandato como senador. Senador Randolfo Rodrigues
Convido os representantes do Distrito Federal, senadora Damares Alves, senador Isalci Lucas, senadora Leila Barros. Vão votar agora os senadores do Distrito Federal, a bancada que é composta pelo senador Isalci Lucas, do PL. Foi eleito senador em 2018 com 403 mil votos, já foi deputado federal, senador Isalci. A bancada tem também duas mulheres, duas senadoras. A senadora Leila Barros, que é do PDT, exercendo o seu primeiro mandato. Ela foi eleita com 467 mil votos. Já foi secretária de Esportes e Lazer do Distrito Federal. E a terceira representante é a senadora Damares Alves, do Republicanos. Enquanto nós vemos ali a bancada do Amapá Unida votando. Senador Lucas Barreto, Davi Alcolumbre, senador Randolfo Rodrigues. Depois que depositam o voto nas urnas, os senadores têm que assinar ali um comprovante de votação, né? Para que haja um controle e o processo seja bastante transparente. Quem está votando agora é a senadora Damares Alves, que exerce o seu primeiro mandato de senadora. Ela foi eleita com 714 mil votos. E vai votar agora a senadora Leila Barros. O senador Isalci está depositando o voto na urna, assinando a ata. O plenário do Senado, que esteve cheio durante todo o dia, desde o início da manhã, quando começou essa reunião, além dos 81 senadores. Senador Camilo Santana. Senador Camilo Santana. O presidente chamou agora para votar o senador Camilo Santana, que não estava presente no momento em que a bancada do Ceará foi chamada a votar. O senador Camilo Santana, que é do Partido dos Trabalhadores, é ministro da Educação, deixou o governo para vir votar, ele que é senador, e provavelmente reassumirá o cargo de ministro da Educação logo após as reuniões preparatórias de hoje, a abertura dos trabalhos na segunda-feira. Vemos aí conversando o senador Márcio Bittar e o senador Davi Alcolumbre. Em instantes terá início o processo de apuração dos votos. Todos já votaram, encerrada a votação. Peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que ocupem seus lugares. Convido os escrutinadores para se dirigirem à mesa. Senadora Soraya Tronic, senador Everton, senador Marcos Duval são os escrutinadores. Indicados pelos três candidatos. Fica atento aí. Para ver se eu pego a palavra. Magno Malta. Senador Pacheco, o senhor falou Magno Malta? Marcos Duval. Senador Marcos Duval, senador Everton e senadora Soraya Tronic, os escrutinadores. Convido também o secretário, senador Stevenson Valentim e senador Chico Rodrigues.
Bom, então está começando agora o processo de apuração. Esses escrutinadores foram indicados pelos 3 candidatos e também os secretários da mesa, secretário senador Estives, senador Chico Rodrigues acompanham. No primeiro momento eles fazem a contagem das cédulas para verificar se o número de cédulas corresponde ao número de votantes. Por isso cada senador assinou a ata, então agora faz a checagem desse número de votos. Posteriormente, tem início a contagem. Para ser eleito presidente do Senado, o candidato precisa alcançar a maioria absoluta de votos, que são 41 votos. Se nenhum dos 3 candidatos alcançar o número de 41 votos, haverá um segundo turno no qual esse procedimento se repetirá. Esse procedimento de chamada das bancadas e votação em cédula de papel. As votações secretas do Senado Federal. Foram encontradas na urna 81 cédulas, número que coincide com o número de votantes. Envelopes, agora a gente vai olhar assim. Senador fantasma não apareceu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Peço silêncio ao plenário, por gentileza. Peço silêncio ao plenário, ainda não encerramos o processo de apuração. A gente abre. Vai abrindo e eu vou passando aqui para a mesa. Abrindo por aqui, com o Marco falou. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre. Mostra. 2. Davi Alcolumbre. Se tira de perto. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 4 votos. Desculpa, Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 5 votos. Eduardo Girão. Eduardo Girão, 1 voto. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 6 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 7 votos. Alemanha. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 8 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 9 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 10 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 11 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 12 votos. Gostei do 12. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 13 votos. 13 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 14 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 15 votos. Parabéns, meu amigo. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 16 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 17 votos. Se quiser um reserva. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 18 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 19 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 20 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 21 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 22 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 23 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 24 votos.
Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 25 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 26 votos. Já que eu erro aqui para ver. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 27 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 28 votos. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 29 votos. Astronauta. Astronauta, 1 voto. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 30 votos. Astronauta. Astronauta, 2 votos. É o do Magno Malvo. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 31 votos. Obrigado, Girão, e o Girão está morto. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 32 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 33 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 34 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 35 votos. A Leila aqui está contando. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 36 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 37 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 38 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 39 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 40 votos. Agora. Astronauta. Astronauta, 3 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 41 votos. Astronauta. Valeu, Davi. Vou repetir aqui a última. Astronauta. 3 votos, 3 votos. Jair Bolsonaro foi candidato 3 vezes, só teve o voto dele, virou presidente da República. Cuidado, hein? Bom, eu vou parar por aqui. É, melhor. Continua, porque tudo continua. Davi Alcolumbre. Todos os votos. Eduardo Girão. Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre. Alcolumbre. O mundo inteiro. Sua cassação. Alcolumbre. Capaz, você acha? Não, é a TV. Girão. Não, 3. 3. Girão, 3. 3. Alcolumbre. Girão. Girão. Alcolumbre. 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 52 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 53 votos. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 54 votos. Alcolumbre. 55. 55 votos. 55-4. Não, é mais. Alcolumbre.
Alcolumbre. Alcolumbre. Alcolumbre. Alcolumbre. Alcolumbre. Alcolumbre. Davi. Novo candidato. Davi. 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 69. Davi. 70. 73, já fechou. Davi. 71. 73. Davi. 72. Último. Faz mistério agora. Alcolumbre. Senhores senadores, senhoras senadoras, é o seguinte o resultado da votação. Senador astronauta Marcos Pontes, 4 votos. Senador Davi Alcolumbre, 73 votos. Senador Eduardo Girão, 4 votos. Nenhum voto em branco. Total, 81 votos de senadores e senadoras. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2025-2026, o senador Davi Alcolumbre. Agradecendo a todos os candidatos que participaram desse pleito,
cumprimentando o senador Davi Alcolumbre, externando minha profunda gratidão aos senhores senadores e senhoras senadoras. Convido o presidente eleito do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, para ocupar a presidência do Senado Federal. Muito obrigado. Você filmou nós dando os parabéns? Eu filmei. Peraí que eu já chupei a meia. Foi eleito, então, o senador Davi Alcolumbre, que recebeu 73 votos, o senador Eduardo Girão, 4 votos, senador astronauta Marcos Pontes, 4 votos. O senador Davi Alcolumbre, portanto, assumirá a presidência do Senado Federal para o próximo biênio 2025-2026. Ele recebe os cumprimentos, se dirige à mesa para, já como presidente do Senado, fazer o encerramento dessa sessão e estabelecer as diretrizes para a segunda reunião preparatória que elegerá os outros representantes da mesa do Senado. O senador é cumprimentado pelos colegas e também por muitos visitantes. Vemos ali, por exemplo, o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que é ex-senador. Há vários deputados, familiares. O senador Davi Alcolumbre, que vai exercer pela segunda vez o cargo de presidente do Senado Federal. Davi, você mandou? Cadê? Peraí que ela pediu para tu colocar O presidente Davi Alcolumbre deve fazer um pronunciamento agora, antes do encerramento desta reunião preparatória.
Dudu, já vou chamar tu para cá. Senhoras senadoras, senhores senadores, muito obrigado. Minhas primeiras palavras não poderiam ser outras. Muito obrigado. A cada senador, a cada senadora, pela confiança novamente em mim depositada. Tenham certeza de que buscarei ao longo dos próximos 2 anos fazer jus a essa confiança, consolidada na votação expressiva com que vossas excelências me honraram no dia de hoje. Trabalhando como sempre fiz, com muita dedicação, com muita humildade, com muito respeito a cada dia dessa nova missão. Tenham certeza que eu continuo igual. Volto a presidir o Senado Federal, mas continuo sendo um senador, como cada um dos senhores e das senhoras, nem maior nem melhor do que ninguém. Não estou definitivamente em busca de protagonismo. Não é isso que me move a estar aqui. Eu quero ser um catalisador do desejo deste plenário e ajudar a construir os consensos que forem necessários para melhorar a vida da população brasileira. Porque esse deve ser, sim, o destino final de nossas ações. Fazer com que leis, o Estado, o governo, ajudem o cidadão, tornem a vida dele melhor, mais fácil e principalmente mais digna. É isso que deve nos nortear, muito mais do que qualquer desejo pessoal pelo protagonismo. Afirmo isso porque há exatos 6 anos atrás, neste plenário, tive a honra de ser eleito pela primeira vez para presidir esta casa com 42 votos. Hoje, 6 anos depois, com a unidade política de partidos que pensam diferente, o painel marca 73 votos à nossa candidatura. E isso representa claramente o amplo respaldo político que este plenário está conferindo ao projeto coletivo que nós construímos juntos. Esse amplo apoio, mesmo em um contexto com várias candidaturas, demonstra que o Senado Federal está unido e sabe a direção na qual pretende caminhar. Esta presidência, que não é apenas do Senado, mas também do Congresso Nacional, inicia, portanto, com a força somada das senadoras e dos senadores que apoiaram este projeto e que serão parte desta construção política e institucional fundamental para o Estado brasileiro. Quero reafirmar que nesta presidência seremos uma casa de iguais,
onde cada senadora e cada senador terá voz e espaço, independentemente de sua ideologia ou orientação política. A força da presidência do Senado vem da grandeza desta instituição bicentenária que é o Senado Federal. E o Senado só se mantém grande, todos sabemos, pela soma das forças, senadoras e senadores, cada um aqui, repito, cada um aqui legitimado pelo voto de milhares ou milhões de brasileiros. Vamos trabalhar pelo Brasil, promover a geração de emprego, o crescimento econômico, o desenvolvimento social, proteger a saúde pública, dar uma educação de qualidade aos brasileiros e também, muito importante, estarmos atentos todos os dias à questão da segurança dos brasileiros. Todos aqui estamos genuinamente imbuídos da missão de contribuir para a solução dos problemas do presente e para a construção de um futuro mais próspero e mais justo. Para o Brasil, mas especialmente para milhões de brasileiros que esperam isso desta casa. Não do Senado, não da Câmara, do Poder Legislativo do Brasil. Neste momento, minha alegria e minha gratidão só não são maiores do que o meu senso do tamanho da responsabilidade delegada por Vossas Excelências ainda há pouco. Peço o apoio de todos e de todas, para que juntos possamos guiar o Senado e o Congresso Nacional com altivez, com equilíbrio e independência, sempre focados em favor do Brasil e dos brasileiros. O Brasil clama por pacificação, por um ambiente de respeito e cordialidade, onde as diferenças sejam vistas como oportunidade de crescimento. Nosso compromisso enquanto instituição, o sentido dos nossos mandatos é buscar atender os anseios do cidadão, daquele que está lá fora deste plenário, observando os políticos de um modo geral, tentando enxergar quando uma política pública vai impactar verdadeiramente ou positivamente na sua vida. É nesse contexto que o Congresso Nacional deverá ser o porta-voz do sentimento dos brasileiros que nos colocaram aqui. Pensar e agir no sentido de facilitar a vida do cidadão, dando mais oportunidades, mais liberdades, mais sonhos. Por vezes, isso nos exigirá um posicionamento corajoso perante ao governo, ao judiciário, à mídia ou ao mercado. Nem sempre agradaremos a todos, mas é importante que seja dito hoje: este Senado, este Congresso Nacional não vai se omitir nem vai vacilar para tomar as decisões que melhorem a vida das pessoas. Antes de cada enfrentamento, de cada votação sensível, uma pergunta deverá ecoar em nossas mentes: esse projeto ajuda ou atrapalha o povo? A vida do cidadão que represento será impactada positivamente por essa nova lei? É essa visão que eu quero convidá-los a partilhar comigo, e meu trabalho diário será contribuir para que o Congresso Nacional seja todos
todos os dias, a todos os instantes, porta-voz deste sentimento. Vamos trabalhar juntos pelo desenvolvimento do nosso país, pela geração de emprego, pela saúde pública de qualidade, por uma educação forte e por um Estado mais seguro. Nosso instrumento será a boa política, aquela que busca o entendimento, aquela que ouve todas as vozes e que coloca a verdade e o bem comum acima de qualquer interesse pessoal, político, partidário ou ideológico. Gostaria de registrar e agradecer a presença neste plenário em Brasília de dezenas de amapaenses, numa caravana de valorosos conterrâneos que vieram até aqui para prestigiar esse filho da terra, a quem eu gostaria de agradecer imensamente na pessoa do nosso querido governador Clécio Luiz. O Amapá, meu estado, que me honrou para estar aqui e que me confiou a honrosa missão de representá-lo nesta casa, saiba que carrego o seu nome e a nossa gente no meu coração. Mais uma vez, e nunca é demais, eu gostaria de agradecer aos senadores e senadoras que confiaram em mim e depositaram novamente esta oportunidade de liderar o indispensável trabalho do Senado em prol do Brasil. Agradeço muito especialmente a um irmão que a vida me deu, ao presidente Rodrigo Pacheco. Por seu notável trabalho à frente desta casa, quando nos guiou com muito equilíbrio e com muita sabedoria. Sua liderança nos fortaleceu e nos preparou para os desafios que temos pela frente. Agradeço também, muito especialmente, a minha família, pelo amor e pelo apoio incondicional. Aos meus pais, o mecânico Samuel, e a minha mãe, Júlia, a minha esposa, Liana, e aos meus filhos, Davi e Mateus. Que todos os dias me motivam a dar o melhor de mim. Tenham certeza de que estou aqui para trabalhar muito, como sempre fiz, em meu mandato. Não faltarão empenho e dedicação desta presidência. O compromisso do Senado Federal é com o povo brasileiro, que anseia por um país mais justo, próspero e harmonioso. Trabalharemos incansavelmente para garantir a todos, como estabelece a nossa Constituição, o direito à igualdade, à liberdade e a uma vida digna, o direito de prosperar e ser feliz. Muito obrigado.
presidência convoca as senadoras e os senadores para a segunda reunião preparatória, a realizar-se em seguida neste plenário, destinada à eleição e posse dos demais cargos que irão compor a mesa do Senado Federal, que exercerá o mandato do biênio 25 e 26. Está encerrada a reunião. Encerrada, então, a primeira reunião preparatória do Senado, que elegeu o senador Davi Alcolumbre como presidente para o biênio 2025-2026. Ele teve 73 votos. Os outros candidatos, o senador Eduardo Girão teve 4, o senador astronauta Marcos Pontes, 4 votos. Em seguida, haverá a segunda reunião preparatória, na qual serão eleitos os outros integrantes da mesa. Nós vamos acompanhar esta reunião, que vai ser aberta agora pelo presidente Davi Alcolumbre. Acompanhemos. O mandato no biênio 25-26. A presidência informa que foram recebidas as seguintes candidaturas que formam chapa única. Primeira vice-presidência do Senado Federal, indicação do Partido Liberal, senador Eduardo Gomes. Atenção, por gentileza. Segunda vice-presidência do Senado Federal, indicação do Partido dos Trabalhadores, senador Humberto Costa. Primeira secretaria, indicação do PSD, senadora Daniela Ribeiro. Segundo secretário, indicação do MDB, senador Confúcio Moura. Terceira secretária, indicação do PDT, senadora Ana Paula Lobato. Quarto secretário, indicação do Progressistas, senador Laércio Oliveira. Primeiro suplente de secretário, indicação do PSB, senador Chico Rodrigues. Segundo suplente de secretário, indicação do Republicanos, senador Messias de Jesus. Terceiro suplente de secretário, indicação do PSDB, senador Stevenson Valentim. Quarto suplente de secretário, indicação do Podemos, senadora Soraya Tronic. Eu queria a atenção do plenário e o apoio do plenário para nós procedermos à votação por aclamação da chapa completa. Havendo apenas uma candidatura para cada cargo, esta presidência consulta o plenário se a chapa única apresentada e registrada à mesa, por indicação de todos os partidos políticos, poderá ser considerada eleita por aclamação. Ok. Havendo concordância da unanimidade do plenário do Senado Federal, declaro eleita por aclamação a chapa única registrada para a
legislatura 2025-2026. A presidência comunica ao plenário que, de acordo com o artigo 65, parágrafo 6º do Regimento Interno do Senado Federal, as indicações para as lideranças partidárias deverão ser feitas no início da sessão legislativa e comunicadas à mesa em documento subscrito pela maioria dos integrantes da respectiva bancada. A presidência informa ainda que está convocada a sessão solene do Congresso Nacional para segunda-feira, dia 3 de fevereiro, às 16 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à inauguração da terceira sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. Agradecendo a proteção de Deus, está encerrada a presente reunião. Você acompanhou ao vivo as reuniões preparatórias do Senado, nas quais foram eleitos o novo presidente, senador Davi Alcolumbre, e a mesa do Senado. Nós vamos agora repercutir essa eleição, chamando o jornalista Tiago Tibúrcio, que está no plenário, e toda a equipe de repórteres da TV Senado. Tiago. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado a você que nos acompanha. Pois é, nós estamos aqui dentro do plenário do Senado Federal, acabou de sair esse resultado e nós já vamos conversar direto, e saber a repercussão dessa decisão do Senado que levou a um segundo mandato de presidente da Casa ao senador Davi Alcolumbre. Vamos conversar então com as nossas repórteres. A primeira repórter que nós vamos chamar é Carla Benevides. Carla. Boa tarde, Tiago. Pois é, o senador Davi Alcolumbre, do PSD do Amapá, foi eleito com 73 votos. Os senadores, seus concorrentes, os senadores astronauta Marcos Pontes e o senador Eduardo Girão, receberam 4 votos cada. Essa votação de 73 votos foi muito expressiva e foi muito comemorada por todos os senadores que apoiaram aí o senador Davi Alcolumbre. Ele foi o terceiro senador que mais recebeu votos para a disputa, numa disputa para a presidência do Senado desde a redemocratização. Ele só perdeu para o senador José Sarney, que em 2003 recebeu 76 votos, e também para o senador Mauro Benevides, que em 1991 também recebeu 76 votos. Agora vamos com a repórter Isabela Dutra. Então, a reunião começou com os líderes podendo usar a palavra para fazer o encaminhamento de voto. E a grande maioria dos líderes agradeceu ao senador Rodrigo Pacheco pelos 4 anos de presidência, por tudo que ele fez no mandato, principalmente por ele ter conseguido garantir a democracia no país. E também encaminharam os votos, a maioria encaminhou os votos para o senador Davi Alcolumbre. O senador Davi Alcolumbre, ele fez um discurso bem longo como candidato ainda, todos os candidatos puderam fazer discursos por 15 minutos e ele fez um discurso bem longo e depois ele fez outro discurso também já como presidente eleito e resumindo os 2 discursos, ele pediu apoio de todos. Disse que esse vai ser um mandato de conciliação, de harmonia e de muito apoio. E coisas bastante importantes que ele falou nesses discursos foram: vamos trabalhar juntos pelo desenvolvimento do nosso país, pela geração de empregos, pela saúde e pela educação de qualidade e também por mais segurança para todos. O senador Davi Alcolumbre falou também que não haverá futuro se não houver diálogo e respeito e se não houver democracia forte. E não haverá democracia forte sem um Congresso livre e um Senado autônomo e independente. Ele disse que o primeiro compromisso dele como presidente eleito vai ser defender
o mandato parlamentar, garantir as prerrogativas dos senadores e a defesa do Senado Federal. Davi Alcolumbre citou que hoje enfrentamos desafios de relacionamento entre os poderes, que tem sido testado por tensões e desentendimentos, que entre esses desafios ele destaca a recente controvérsia sobre as emendas parlamentares ao orçamento. E ele falou, abre aspas, quero ser claro, é essencial respeitar as decisões judiciais e o papel do judiciário em nosso sistema democrático, mas é igualmente indispensável respeitar as prerrogativas do Legislativo e garantir que esse parlamento possa exercer seu dever constitucional de legislar e representar o povo brasileiro. Esse é um resumo dos dois discursos do senador Davi Alcolumbre. Eu passo agora para a repórter Raquel Gonçalves. Oi, Bela. A gente acabou de ver agora a reunião preparatória que elegeu Davi Alcolumbre, mas durante essa reunião dos 5 candidatos à presidência do Senado, 2 candidatos retiraram a candidatura durante a reunião. O primeiro candidato a retirar a candidatura foi o senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo. Ele citou que não houve condições democráticas para concorrer à vaga e ele disse também ter sofrido censura e perseguição política e, por essa razão, não tinha condições de manter a candidatura e retirou assim que terminou o discurso dele como candidato ainda. E a segunda candidata a retirar o seu nome para a presidência do Senado foi a senadora Soraya Tronic, do Podemos também, do Mato Grosso do Sul. Ela que informou durante o discurso dela, porque ela também fez o discurso e só retirou a candidatura depois, que aos 45 do segundo tempo fez um acordo com o senador Davi Alcolumbre, agora presidente eleito do Senado, para que ele pudesse, então, priorizar aquelas pautas que seriam priorizadas por ela numa possível gestão da presidência, que com foco principal nas questões femininas, né, nas pautas de gênero aqui dentro do Senado. E aproveitou também para parabenizar, antes mesmo de ser eleita, a senadora Daniela Ribeiro por ocupar uma vaga na mesa aqui do Senado. E eu passo agora para a Érica Christian, que tem mais informações. Desculpa, eu passo para Tiago, o nosso âncora, que agora vai continuar com vocês. Muito obrigado, Raquel. Então, só para completar essas informações aí da segunda reunião preparatória, né? Portanto, na primeira reunião, eleito com 73 votos, novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na segunda reunião preparatória, foi feita uma votação por aclamação, uma vez que havia uma chapa única. E eu vou ler agora, então, como ficou a composição completa do Senado. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O primeiro vice-presidente Eduardo Gomes, do PL, segundo vice-presidente Humberto Costa, do PT, primeira secretária Daniela Ribeiro, do PSD, segundo secretário o senador Confúcio Moura, do MDB, terceira secretária Ana Paula Lobato, do PDT, quarto secretário Laércio Oliveira, do PP, e os suplentes nessas secretarias são, na primeira secretaria, Chico Rodrigues, do União Brasil, Messias de Jesus, do Partido Republicanos, Stevenson Valentim, do PSDB e Soraya Tronic, no Podemos. Nós estamos vendo aí na tela dividida que fala o senador Wellington Dias, ele que está licenciado, né, do cargo e veio aqui prestigiar governador do Piauí. Vamos ouvir ele falando. Eleitas têm uma grande responsabilidade, eu diria, no imediato, entregar ao Brasil o orçamento. Um orçamento o mais cedo possível e ele parte de um entendimento. Por isso que esse resultado por um entendimento pode facilitar matérias complexas como essa. Da parte do Executivo, eu digo que temos aí todo o interesse de trabalharmos juntos, sabendo a importância pela democracia de um Senado, uma Câmara, um Congresso soberano, independente, mas comprometido com o desenvolvimento do Brasil. Em primeiro lugar, a entrega do orçamento é a pauta mais importante. Em segundo lugar, eu acho que todos compreendem que tivemos um aumento nos preços de vários produtos que são essenciais ao povo brasileiro.
os alimentos, medicamentos, enfim. Então, há necessidade de uma sintonia muito forte entre os três poderes, integrado com estados, com municípios e principalmente com o setor privado, para que possamos olhar, porque as causas apontadas, eu acho que nisso há consenso, tem a ver com o crescimento da demanda. O crescimento da demanda tem a ver com o aumento do poder de compra, ou seja, o crescimento da economia, o aumento do poder de compra do povo brasileiro, não é? A integração de 3,5 milhões de novos empregados, não é? Assalariados, o crescimento do número de empreendedores no Brasil inteiro, pequenos, médios e grandes, ou seja, tudo isso gerou um crescimento da renda, uma renda que em média cresceu 11% e os mais pobres cresceram 38,6%. Então, vimos aí um trecho ao vivo da entrevista do senador Wellington Dias pelo Piauí, ele que se licenciou do cargo de ministro do Desenvolvimento Social para vir votar aqui na eleição para presidente do Senado. Agora vamos direto com a repórter Érica Christian, que está com um dos membros da nova mesa do Senado. Érica. Pois não, Tiago, ao meu lado o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que foi eleito por aclamação como segundo vice-presidente do Senado. Senador, qual a expectativa do senhor em relação a este cargo? Bem, na verdade é um cargo de representação. Na ausência do presidente, do primeiro vice, nós representamos o Senado. Por outro lado, também representa a segunda vice-presidência do Congresso Nacional e, como tal, são ações, tanto do ponto de vista administrativo quanto político, que nós vamos exercer. E, naturalmente, também compor a mesa que tem missões e ações importantes dentro do Senado. Uma das dinâmicas que funcionou nos últimos 4 anos foi a reunião de líderes para a definição de uma pauta já acordada, o que facilita a votação. O senhor defende que essa dinâmica permaneça? Sim, isso é muito importante para que nós possamos ter amplo conhecimento do que vai ser objeto de discussão. Ao mesmo tempo, a possibilidade do estabelecimento de consensos e, com isso, os projetos, as propostas andarem mais rapidamente. E eu creio que é uma forma democrática de conduzir os trabalhos aqui na Casa. Senador Humberto Costa, muitíssimo obrigada pela entrevista. Tiago. Obrigado, Érica. Agora já vamos com Carla Benevides, nossa repórter, também entrevistando o parlamentar. Tiago, eu estou aqui com a senadora Mara Gabrilli, ela é do PSD de São Paulo. Senadora, senador Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado e, consequentemente, é o presidente do Congresso Nacional. É ele quem pauta as reuniões do Congresso Nacional. E a senhora tem uma pauta específica, um veto específico que a senhora quer que seja derrubado, que é o veto do presidente Lula ao projeto que destinava aí pensão às famílias das vítimas do Zika vírus. Como é que vai ser a conversa da senhora com o senador Davi Alcolumbre para colocar esse veto em pauta? Eu acreditando que o nosso novo presidente tem essa característica de dialogar, de ouvir, de ponderar, e ele tem coração. E a gente está falando de uma coisa que é uma obrigação do Estado. Essas famílias não tiveram saneamento básico adequado, o governo não conseguiu parar a epidemia do mosquito no norte e no nordeste. Então, essas crianças que nasceram com microcefalia, muitas já faleceram. Então, a gente está falando de 1.500 crianças, não é um número de milhões. E tirar a pensão dessas mães que pararam de trabalhar para cuidar dessas crianças, e são crianças que não ouvem, que não falam, que não enxergam, que têm deficiência intelectual e que têm, na maioria, paralisia física. Então, assim, a gente está falando de um tipo de criança que precisa de auxílio para o resto da vida. E a família também. E você cortar essa pensão é um tapa na cara de um acontecimento de todas essas mães. Eu já estou trabalhando com as senadoras e
Vai ser minha primeira conversa com o nosso novo presidente. Eu queria dar parabéns à senadora, que ela foi reeleita para o Comitê da ONU, que trata exatamente dessas pessoas vulneráveis, pessoas com portadores de deficiência. Eu queria que a senhora falasse o que pode ser feito nesse fórum para as pessoas vulneráveis e que precisam de necessidades. É um comitê restrito, com pessoas do mundo inteiro, que são eleitas para exercer essa função. É a minha segunda eleição. Essa vez eu tive 40 países a mais votando em mim. E aí nós temos que estudar os países e fazer recomendações àqueles que descumprem inclusão, acessibilidade e direitos humanos. Tá certo, senadora. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pela reeleição. Obrigada. Tiago. Obrigado, Carla. Só para informar, o presidente Davi Alcolumbre continua aqui no plenário do Senado, está ali cumprimentando uma espécie de caravana do Amapá, apoiadores aí que realmente deram todo esse apoio à campanha dele, novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vamos agora com Raquel Gonçalves, com outro parlamentar. Oi, Tiago, nós estamos com o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, meu estado natal. Senador, eu gostaria que o senhor primeiro fizesse um balanço de como foi essa eleição para presidente e também pela composição da mesa agora do Senado. É uma eleição praticamente homologatória. Nós tínhamos uma única candidatura politicamente construída, que era do senador Davi. Ele conseguiu reunir os apoios de governo e oposição e, naturalmente, tem uma votação maciça, 73 votos. A composição da mesa, que foi aprovada também por aclamação, mostra que os partidos estão todos representados e a gente espera conseguir um clima de harmonia para produzir melhor legislação e fiscalização em benefício do Brasil. Quais as perspectivas para o MDB agora para 2025, a partir dessa nova legislatura? O MDB definiu duas pautas principais, que é a questão da estabilidade econômica e a defesa da democracia. E para fazer isso funcionar, a gente precisa ter aqui o Congresso funcionando bem, em parceria com o Executivo, para que a gente tenha mais legislação, que deixe mais robusto o arcabouço fiscal, que dê mais garantias que a gente vai ter uma dívida estabilizada em queda, para ter menos juros, menos inflação e mais recurso na mesa do cidadão brasileiro. E o senador também trouxe uma novidade para a gente. Ele pode ser, ou ele já está para ser, só falta oficializar, na verdade, o novo procurador do Senado. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa estrutura dentro do Senado, o que é, para que serve, né, quais os objetivos, funções e como deve ser o trabalho que o senhor vai desempenhar à frente da Procuradoria. A Procuradoria serve ao órgão que existe aqui no Senado para defender as prerrogativas do Senado e dos senadores. A imunidade parlamentar, o direito de liberdade de discurso, a prerrogativa de legislar em nome dos brasileiros, dos estados brasileiros. A gente vive um momento de muita confusão institucional. Infelizmente, a gente tem uma hipertrofia do judiciário. Isso tem, em parceria com algumas falhas e talvez atrasos do legislativo, gerado uma confusão, uma zona cinzenta que a gente tem que combater, para que volte a respeitar aquilo que está na nossa Constituição desde sempre. Os poderes são harmônicos e independentes. Então, a nossa atuação vai estar de forma harmoniosa, técnica, mas em defesa de um legislativo forte. E para a gente encerrar, segunda-feira tem a abertura dos trabalhos legislativos. O que é que o senhor elenca aí como pautas prioritárias agora para serem colocadas, voltadas em 2025? Eu acho que o Brasil tem que cuidar muito fortemente da questão econômica. Garantir que a gente tenha estabilidade fiscal, para que a gente possa atravessar esses 2 anos que restam no governo Lula e chegar no período de eleição sem essa pressão tão grande, sem essa dificuldade tão grande. A gente sabe que a desconfiança que o mercado tem, o crescimento alarmante da nossa dívida pública vem pressionando a taxa de juros, vem pressionando a inflação. É possível, através do Senado e do Congresso, combater isso também, em parceria com o Executivo, e acredito que esse deve ser o centro. Regulamentando a reforma tributária, fazendo a reforma tributária de imposto de renda, avançando em pautas de controle fiscal. Acho que com esse conjunto vamos ajudar mais o Brasil. Senador, muito obrigada, viu, por nos atender. Tiago, eu volto com você. Ok, muito obrigado. Então, Raquel, ouvindo aí o senador Alessandro Vieira. Agora vamos conversar com o nosso consultor legislativo do Senado, Rafael Silveira, para a gente dar aí os contornos finais, a análise final dessa eleição. Confirmou-se o favoritismo do candidato e agora presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Isso significa que o Senado está unido? Porque foram 73 votos, ou não? Ou é apenas um resultado, digamos assim, de um momento? Bom, a gente percebeu que o arco de apoio ao senador Davi Alcolumbre foi gigantesco. 73 votos é a terceira maior votação para um presidente do Senado. Isso a gente tem que interpretar da seguinte forma. Não se trata de um Senado unido necessariamente em termos de propósito de agendas, mas com certeza
houve uma espécie de trégua do ponto de vista da distribuição de cargos internos sob a liderança do senador Davi Alcolumbre. Então, nós temos já uma percepção maior de uma maior divisão. A formação da mesa foi uma formação extremamente tranquila, não houve disputas internas também. E ao que tudo indica, já temos notícias de várias já indicações para presidentes de comissões. Então, podemos entender que, por esse aspecto, o Senado está unido, mas isso não quer dizer que as agendas e as discussões e os debates também estejam, né? É muito legal você ter falado isso, porque para o nosso telespectador da TV Senado e ouvinte da Rádio Senado entender, a partir aí da semana que vem começam as articulações para as eleições nas comissões do Senado. As comissões têm um papel fundamental porque é por elas que começam a tramitar a maioria dos projetos, das proposições que chegam aqui ao Senado, não é isso? Certamente, é ali que nascem todos os debates iniciais, as instruções sobre os projetos de lei. E são espaços muito relevantes para a atuação partidária. Por isso que também há um grande interesse dos partidos políticos de ocupar esses espaços temáticos. E nós já temos, então, algumas indicações de que alguns partidos já vão liderar, já vão presidir essas comissões, exatamente porque são espaços muito relevantes. Os presidentes das comissões também fazem a pauta de cada uma das reuniões das comissões e aí podem, né, se articular para fazer convocações de ministros, por exemplo, e enfim, um trabalho bastante amplo, né, que os presidentes das comissões têm ali possibilidade de realizar. Certamente, não apenas essa parte legislativa em si, mas tem toda uma parte relacionada ao controle das ações do governo e também as indicações que periodicamente surgem a cargos importantes e relevantes, desde ministros do Supremo, por exemplo, até presidentes de agências, autarquias, que a lei determina que passe pela sabatina do Senado, né? Agora, o presidente do Senado é também o presidente do Congresso Nacional, Rafael. E o Congresso Nacional, ele além de se dedicar às matérias orçamentárias, e o orçamento deste ano ainda não foi aprovado, o Congresso Nacional também analisa os vetos presidenciais e há vários vetos presidenciais aí pendentes dessa análise e vários polêmicos também. Como que deve ser esse papel do senador Davi Alcolumbre na condução do Congresso Nacional? Necessariamente o senador Davi Alcolumbre vai ter que liderar essas reuniões, abri-las e permitir que a vontade majoritária do Congresso prevaleça nesse momento. Nós já sabemos que existem alguns vetos muito sensíveis, como muito bem você lembrou, Tiago. Vetos sensíveis do ponto de vista da presidência da República. E a nossa expectativa é que os novos presidentes, especialmente o presidente Davi Alcolumbre, não fira essa vontade da maioria nesse momento. Então, nesse caso, vai ser muito pouco provável, por exemplo, que o poder de agenda do presidente da Casa e do Congresso impeça algum tipo de votação ou faça alguma gestão para não prosperar esses vetos. Isso vai acontecer mesmo e nós devemos verificar exatamente o nível de união dessas casas, exatamente na avaliação, por exemplo, dessa primeira etapa, desse primeiro desafio, digamos assim, que é a avaliação dos vetos. Só para informar aí a quem nos acompanha, alguns desses vetos aí importantes e polêmicos, por exemplo, do bloqueio às emendas parlamentares impositivas. Há também toda uma discussão junto ao Supremo Tribunal Federal sobre a liberação dessas emendas. No ano passado ficaram retidos mais de 4 bilhões de reais dessas emendas e no discurso aqui de posse, o senador Davi Alcolumbre disse que quer um Senado, um Congresso Nacional independentes também. Então a gente também pode esperar um trabalho nesse sentido de que as prerrogativas do Congresso sejam defendidas. Certamente. O presidente Davi Alcolumbre vai lutar com unhas e dentes sobre as prerrogativas parlamentares relativamente às emendas. Isso aí é ponto pacífico e é uma pauta muito explosiva na relação dos poderes atualmente, uma vez que a gente tem percebido uma predisposição do judiciário de julgar, de definir constitucionalidade relativamente a esse tema. Ao mesmo tempo, o governo não pode abrir mão dos pagamentos dessas emendas, uma vez que isso é um instrumento de governabilidade. Então, temos aí um tema assim, muito complexo, um tema que afeta os três poderes em dimensões diferentes.
Tá certo. Também para informar os nossos telespectadores, a partir então de segunda-feira, haverá às 16 horas a abertura dos trabalhos legislativos aqui no Congresso Nacional, aí já no plenário da Câmara dos Deputados, que neste momento está escolhendo o seu novo presidente também. E então, os principais temas do ano aí, elencados por diversos analistas, queria saber se você concorda também que estão entre esses os temas principais que os parlamentares vão trabalhar este ano. Aqui, além da questão do orçamento da União, que ainda não foi aprovado, nós teríamos aí a questão da reforma eleitoral, porque no ano que vem, já 2026, é ano de eleições presidenciais, eleições gerais. Então, a reforma do Código Eleitoral ela precisa tramitar este ano por causa da... Existe um prazo determinado que, com certeza, ele precisa ser respeitado para ele valer definitivamente para as próximas eleições. Vai ser um ano bem quente. Embora eu ache, Tiago, que vai ser uma pauta mais para o segundo semestre. Entendo que a pauta prioritária desse primeiro semestre, predominantemente, vai ser a pauta econômica. A regulamentação do restante da reforma tributária, principalmente a questão do imposto de renda, o próprio orçamento, que é vital para ser votado e para gerar realmente condições de governança e de governabilidade, entre outros temas muito palpitantes que estão chamando a atenção de todos nós nesses primeiros momentos. Pois é, por exemplo, há o projeto da legalização dos jogos de azar, a questão dos cassinos, é um tema que divide, mas que está sendo já debatido há um tempo e parece que vão dar uma decisão este ano sobre isso no Brasil. É um tema interessantíssimo, porque nós tivemos recentemente os debates sobre as bets e o impacto que elas tiveram sobre o comportamento das pessoas, do consumo das pessoas e principalmente das pessoas de menor renda. Então, é um tema extremamente delicado, mas também vai chamar muita atenção dos políticos nas suas agendas. Quanto à inflação, o que se pode fazer, o que o Congresso Nacional, o Senado Federal pode fazer para tentar ajudar, digamos assim, os instrumentos que existem aí nas instituições, tanto o Banco Central, também já há pessoas que querem discutir a questão da autonomia do Banco Central, mas o que os congressistas podem fazer para ajudar a questão da inflação, da subida do preço dos alimentos, que é uma preocupação grande do governo federal, por exemplo? Com certeza, alguns debates e algumas propostas podem surgir no sentido de tentar estabelecer novos mecanismos de combate à inflação, especialmente em relação à cesta básica, por exemplo, alimentos fundamentais para a população de menor renda principalmente, exatamente para evitar que o impacto inflacionário exerça uma força negativa muito grande sobre essas famílias e, claro, propostas principalmente oriundas do governo federal para serem debatidas. Tá certo, Rafael. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente, explicou de maneira muito clara e com muita qualidade para os nossos telespectadores e ouvintes tudo o que aconteceu aqui na eleição. Muito obrigado mais uma vez, viu? Nós é que agradecemos, Tiago. Um abraço. E agora eu te convido também a acompanhar a entrevista coletiva de Davi Alcolumbre, novo presidente do Senado. Vamos lá. Gratidão a Deus por nos dar sabedoria, nos orientar e guiar os nossos passos. Em seguida, gratidão à política. Eu reconheço que a política é o único caminho que temos para mudar a vida das pessoas. E dizer que ao longo desse período que eu estive apoiando integralmente as decisões do nosso presidente Rodrigo Pacheco, eu passei a todo instante reafirmando meu compromisso com a democracia, com a liberdade e com a defesa intransigente dos brasileiros e tentando ajudar ainda na condição de presidente de uma das comissões mais relevantes do Senado Federal, a com que nós tivéssemos uma agenda do parlamento que fosse sempre propositiva, que o resultado final fosse melhorar a vida da sociedade brasileira. Mas antes de falar um pouco do resultado e dessa construção política e institucional madura do Senado da República, eu quero separar um primeiro trecho, porque é importante nós reconhecermos o trabalho nobre, relevante
e à altura do Senado Federal, da Casa da Federação e do Congresso Nacional e, por que não dizer, do Poder Legislativo brasileiro, do nosso presidente Rodrigo Pacheco. Há alguns anos atrás eu tive a felicidade de conhecer o presidente Rodrigo, quando ele ainda era líder da nossa bancada. Talvez a gente não lembre mais, no episódio em 2019 da nossa eleição, foi o então líder da bancada do partido, Rodrigo Pacheco, que subiu à tribuna do Senado Federal e fez a indicação avulsa do nosso nome para disputar a presidência do Senado. Então é apenas uma lembrança de que na vida nós precisamos reconhecer e ser grato àqueles que acreditaram na gente. Então eu quero agora, 6 anos depois daquele episódio, fazer referência do meu carinho, da minha gratidão, da minha lealdade, da minha parceria, do meu respeito e do meu mais profundo reconhecimento ao grande homem público que Minas Gerais e o Brasil têm, que chama-se Rodrigo Otávio Soares Pacheco. A melhor coisa da vida da gente é a gente reconhecer e ser grato. Isso acontece na vida da sociedade. O que nós queremos, enquanto brasileiros, homens e mulheres, é sermos reconhecidos pela nossa atuação, pelo nosso trabalho e pela nossa dedicação. Vocês são uma representatividade disso. Estão aqui enquanto veículos de comunicação, enquanto profissionais da imprensa, exercendo as suas funções todos os dias e tentando, da melhor maneira possível, informar o brasileiro e o Brasil das coisas que acontecem no parlamento. Então eu quero fazer esse registro inicial do meu carinho, da minha eterna gratidão, e eu vou repetir de novo, do meu reconhecimento de um dos homens públicos mais preparados do Brasil que eu tive a oportunidade de conhecer, o presidente Pacheco, mas para mim o Rodrigo, que não se furtou em nenhum instante na condição de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional nos últimos 4 anos, em defender a política, em defender o Estado brasileiro, em promover com uma capacidade extraordinária de articulação a votação de matérias relevantíssimas para melhorar, como disse na minha fala, a vida dos brasileiros. Dito isso, eu não seria o Davi, filho do Amapá, se eu não reconhecesse, antes de falar um pouco do que eu penso desse processo, da pessoa que construiu junto comigo e com outros mais de 70 senadores, 10 partidos políticos, a nossa vitória ainda há pouco no Senado Federal, com 73 votos, uma das vitórias mais expressivas que o Senado já viu nos últimos anos, por que não dizer nas últimas décadas. E aí eu inicio falando um pouco dessa construção. Vocês que me conhecem há 10 anos no Senado, pois eu ainda pareço novo, mas eu já estou 10 anos no Senado, sabem como é a minha conduta. Muitas das vezes, criticado e elogiado, mas ninguém fica em dúvida de uma posição do Davi em relação a algum tema, em relação ao que eu penso do parlamento e do que eu quero da política. E nesse quesito, essa construção nesse último ano, e eu falei muito pouco sobre a candidatura, e quando meu partido me registrou ainda há pouco, através da liderança partidária, para que eu pudesse concorrer, vocês acompanharam, mas eu muito pouco falei. Porque a minha preocupação a todo instante era falar sobre uma candidatura sem primeiro e sem antes poder falar aos 80 senadores o que era que eu pensava do Senado Federal como Casa da Federação, como Poder Legislativo do Brasil,
para transferir para todos os 80 senadores, até aqueles que pretendiam disputar a eleição como disputaram, do que é que eu penso do fortalecimento do Senado e do Poder Legislativo. Então, não foi à toa que nós conseguimos, mesmo sem falar muito, conversar com todos os senadores e senadoras e falar um pouco do que a gente pensa. E isso, para mim, do ponto de vista pessoal, foi uma grande vitória. Porque agora, de fato, concretamente, há um resultado. A esmagadora maioria dos senadores e senadoras da República compreenderam qual era a agenda do candidato Davi. Mas isso tudo só foi possível porque, ao longo desse último período, sem falar muito com vocês, e aqui eu vou abrir um parêntese para pedir desculpa pela minha ausência, porque, de fato, eu sou uma pessoa que fala pouco, mas trabalho muito. E eu trabalho muito para defender o poder que eu faço parte, para garantir e assegurar as prerrogativas desse poder. E eu passei esse período falando primeiro com os senadores e com as senadoras do que é que eu pensava para o Senado. E também não foi à toa que a gente teve a confiança, como eu disse, de muitos partidos, de diferentes posições ideológicas e partidárias, notadamente do PL ao PT, porque quando eles tiveram a oportunidade de conviver com, na época, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda no governo do ex-presidente Bolsonaro, eles conheceram, na essência, o que é que o senador Davi pensava, como o senador Davi agia. Isso tudo vai construindo a nossa biografia. Nada acontece por acaso. É preciso muito trabalho. E eu trabalhei muito, ao longo do último ano, pelo menos, para conversar com todos os senadores, com todos os partidos políticos, para falar um pouco do que eu sonhava para o Brasil, em especial nesse momento que nós estamos vivendo de polarização política, de atritos institucionais, e buscar o fortalecimento do poder legislativo é buscar o fortalecimento do poder que emana do voto popular e do povo brasileiro. Porque se um senador de São Paulo é eleito com 12 milhões de votos, um senador do Acre ou de Roraima ou do Amapá é eleito com 150 mil votos. Mas todos são senadores da República e todos têm a sua realidade. Então eu tentei falar para os senadores que a nossa divisão não faz bem para o parlamento. Vocês acompanharam no último período, e da minha maneira franca de falar as coisas, e como eu não falei muito, eu estou falando um pouco mais agora, para vocês entenderem a essência do Davi, porque de fato muitas das vezes eu também me sinto um pouco vítima das notícias, que muitas das vezes eu nem sei qual é o assunto, eu nunca falei sobre o tema, eu nunca conversei com ninguém sobre determinada agenda e, de repente, eu sou surpreendido por uma matéria ou uma informação de um assunto que eu não tratei, que eu não estava envolvido, que nem na sala eu estava. Mas então eu estou tendo a oportunidade de falar para vocês que vocês viveram ao longo dos últimos anos, e nós vivemos um problema muito sério no Poder Legislativo. E eu respeito todas as opiniões e as decisões de um presidente da Câmara e de um presidente do Senado, mas eu preciso colocar o meu ponto de vista. E eu falei no discurso que não é e nunca será correto uma decisão unilateral de um poder que é bicameral acabar tirando a autonomia e a autoridade do Senado. E, concretamente, no último período, esse distanciamento que todo mundo sabe que há ou que havia entre o presidente Rodrigo e o presidente Arthur,
ele, de certo modo, enfraqueceu o poder legislativo. E eu não estou criticando nem o Arthur e nem o Rodrigo. Eu estou fazendo uma constatação que todos nós sabíamos. E essa falta de comunicação entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado, e não tem culpado, e também não é nessa ordem, dividiu a gente. E em muitas agendas que poderiam ser propositivas para o Brasil, a gente acabou ficando sem uma resposta. Ao cúmulo de chegarmos um instrumento constitucional do Estado brasileiro que todos os outros presidentes da República adotaram porque estava na Constituição, ou está, da gente no último período não ter condição de formar comissão mista de medida provisória. Concretamente, isso atrapalhou muito, porque forçou o Poder Executivo, o governo, que tinha matérias importantes e que cabia naquele momento a edição de medidas provisórias, a tratar primeiro com a Câmara, para solicitar se poderia mandar um projeto de lei em regime de urgência, que trancava a pauta de tramitação, que tem uma data específica para tramitar, quando o Poder Executivo decreta urgência constitucional, e acabava que, de novo, muitas das vezes, o Senado era chamado não para ser ouvido ou não para opinar em uma determinada agenda de interesse do governo ou barra do Brasil. Nós éramos chamados aos 45 minutos do segundo tempo e era-se feito um apelo para que a gente votasse direto no plenário, com o relator de plenário, uma matéria muito relevante que poderia e com certeza seria aprimorada se o Senado da República tivesse tempo de apreciar, por exemplo, numa comissão mista de medida provisória. Então, eu estou dando esse exemplo para ficar por aqui, para a gente apenas restabelecer o curso natural das coisas. E o curso natural das coisas nada mais é do que fazer o certo. De outro modo, quando eu falo em fortalecimento do Poder Legislativo, eu falo em fortalecimento de uma instituição que tem a autoridade do voto. As pessoas nos seus estados, sejam vereadores nos municípios, deputados estaduais nos estados, deputados federais ou senadores no país, elas estão legitimadas pelo voto. E alguém tem dúvida que numa campanha eleitoral, um deputado ou um senador, quando vai num comício ou num programa eleitoral, pedir a confiança, porque o voto nada mais é que a confiança transferida de um cidadão para que aquele possa lhe representar. Alguém tem dúvida que quando um deputado federal ou um senador pede um voto para vir para Brasília buscar os recursos necessários para levar para os estados, especialmente os periféricos do Brasil, que sempre foram esquecidos do centro de poder nacional? Isso é realidade que vivemos no meu norte, na nossa Amazônia brasileira, mas que vive também o Nordeste, num país com dimensões continentais, com vários Brasis dentro de um Brasil. Quem é o legítimo representante que pode chegar na condição como deputado e dizer para o Estado brasileiro o que será importante para desenvolver aquela região importante? E é por isso que eu vou reafirmar a minha defesa, que eu sempre fiz, da autoridade do Legislativo brasileiro de construir o orçamento público do Brasil. E dentro do orçamento público do Brasil, o Estado brasileiro definia suas prioridades. E no governo do presidente Lula, elas estão todas estabelecidas no PAC. E foi o Congresso brasileiro que entregou na PEC da transição todos os recursos em todas as áreas para que o Estado pudesse se desenvolver e melhorar a vida das pessoas, antes do presidente Lula receber a faixa, porque ainda era no governo passado. Mas o Senado e a Câmara tiveram maturidade dos votos de senadores que perderam a eleição para presidente e dos que ganharam. E entregamos para o Brasil um novo arcabouço, uma nova legislação que deu condição, por exemplo, do Estado brasileiro retomar a farmácia popular ou Minha Casa Minha Vida. Então, se tem uma coisa que eu continuarei defendendo,
de maneira responsável, transparente e equilibrada, mas continuarei defendendo, é a condição de um parlamentar poder viabilizar recursos para levar para os seus municípios, nos rincões do Brasil, nos estados brasileiros que sofrem. Porque se não for um deputado demandado por um prefeito, ou um senador demandado por um governador, de um pedido de uma estrada, ou de uma ponte, ou de uma escola, ou de uma rodovia, ou de uma creche, e se não for essa pessoa, a partir das emendas parlamentares, destinar para esses estados e municípios, nós teríamos um abismo ainda maior de desigualdade. E vou registrar novamente, o Senado é a casa da federação, mas vou registrar novamente as desigualdades regionais que elas existem do norte e do nordeste. E por isso e por tudo isso, eu tenho certeza absoluta que essa construção que foi feita na busca da pacificação. A nossa vitória e da nova mesa diretora, percebam uma coisa: todos os 11 partidos políticos, alguns até com candidaturas, todos os partidos políticos que estão no Senado Federal estão hoje na mesa diretora do Senado. Isso não é exercer a democracia, o debate, o diálogo e o entendimento. Então eu não só falo disso, eu busco fazer. E por isso eu acho que o melhor caminho para o Brasil, para a defesa dos interesses do povo brasileiro, é a pacificação, é a conciliação, é a união nacional em favor das causas que verdadeiramente precisam ser ditas pelo Parlamento brasileiro. E as comissões também estarão dentro de uma regra de proporcionalidade das escolhas partidárias, dentro dos tamanhos das bancadas, e todas as representatividades partidárias que estão hoje no Senado Federal terão assento nas presidências e nas vice-presidências das comissões. E essa síntese do que eu estou falando um pouco para vocês é a síntese de uma construção de anos, para que a gente possa ter a percepção de verdadeiramente o Brasil real, muitas das vezes não é o Brasil que nós conhecemos. Por isso é importante ouvir mais, por isso é importante buscar consensos, e diante dos consensos, tentar buscar, diante dos dissensos, é melhor buscar os consensos e avançar. E eu estou integralmente aberto para conversar com todos os outros poderes constituídos, com muito respeito, com altivez, mas defendendo incondicionalmente a independência e a autonomia do Poder Legislativo brasileiro enquanto presidente do Senado, presidente do Congresso e chefe de poder. E agora mais amadurecido, porque depois de 6 anos, a gente consegue aprender. Todos nós saímos todos os dias tentando acertar mais do que errar. Mas tem gente que sai de casa todos os dias para fazer o bem. E alguns saem todos os dias pensando em fazer o mal. Tem uns que saem de casa pensando em ajudar. E outros saem de casa pensando em atrapalhar. E eu acho que cabe a cada um de nós poder ouvir todos os pontos de vista, ouvir todos aqueles que pensam diferente e com a legitimidade autorizada pela Constituição brasileira, com a autonomia do poder ter o direito de se manifestar. Percebam, sobre qualquer assunto, o Senado da República, o Poder Legislativo, não pode se furtar em debater, em ter preconceito a qualquer assunto que chegue à tona do Parlamento para o debate. E quando esse consenso for muito difícil, qual é o melhor caminho para a gente buscar a saída no Parlamento? É o voto. Quem tem voto, prevalece a ideia. Quem não tem voto, não consegue prevalecer a sua ideia. Mas a ideia central do que eu quero empreender enquanto presidente do Senado, e eu não vou fazer sozinho, vou voltar de novo e vou repetir, eu não vou fazer sozinho, isso não é uma missão de um homem, nem de uma mulher, nem da mesa diretora, isso é a missão dos 81 senadores, de todos os partidos constituídos no Brasil,
de 513 deputados federais e deputadas, porque só a união pode transformar verdadeiramente a vida das pessoas. Então eu quero ser esse catalisador, se for possível, de ouvir todos os pontos de vista, de todas as questões, mas eu tenho um desejo. Eu não quero que o Congresso brasileiro seja a caixa de ressonância de extremos. Não é bom para o Brasil, não está sendo bom para o Brasil essa polarização constante, de agressões constantes, que a gente vive uma eterna disputa eleitoral e que eu vou pedir para que todo mundo pense no Brasil e que deixe as disputas ideológicas, políticas e eleitorais para o ano da eleição, para nós nos darmos as mãos e fazermos da agenda do Congresso e, aliás, tomarmos a dianteira da agenda legislativa do Congresso em favor do Brasil. E a outra parte, para me concluir, que eu já falei muito, eu quero dizer que, enquanto presidente do Senado, eu vou trabalhar incansavelmente pela relação de harmonia com os outros poderes. A agenda que foi eleita na última eleição foi a agenda apresentada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nenhum senador, nenhuma senadora tem a autoridade de atrapalhar a agenda do governo. O governo terá a sua agenda totalmente respeitada. Aliás, nós vamos ajudar na agenda do governo no que couber ao parlamento. Mas nós queremos o direito de dizer que nós concordamos com isso ou não concordamos com aquilo. Porque muitas das vezes opinar, não criticar, opinar e dar um caminho para uma proposta é o caminho mais razoável para a gente ter aquela proposta aprovada e que no final o resultado dela seja positivo. Então eu quero fazer uma fala, enquanto presidente do Senado eleito, que nós vamos trabalhar lado a lado, apoiando a agenda do governo, apoiando a agenda do Brasil e pedindo a independência e a autoridade de senadores que pensam diferente, que são de partidos diferentes e que eu tenho convicção absoluta que cada um, com os seus conhecimentos em uma determinada área, pode ajudar a colaborar com a agenda do Brasil e do governo federal. Esse é meu espírito, essa é a minha disposição, esse é o meu desejo e eu vou lutar incansavelmente todos os dias para buscar a pacificação do Poder Legislativo, está demonstrado na votação, a pacificação do Poder Legislativo com os outros poderes, a harmonia e a independência assegurada na nossa Constituição. E eu fui muito firme na minha fala enquanto candidato. Quero ser uma ponte. Infelizmente, e eu percebo isso, as pessoas estão destruindo as pontes. E a gente está ficando sem uma ponte de diálogo para a gente sentar numa mesa com civilidade e ouvir a opinião contrária, sem ter que agredir, sem ter que ofender, sem ter que atacar. Ao contrário, a gente pode sugerir, melhorar, orientar para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E essa minha fala, eu queria que fosse a fala da síntese do Senado. A síntese de um Senado que quer ajudar o Brasil, que não vai se furtar das suas responsabilidades, que vai enfrentar os problemas dramáticos que nós estamos vivendo na questão econômica, mas que ao mesmo tempo bate palma para pelo menos nas últimas décadas nós estarmos com quase pleno emprego no Brasil. 6,6% de desemprego no Brasil é algo extraordinário. O menor índice dos últimos 15 anos. Então, existem coisas certas. Vamos apoiar as coisas certas, corrigir os rumos e ajudar, enquanto Poder Executivo, para que o Poder Legislativo possa imprimir e empreender a sua agenda com a participação efetiva, não só chancelando votação, não só dizendo só sim ou não. Muitas das vezes uma conversa, um diálogo, a gente consegue avançar muito mais do que votar integralmente não a tudo ou integralmente sim a tudo. Que Deus abençoe o Senado Federal,
Que Deus abençoe o Brasil. Contem comigo. Muito obrigado. Essa, então, foi a primeira entrevista coletiva do novo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, eleito hoje, neste sábado, com 73 dos 81 votos do Senado Federal. Vamos, então, rever o momento em que Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado. Alcolumbre. Davi Alcolumbre, 41 votos. É o seguinte o resultado da votação. Senador astronauta Marcos Pontes, 4 votos. Senador Davi Alcolumbre, 73 votos. Senador Eduardo Girão, 4 votos. Nenhum voto em branco. Total, 81 votos de senadores e senadoras. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2025-2026, o senador Davi Alcolumbre. E no discurso de vitória, Davi Alcolumbre agradeceu o seu antecessor, senador Rodrigo Pacheco, e destacou os desafios que o Brasil vai ter, sobretudo na área econômica. Vamos ver o discurso de vitória de Davi Alcolumbre. Eu quero ser um catalisador do desejo deste plenário e ajudar a construir os consensos que forem necessários para melhorar a vida da população brasileira. Porque esse deve ser, sim, o destino final de nossas ações. Fazer com que leis, o Estado, o governo ajudem o cidadão, tornem a vida dele melhor, mais fácil e principalmente mais digna. É isso que deve nos nortear. Muito mais do que qualquer desejo pessoal pelo protagonismo. E na primeira reunião preparatória realizada hoje para conseguir se fazer essa eleição do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que deixou o cargo, fez também aí um balanço da sua gestão. Vamos ver. O que mais deve nos orgulhar, sem dúvida alguma, é a defesa que o Senado fez da democracia no Brasil. A defesa da democracia foi uma tônica que fez com que o Senado se unisse no momento de negacionismo, de ataques antidemocráticos, de negação à obviedade de que a democracia deve ser garantida no Brasil. Eu considero que esse é um legado de todos esses senadores, de mesa diretora anterior, de mesa diretora atual, porque o Senado, de fato, não se furtou de poder garantir que nós tivéssemos respeito às instituições, a busca da harmonia entre os poderes, da separação harmônica desses poderes e a prevalência e a manutenção da democracia no Brasil, com a capacidade que tem a sociedade brasileira de escolher os seus candidatos livremente a cada 4 anos por uma justiça eleitoral que conduz os destinos das eleições e de um povo que cuida dos destinos da nação. Concluímos nossa mesa diretora com um sentimento de dever cumprido e de muitas entregas num balanço muito extenso de produção legislativa e de trabalho em favor de cada um dos estados da federação e do Brasil como um todo. Agora são 16 horas e 45 minutos em Brasília. Vamos conversar ao vivo com a repórter Érica Christian, que conversou há pouco com o líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues. Érica, como é que foi essa conversa? O que é prioritário para o governo nesse ano de 2025? Pois não, Tiago, o líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, nos relatou que assim que saiu o resultado, ele telefonou para o presidente Lula para que o presidente Lula pudesse cumprimentar o senador Davi Alcolumbre pela vitória na eleição da presidência do Senado. De acordo com o senador Randolfo Rodrigues, o presidente Lula deve se encontrar com o presidente Davi Alcolumbre já nas próximas horas ou até segunda-feira, para que o presidente Lula, além de cumprimentá-lo pessoalmente, também possa discutir com o presidente Davi Alcolumbre a pauta prioritária do Palácio do Planalto, que deverá ser analisada pelo Congresso Nacional já na abertura dos trabalhos legislativos a partir da semana que vem. Vamos então acompanhar um trecho dessa entrevista.
Bom, tivemos um probleminha aí com o áudio dessa entrevista, daqui a pouco a gente repõe aí ela no ar. Vamos então conversar agora com a repórter Isabela Dutra, que também acompanhou de perto aí a movimentação do presidente Davi Alcolumbre, novo presidente do Senado. Isabela. Tiago, o senador Davi Alcolumbre, o presidente eleito do Senado, logo que acabou a eleição e ele saiu aqui do plenário, ele concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa, tinha bastante gente aqui, muitos jornalistas, e ele falou que ele vai ter uma agenda propositiva durante os 2 anos de mandato. Diz que a primeira coisa que ele gostaria de falar aqui para a gente era agradecer ao senador Rodrigo Pacheco pelos anos de presidência, pelos 4 anos de presidência do Senado. Diz que fez um reconhecimento público ao senador Rodrigo Pacheco, que ele considera um dos homens públicos mais preparados do Brasil. O senador Davi Alcolumbre foi eleito, como a gente falou, com 73 votos. Ele é o 3º presidente do Senado eleito com o maior número de votos, atrás só do senador José Sarney e de Mauro Benevides. E o senador Davi Alcolumbre disse que isso foi fruto de uma construção que ele fez ao longo do último ano, uma construção em busca de pacificação. Que a gente pode ver hoje que todos os partidos do Senado estão na mesa, que também foi eleita hoje, e que isso significa exercer democracia e debate. Ele falou também que as comissões que devem ser escolhidas, os presidentes devem ser escolhidos nos próximos dias, também estarão dentro das regras de proporcionalidade. E essa é a síntese de uma construção que ele vem fazendo ao longo do ano todo. Mas disse também que isso não é missão de um homem sozinho, essa construção e essa pacificação do Senado, que essa é a missão de 81 senadores de todos os partidos e também de 513 deputados, para transformar só a União, segundo Davi Alcolumbre, pode transformar a vida das pessoas, e ele pretende ser esse catalisador. Ele disse que não é bom para o Brasil ter polarização partidária, polarização ideológica, e ele pediu, então, que os senadores deixem as disputas eleitorais e políticas para os anos de eleição, que agora é hora de tomar a agenda em defesa do Brasil. Davi Alcolumbre disse também que vai trabalhar pela relação de harmonia entre os poderes e que o governo terá a sua agenda totalmente respeitada e ele vai colaborar com a agenda do governo, mas também quer o direito de dizer se concorda ou não, e por isso os senadores têm o voto. Que ele terminou essa coletiva dizendo que quer ser uma ponte, mas que, infelizmente, as pessoas estão destruindo as pontes e que a gente é possível ter uma posição contrária ao outro sem atacar. E que ele quer ser a síntese do Senado, que quer ajudar o Brasil. Um discurso bastante otimista e conciliador, não, Tiago? Inclusive, o presidente do Senado disse também aí que não vai atrapalhar a agenda do governo federal, porque foi uma agenda eleita, né, nas eleições, nas últimas eleições presidenciais, mas que os parlamentares têm direito de analisar, opinar sobre as proposições que são enviadas aqui e que ele também não vai abrir mão de garantir essas prerrogativas parlamentares. Bom, agora são 16 horas e 50 minutos aqui em Brasília e neste momento ocorre também na Câmara dos Deputados a eleição para saber quem vai ser o novo presidente lá. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a repórter Carla Benevides. Carla. Pois é, Tiago, finalizada a eleição aqui no Senado, já foi escolhido o presidente, já foram escolhidos também os integrantes da mesa diretora, chegou a vez da Câmara escolher também o seu sucessor. Então estão na disputa lá 3 deputados, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, e o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Neste momento, a sessão lá, a reunião preparatória, está na fase dos discursos, e ao contrário do que foi feito aqui no Senado, lá a ordem dos discursos é feita por sorteio. Aqui foi por ordem alfabética e nesse momento está falando o deputado Hugo Mota. Os outros 2 concorrentes dele já fizeram seus discursos e após a escolha do presidente também será feita a escolha dos demais integrantes da mesa da Câmara. E o presidente do Senado, né, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, já convocou para segunda-feira a abertura do ano legislativo já com os 2 presidentes eleitos. Presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. Vamos aguardar agora para ver quem será o presidente da Câmara dos Deputados. Tiago.
Ok, muito obrigado, Carla. E vamos então, assim, para fazer um fechamento aqui dessas duas reuniões preparatórias que ocorreram no Senado, ver como ficou a composição total do Senado Federal depois dessas duas eleições, para presidente e para os demais cargos da mesa. Vamos ver. Para a primeira e segunda vice-presidência foram eleitos os senadores Eduardo Gomes e Humberto Costa. Eles vão substituir o presidente do Senado em situações de ausência ou impedimento, seja em votações no Senado ou eventos dentro e fora da casa. A primeira secretaria vai ser ocupada pela senadora Daniela Ribeiro. Essa é a primeira vez que uma mulher foi eleita para o cargo. A senadora ficará responsável, entre outras atribuições, pela supervisão das atividades administrativas do Senado, como a contratação de servidores. O senador Confúcio Moura vai ser o segundo secretário. É ele que vai fazer as atas das sessões secretas, além de ler e assinar o documento depois da primeira secretária. O terceiro e quarto secretários, que serão respectivamente a senadora Ana Paula Lobato e o senador Laércio Oliveira, fazem chamada dos senadores, contam votos e auxiliam o presidente na apuração das eleições. Chico Rodrigues Messias de Jesus, Stevenson Valentim e Soraya Tronic serão os 4 suplentes. Eles substituem os secretários em caso de ausência, garantindo o funcionamento da mesa. Vimos aí, portanto, então, a composição completa da mesa do Senado para o biênio 2025-2026. Agora conversamos ao vivo com a repórter Érica Christian. Érica. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, e outros senadores da base aliada destacaram um ponto do discurso do presidente Davi Alcolumbre no que diz respeito à retomada do funcionamento das comissões mistas das medidas provisórias. Essa comissão ela é composta por deputados e senadores que se reúnem assim que uma medida provisória chega aqui ao Congresso Nacional para debates iniciais sobre o mérito. E nessa comissão são feitas as mudanças e são aprovadas essas mudanças para que a medida provisória passe pelo plenário da Câmara e em seguida pelo plenário do Senado com a devida discussão sobre o seu tema neste colegiado. Nos últimos anos, a comissão mista não funcionou e o presidente Davi Alcolumbre destacou que vai fazer com que essa atividade seja retomada, ou seja, todas as medidas provisórias publicadas passem então por essa comissão mista. O líder do governo no Congresso Nacional, o senador Randolfo Rodrigues, conversou comigo há pouco e além de dizer que o presidente Lula já cumprimentou Davi Alcolumbre pela eleição à presidência do Senado, também destacou este ponto. Vamos acompanhar. No primeiro momento, foi o primeiro a cumprimentar. Cumprimentou o presidente Davi, primeiro pela eleição, segundo pela expressiva votação que teve, histórica do ponto de vista do Senado. É a maior votação que um candidato a presidente do Senado tem com concorrentes. E em seguida, eles afirmaram que deverão conversar nos próximos instantes, nas próximas horas, para debater e discutir sobre a agenda do governo, a agenda da reconstrução nacional aqui no Congresso Nacional. O senhor, como líder do governo, e o presidente Lula também deverá mencionar a questão do orçamento de 2025. Essa é uma das prioridades? Votaremos o orçamento antes do término do mandato da atual Comissão Mista de Orçamento. A atual Comissão Mista de Orçamento conclui seu mandato na última terça-feira de março. Então, nós deveremos, ali pelo mês de março, marcar uma sessão do Congresso para debater e votar a lei orçamentária. Senador Randolfo Rodrigues. O líder do governo no Congresso Nacional também destacou outro ponto do discurso do presidente Davi Alcolumbre no que diz respeito ao cumprimento da Constituição relacionado ao pagamento das emendas parlamentares. Lembrando que há uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, suspendendo o pagamento desses recursos que são destinados para estados e municípios, e o senador Randolfo Rodrigues disse que o presidente Davi Alcolumbre, nesse tom pacificador e com uma habilidade de conversar com todos, deverá resolver esta questão para que, então, a Constituição seja cumprida e os recursos das emendas parlamentares sejam efetivamente liberados. Tiago.
Obrigado, Érica. Sobre as pautas prioritárias do governo federal, também esteve hoje aqui no Senado um dos integrantes do governo federal, é o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele que foi exonerado por um dia, porque também é deputado federal e está lá na Câmara dos Deputados agora, vai votar na eleição da Câmara que ocorre neste momento. Mas antes, ele passou aqui, nessa função cotidiana dele de ministro das Relações Institucionais e falou sobre a questão das pautas prioritárias do governo. Vamos ver. Nós vamos apresentar na semana que vem ao o líder Davi Alcolumbre a agenda prioritária de projetos do governo. Ela está baseada em projetos da área econômica que estimulam o empreendedor, estimulam o ambiente de negócio, de investimento no nosso país. Um deles é o Acredita Exportação, que é um projeto que estimula a exportação, dá incentivos para a exportação de produtos que venham do empreendedor, do micro e pequeno empresário. Vamos debater a PEC dos militares, que já foi apresentada aqui pelo líder Jacques Wagner. Tem como relator o senador Cajuru. Já conversamos com o senador Cajuru, junto com o vice-presidente Alckmin, junto com o ministro Múcio. O desejo dele de solicitar que entre na pauta o mais rápido possível. É uma PEC que estabelece, adequa a regra no Brasil, a das principais democracias do mundo, que permite que um militar possa ser candidato, disputar eleições, mas ir para a reserva, sair do comando das Forças Armadas, sair do comando de arsenal bélico, depois, quando optou para ir para uma disputa eleitoral, como acontece nas democracias do mundo. Temos o tema da educação como tema central, então o governo vai trazer para o Congresso Nacional a proposta do Plano Nacional de Educação para os próximos anos. O Sistema Nacional de Educação já está aqui no Congresso. Então são temas prioritários que nós vamos trabalhar aí nos próximos 2 anos. A expectativa é uma relação muito positiva com a candidatura do senador Davi Alcolumbre. Quase 5 horas da tarde em Brasília, nós estamos aqui acompanhando os desdobramentos do resultado da eleição para presidente do Senado, em que foi eleito o senador Davi Alcolumbre e também dos demais cargos da mesa aqui da instituição. E vamos voltar então a falar com a repórter Carla Benevides. Carla. Tiago, eu estou aqui com a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba. Ela foi eleita a primeira secretária da mesa, é a primeira vez que uma mulher ocupa esse cargo e é também uma mesa com mais mulheres também, né, senadora? Então, muito feliz, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando na TV Senado. Muito feliz por vivenciar esse momento, 200 anos do Senado Federal. Quando a gente está comemorando o bicentenário, a gente perceber, não só perceber, mas agir para que possamos mudar algumas situações acerca de momentos que não dá mais para não viver, como não ter representatividade na mesa diretora através de uma mulher. A primeira secretaria, trabalho esse que é um trabalho extremamente importante para todos nós, que é a prefeitura, como se fosse para você que está em casa, é a prefeitura do Senado. Olha, deixa eu aproveitar que é ao vivo. Meu Davi, meu presidente, ao vivo aqui na TV Senado. Sabe como é o apelido dela já? Dama de Ferro da mesa. Deus abençoe. Beijo. Então, gente, isso é que é bom, a gente poder ter construído. Cheguei aqui como primeira paraibana eleita, nunca antes também no meu estado tinha sido eleita uma mulher. Então, construí aqui, através do nosso trabalho com os colegas, por onde passei, a gente poder ter essa construção dentro do partido PSD, essa liderança, ser, através dos meus colegas, confirmado o nome. Então, assim, é uma construção que aí a gente tem que dar resultado, que eu sempre digo, não basta só você ocupar o espaço, principalmente nós mulheres, onde a gente é muito mais cobrada, onde a gente, com toda certeza, é mais criticada. Então, a gente, além de ocupar o espaço, a gente tem que dar o resultado, porque nós somos assim, a gente quer dar o resultado por sermos assim, e porque nós somos, no caso da política, eleita pelo povo, que espera de nós um retorno para o Estado, para o país. Então, nesse trabalho, a minha alegria de poder estar aqui fazendo parte também dessa gestão agora com o Davi, que é extremamente, não só ele é aquele incansável, porque Davi é aquela pessoa que não para um só instante, é extremamente atuante, trabalhador, e toda a mesa, Eduardo, pessoas queridas e queridos que eu quero muito bem, que a gente vai fazendo e que todos têm esse mesmo desejo. Então, o que eu quero é trazer resultado para os servidores dessa casa, para aqueles que eu vou trabalhar, no Senado Federal, e mostrar que a gente faz diferença e deixar saudade de mulher à mesa. Senadora, muito obrigada, pela sua entrevista e parabéns pela eleição. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Tiago.
É isso aí, Carla. Você viu aí que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez um pit stop aí na sua entrevista, classificando a senadora Daniela Ribeiro como a dama de ferro. É muito importante frisar, não é, que na mesa do Senado há agora várias mulheres, entre elas a primeira secretária Daniela Ribeiro. Bom, na próxima segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde, vai ser realizada a abertura dos trabalhos legislativos de 2025. Isso porque, concluída aqui no Senado a escolha da mesa e também agora que ocorre lá na Câmara dos Deputados essa escolha também, então aí o Poder Legislativo pode começar, de fato, a trabalhar, a fazer suas reuniões, e há uma cerimônia para isso, que é justamente o que nós chamamos de abertura dos trabalhos legislativos, em que participam também representantes do Poder Executivo e Judiciário. Vamos ver como é essa estrutura dessa reunião. Nesta rampa, tapete vermelho será estendido para a cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos. Por aqui devem passar os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, antes de chegarem ao plenário da Câmara, o destino final. Ainda do lado de fora do prédio do Congresso Nacional, hasteamento de bandeira, execução de hino nacional e 21 tiros de canhão compõem a solenidade. Para que tudo saia como planejado, a mobilização das equipes responsáveis por organizar o evento é intensa. A área de relações públicas é responsável por articular com todas as áreas da casa a preparação dos espaços físicos, o envio dos convites e também a preparação dos espaços físicos para a realização da cerimônia. E se no dia o clima não ajudar e a chuva cair? Tudo continua sob controle. Um plano B para a parte externa da solenidade já está preparado. Como a cerimônia militar acontece do lado de fora do Palácio do Congresso, existe uma diferença no caso de sol ou no caso de chuva. Se for sol, a entrada das autoridades acontece pela rampa e a cerimônia militar ali na calçada em frente ao Palácio do Congresso. Se fizer chuva, a entrada acontece pela chapelaria e a cerimônia acontece lá embaixo no Salão Branco. Essa decisão costuma acontecer cerca de 30 minutos antes da cerimônia se iniciar e existe todo o trabalho logístico de deslocamento das tropas que faz o mobiliamento externo e interno da casa. Do lado de dentro, no plenário da Câmara, é onde acontece a sessão solene que marca o retorno dos 81 senadores e 513 deputados federais aos trabalhos legislativos. Representantes dos poderes executivo e judiciário são convidados, além de outras autoridades como diplomatas. Com essa movimentação maior no Congresso, o planejamento de segurança também é reforçado. A Polícia Legislativa ela atua para justamente salvaguardar, resguardar não só o prédio, mas como os visitantes, as autoridades, os servidores, os senadores. Então a gente teve que fazer um planejamento mais robusto, justamente pela importância do evento. Importante salientar que, como é um evento do Congresso, é a Polícia do Senado quem coordena. Porém, a gente tem o apoio da Polícia do DEPOL, no caso da Polícia da Câmara, juntamente com a gente nos postos. E além disso, a gente também conta com uma integração muito grande das forças policiais, parceiras, PM, PRF, enfim, Detran, justamente para dar uma fluidez melhor para o evento. Se dentro do parlamento a movimentação é restrita às pessoas autorizadas, pelas câmeras e redes sociais da TV Senado e pelas ondas da Rádio Senado, qualquer cidadão vai poder ter acesso a tudo o que acontece antes, durante e depois da cerimônia. A gente faz uma parceria com a TV Câmara, faz um pool e cobre todo o trajeto, E a gente procura, com a nossa estrutura, mostrar todos esses detalhes e também com o jornalismo, com a cobertura jornalística que a gente faz no dia, explicar cada um desses símbolos, o que significa, por que o ritual é dessa forma. A gente tem 11 câmeras no total e junta também com as da TV Câmara, então temos aí mais de 20 câmeras cobrindo todo o Palácio do Congresso e mostrando todos os detalhes para as pessoas a partir das 3 da tarde. Para mim é o primeiro diferencial, que a gente mostra a transmissão e a gente mostra a íntegra, sem corte, sem viés. Nós aqui temos 81 senadores de vários partidos, a Câmara tem 513 deputados de vários partidos e a gente dá voz e espaço para todos. Eu acho isso extremamente democrático. E o melhor de tudo, a pessoa em casa ela tem como acompanhar essa transmissão e ela criar o seu próprio juízo de valor. Então já fica aí o nosso convite para na segunda-feira, a partir das 3 horas da tarde, você acompanhar, como hoje acompanhou aqui, tudo desde o início, sem cortes, sem viés.
é a comunicação pública, a comunicação do Senado Federal, levando em primeira mão até o contribuinte aquilo que acontece aqui dentro. Afinal de contas, somos todos aí trabalhando pelo povo brasileiro. Muito bem, então agora nós encerramos essa nossa transmissão de hoje com os resultados. Você pode rever todas as reportagens e entrevistas realizadas na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. E também acesse as nossas redes sociais, é só procurar por TV Senado que você vai encontrar lá. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A eleição para a presidência do Senado Federal. Qual o Senado que o Brasil precisa? É fundamental o respeito e a harmonia entre os poderes. O Senado Federal permaneceu firme. Sempre foi o berço de mudanças significativas para o nosso país. Não é um voto em mim, é um voto para o Brasil. Vamos trabalhar por um Brasil mais justo, mais próspero e mais unidos. Vamos fortalecer estados e municípios priorizando a descentralização para onde a vida do cidadão acontece, valorizando o Pacto Federativo, uma das minhas maiores lutas. Tenho a honra de proclamar eleito presidente do Senado Federal, que exercerá o mandato no biênio 2025-2026, o senador Davi Alcolumbre. Dores reais da loucura. Eu comecei no rock, comecei tocando guitarra, logo depois do baixo fui pra guitarra, não pro violão. Aí veio essa demanda da MPB aí que eu me apaixonei assim pelo violão. Fez assim. Estúdio A. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Depois de muito debate, os senadores aprovaram o projeto da Lei Menino Bernardo. O texto proíbe castigos físicos na educação das crianças. O projeto, antes conhecido como Lei da Palmada, foi rebatizado de Lei Menino Bernardo, morto em abril no Rio Grande do Sul. Bernardo chegou a pedir ajuda. Alegava maus tratos e repúdio da família. No plenário, a polêmica continuou. O senador Magno Malta diferenciou palmada de crueldade. Lei da palmada é uma bobagem. Correção não tem ligação nenhuma com violência. É preciso que o texto dê claridade, porque senão tudo é muito subjetivo. Todos sabem que a agressão a pessoas adultas é passível de punição. E esta lei, ela vem produzir uma dupla harmonização. Ela harmoniza nossa legislação, Xuxa, igualando adultos e crianças, e tenho absoluta convicção, também irá contribuir para harmonizar a relação entre pais e filhos. Defensora da lei, a apresentadora Xuxa veio ao Senado acompanhar a votação. Ninguém vai prender ninguém. Se as pessoas falam, mas se eu der uma palmada, vou ser preso? Não, de maneira nenhuma. É apenas mostrar que as pessoas podem ensinar e devem ensinar uma criança sem usar violência. Só isso que a gente está pedindo. Que a violência contra as crianças não é diferente das mulheres.
A maioria é intradomiciliar. Muito importante que a querida Xuxa Meneghel que esteja aqui presente para mostrar o quanto acredita que a cultura do amor, do carinho para com as crianças é tão importante. Está em votação a redação final. As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final. A sociedade muda e com ela as leis precisam ser aperfeiçoadas, modernizadas, de modo a acompanhar a dinâmica das mudanças sociais. A beleza da democracia é existir debate quando não há consenso. A extrema violência que crianças e adolescentes vivem no Brasil precisa ganhar devida visibilidade e prioridade. Quase 50 mil jovens serem mortos por violência todos os anos e milhões conviverem com violência física em casa, não pode mais ser tolerado. A violência da desigualdade social que percebemos na estrutura socioeconômica impacta na vida de nossas crianças, adolescentes e jovens. Morar sem higiene, conforto, água potável, esgoto, não ter o que comer, isso é violência extrema. Impacta na educação, saúde e segurança do país. Pensarmos a infância de hoje comparada com aquela dos nossos antepassados é irmos de um mundo ao outro. Nós podemos dizer que até o final do século XIX as famílias eram famílias enormes, famílias de 10, 12, quantos filhos a mulher pudesse parir, né? E uma vez a mulher morta, quando muito jovem, era imediatamente substituída por outra que continuava parindo. Uma vez de pé, a criança é dona da sua enxada, ela vai dar milho à criação, ela pode buscar água. Ela, mais tarde, com a urbanização, ela vai ajudar nas despesas domésticas, agora não mais com o trabalho físico, mas com a venda de produtos. Nós vamos ver as crianças enchendo as ruas no final do século XIX, vendendo sorvete, vendendo comida, como engraxates, como prestadores de pequenos serviços, leve e traz recados, carregadores de fardos. A nossa infância esteve associada ao mundo do trabalho durante muito tempo. Uma infância que via a violência dentro de casa e que entendia que a violência era um componente da sobrevivência que ele teria que enfrentar daí para frente. Nós temos relatos muito interessantes de memorialistas do início do século XX que contam como os pais reuniam as crianças da família para bater indistintamente em todos uma vez por semana. Então, esse clima de tensão familiar também era parte dessa educação da infância. Importante a gente lembrar que na história do Brasil nós tivemos também a lei do ventre livre. E a lei do ventre livre obrigava que as crianças nascidas de uma mulher escravizada, ela seria livre, essa criança. Mas é importante dizer que a criança seria livre, a mãe não. Como essa criança poderia ser cuidada? Quem cuidaria dessa criança? Como que essa criança teria ali um ambiente em que ela estivesse protegida, segura? Aí você inaugura, inclusive, o problema de crianças em situação de rua. Existe alguém no mundo mais desprotegido que uma criança? Demorou muito para que os nossos adultos compreendessem a necessidade de se fazer leis que protegessem as crianças de todo tipo de agressão e abuso. As primeiras constituições do Império e da República não se preocupavam com as crianças e adolescentes. No século XIX e começo do século XX, havia carrocinhas que apreendiam crianças abandonadas ou fugidas e as internavam em prisões chamadas internatos. O Código Penal Brasileiro de 1830 fixou a idade de responsabilidade penal em 14 anos e facultou ao juiz a possibilidade de mandá-la para a cadeia a partir dos 7 anos. A primeira lei feita no Brasil que se dedicou à criança foi promulgada só em 1927, depois de um caso sórdido que ocupou as manchetes dos jornais da época. Bernardino era um engraxate de 12 anos que foi preso por jogar tinta em uma pessoa que não pagou pelo seu serviço. Foi colocado em uma prisão com adultos que o espancaram. Jornalistas o encontraram em um hospital. Desde aquela época,
A maioridade penal já gerava discussões acaloradas, refletindo as profundas divisões na sociedade sobre o tema. Só em 1927 foi assinado pelo presidente Washington Luiz, no Rio de Janeiro, um código que proibia a prisão de menores de 18 anos. Não trazia mais nada além dessa restrição de encarceramento. Apesar de ser um primeiro passo, os legisladores da época só se preocuparam em enquadrar a infância e juventude sob a perspectiva da segurança pública. Esse é o Código de Menores. Estabelece medidas complementares das leis de assistência e proteção aos menores de 18 anos e institui o Código de Menores. Ele começa com um projeto de lei, tem pareceres, tem emendas, até o autógrafo final. Esse é o dossiê completo. Essas são literalmente emendas. São papéis emendados, né, colados na folha, que formam o processo legislativo. É assim, são as emendas. Em 1927, tivemos o Código de Menores, a primeira lei do Brasil dedicada à proteção da infância e da adolescência, anulada na década de 70. Aquele código já previa que o jovem era penalmente inimputável até os 17 anos de idade e que somente a partir dos 18 poderia responder por seus crimes ou infrações condenados à prisão. Apesar de ser muito tímida em relação às necessidades de proteção de crianças e adolescentes, o Código de Menores de 1927 só foi modificado 52 anos depois. 27 de setembro de 1979. O Senado votou um novo Código de Menores. O autor original do projeto foi o senador Nelson Carneiro. Meu pai, Nelson Carneiro, dizia que para ele era a lei mais importante e acabou sendo também um marco para, de alguma maneira, você transformar a visão que as pessoas tinham das crianças. Não dá para você comparar antes do Código de Menores essa criança. Ela era quase que enjeitada, né? Como se ela fosse como era mulher, desquitada. Era criança abandonada, né? E assim, é uma transformação de conceito. Essa criança não tem culpa, nunca teve culpa. Se eventualmente os pais a deixaram, se eventualmente ela tem uma vulnerabilidade. O Código de Menores foi sancionado pelo general João Figueiredo em 10 de outubro de 1979. Artigo 1º. Este código dispõe sobre assistência, proteção e vigilância a menores, até 18 anos de idade, que se encontrem em situação irregular. À época do lançamento do Código de Menores, né, a gente vivia realmente a situação da criança irregular. Qual é a situação irregular? É aquela família que não tem condições socioeconômicas de manter um filho na escola, de manter um filho cuidado. Então, as crianças, né, que eram abandonadas, o juiz, indiscriminadamente, levavam essas crianças para os abrigos, que na verdade eram os grandes orfanatos antigamente, que sabe Deus como é que isso funcionava, né? Claro, era uma outra cultura, né? Sem nenhum tipo de amor. A gente está falando de uma época de ditadura. Imagina crianças e adolescentes que não tinham qualquer condição social, econômica e muito menos política, né? Que não tinham voz, não tinham rosto, eram invisíveis mesmo. Isso tudo vem daquela cultura do Código de Menores, que apesar da gente ter mudado, a gente continua com esses resquícios. Isso muda inicialmente com a Constituição Federal de 1988. Constituintes vão proteger os direitos da criança na nova carta. Do lado de fora do Congresso, um show à parte. A Ciranda das Crianças. Lembrando que pela primeira vez, o menor vai fazer parte de uma Constituição. Os constituintes acham que é dever do Estado proteger e assistir o menor.
E várias propostas foram apresentadas para garantir às crianças um desenvolvimento sadio. Hoje, uma comissão de 50 garotos entregou uma placa ao presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. Que as faz igual lá na rua, lá bate na gente, judia da gente. Não pode ser não, que a gente é igual às outras pessoas civilizadas. E queremos casa, comida, queremos que nossos pais parem de beber, bater na gente. Queremos trabalhar e ser alguém. Um país que não investe na criança é um país sem futuro. A previsão da nova lei ganhou forma em reunião do relator-geral da Constituinte, deputado Bernardo Cabral, com representantes da campanha Criança Prioridade Nacional. Ele se mostrou sensível a completar o texto de forma que os 7 direitos capitais da criança e do adolescente sejam incorporados. Na área da criança e do adolescente tinha uma mobilização muito forte no país inteiro. Porque numa Assembleia Nacional Constituinte, o poder emana todo do povo. Você pode mudar, você pode construir uma nova Constituição, você pode ver qual é o seu ponto de partida. Cheguei a receber uma emenda popular com mais de 1 milhão de assinaturas. Foram obtidas milhares, acho que foi 1 milhão de assinaturas para o artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. A Constituição de 1988 foi um marco na proteção dos direitos das crianças no Brasil, refletindo as discussões internacionais que culminaram na Convenção sobre os Direitos da Criança, na ONU, em 1989. Mankind owes to the child the best it has to give. And today, with the adoption of the Convention on the Rights of the Child, the rights of the child have now gone from a declaration of purpose into what will become a binding piece of international legislation. You should all be aware that these are your rights. Humanity owes its best to each and every one of you. You are our hope for the future. Eu posso dizer que esse movimento, que trouxe a prioridade absoluta, o movimento 227, foi o movimento mais importante que o Brasil teve em termos de criança e adolescente. E aí nasceu, de fato, essa consciência de que criança precisa de proteção, de oportunidade e não de punição apenas, né? Que era o que se fazia. Naquela época, a visão era punir e pronto. Anos de negligência em relação às crianças no Brasil estavam prestes a dar lugar a uma nova era de proteção e direitos. Setecentos meninos e meninas de rua de quase todos os estados do país chegaram ao Congresso com disposição de fazer muito barulho. Eles tomaram conta do plenário. Neste momento, esta casa recebe esses meninos de rua, que são filhos desta pátria. Câmara dos Deputados e Senado, a sua proposta para que a lei faça justiça a esses que simbolicamente hoje estão aqui sentados e que poderão no futuro ocuparem como deputados e senadores essas cadeiras. Existe, portanto, uma guerra contra as crianças e adolescentes pobres neste país. Que menino de rua não é marginal. Menino de rua, sim, é marginalizado. Os meninos querem a aprovação do Estatuto da Criança contra a violência do menor. Nos últimos 5 anos, 1.200 meninos de rua foram assassinados pelo Esquadrão da Morte. O que o senhor vai fazer daqui por diante para mudar a nossa vida? Porque o que nós precisamos é de ação. Pelo amor de Deus, já chega de sofrer. Estamos cansados de tanta humilhação. Nós iremos apressar a elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, nosso belíssimo Estatuto da Criança e do Adolescente,
ele veio para regulamentar o artigo 227. Está lá o artigo dizendo todos os direitos. Mas vamos ter uma lei para especificar todos esses direitos. Não, o ECA é um super marco, inicia, né, uma trajetória que o Brasil já, assim, felizmente, né, tem conseguido trilhar em relação à primeira infância, ainda que muito recente, né? Então, o ECA coloca ali a voz da criança, né? Fico muito feliz de ter com a gente Ronan Tito, o autor do Estatuto da Criança e do Adolescente. Era muito amigo do Nelson Carneiro. Gostava, me dei muito bem com ele. E ele não gostou quando eu disse que ia mexer no Código dos Menores. Eu falei para ele, eu acho incompleto. Isso aqui não pode ser assim. Nós temos que estender mais a maiores detalhes. Quem é mais fraco na sociedade do que a criança, né? A criança que precisa ser não só amparada, ela precisa ser escolarizada, ela precisa brincar, É bom lembrar que na virada dos anos 80 para os 90, havia muito trabalho infantil no país e uma taxa de mortalidade infantil altíssima. Hoje, essa taxa é de aproximadamente 12 óbitos em cada 1.000 crianças de 0 a 4 anos. Na década de 80, o índice era 7 vezes maior. Morriam mais de 80 crianças a cada 1.000. O legislativo, ele tem tomado medidas importantes que permitiram que isso acontecesse. A queda da mortalidade infantil está vinculada a muitas ações, entre elas a ampliação das ações de saneamento básico, as ações do sistema de saúde. Com a nova Constituição, com a criação do Sistema Único de Saúde, vários programas de saneamento básico começaram a se espalhar pelo país, levando água potável para as crianças que morriam de diarreia antes. A promoção da nutrição saudável, com a divulgação do aleitamento materno, permitiu que essas crianças mais nutridas sobrevivessem a muitas doenças. Quando a gente fala de uma conscientização dos poderes sobre a saúde da criança, está incluído nisso a ideia de direitos da criança e do adolescente. Nesse sentido, a Constituição do ECA foi uma das conquistas maiores dos últimos 30 anos e é um exemplo para várias nações. A criança, ela tá ali, ela foi escutada. Eu leio o ECA com a voz de uma criança na cabeça. Se a gente começar a ler o ECA com a voz de uma criança na cabeça, você lê diferente. Coloca ali, inclusive, uma série de direitos, né, e uma visão de infância que é contrária a que muitas famílias estavam praticando, né? Então, de trabalho infantil, de violência física ou verbal ou psicológica em relação às crianças. Então, assim, começou a criança, olha, isso aqui é errado, isso aqui não é certo. Não é porque o teu pai fazia, porque o teu avô fazia, que é certo fazer. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma das leis mais avançadas de proteção a crianças e adolescentes e de afirmação de direitos. É um verdadeiro pacto na defesa das nossas crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente é de uma importância fundamental para um país onde a gente ainda vê crianças sendo exploradas, sendo abusadas. Dizem que ele existe para se passar a mão na cabeça do menor, da criança e do adolescente em conflito com a lei. Não é, ele é até muito rigoroso em relação a isso. Ele cria, de fato, uma rede protetiva. Os conselhos tutelares são muito importantes. Meu nome é Bruno e sou formado em pedagogia e atualmente coordenador do Conselho Tutelar do Varjão. O trabalho do Conselho Tutelar, ele é extraordinário e necessário. Por isso a gente precisa ficar tão atento também quando tem as eleições dos conselheiros, quando são escolhidos para escolher, porque são pessoas que estão ali para cuidar dessa infância, para garantir que essa infância seja uma infância respeitada. O Conselho Tutelar, ele funciona 24 horas, né? Sempre vai ter um conselheiro de plantão para estar fazendo o serviço. Às 2 horas da manhã aconteceu maus tratos, uma violência doméstica que incluiu a criança ali,
um abuso sexual, o conselheiro vai ser acionado e ele vai até a residência com a Polícia Militar ou Polícia Civil e vai fazer todo o procedimento que tem que ser feito. Destacar e comemorar a existência dos conselhos tutelares como principal porta de entrada para as demandas de pais, mães e das próprias crianças e adolescentes. Meu pai, eu chegando, ele estava discutindo com a minha irmã e eu vi ele dando um murro no rosto da minha irmã, né? E ela menor e eu conselheiro, falei, não, eu não ia aceitar, eu não conselheiro e eu conselheiro não ia aceitar mais ainda. Então eu fui e tomei as providências, chamei a polícia, levei o meu pai para a delegacia e fiz todo o procedimento que tem que ser feito, né? Então isso foi pesado, mas a gente tem que fazer. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem mais de 100 páginas, que trazem proteções fundamentais. Olha, por exemplo, o artigo 5. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. O Congresso Nacional já aprovou o Estatuto da Criança. No Gramado, o artista plástico goiano Ciron Franco montou uma denúncia. 2.000 pequenos caixões formam a bandeira nacional. Um lembrete trágico para o governo e uma homenagem às pequenas vítimas do descaso. No Brasil, o futuro morre um pouco a cada dia. A Constituição vai fazer 36 anos. São 36 anos de descumprimento do artigo 227. Você tem, por exemplo, o abuso sexual é generalizado. Não se toca nisso entre nós. Os mais fracos são abusados física e sexualmente pelos mais fortes. Ainda são medievais, né? Os cuidados e o que passam as crianças e adolescentes, né? Tem cenas que, sei lá, vão comigo para outra encarnação, se existir. Muito triste a realidade brasileira quando nós vemos as nossas crianças sendo abusadas sexualmente em cada canto deste país. Não se transa com uma criança, não se troca sexo por doce, nem por um x-salada. Como é que a gente faz isso chegar? Porque leis a gente tem, são bárbaras, são avançadíssimas, né? Mas como é que isso pode ser realmente operado? As principais vítimas estão entre a gente mais miúda, crianças entre 0 e 6 anos de idade. Embora o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja para todos, na prática, infelizmente no nosso país, é diferente sim você ser de uma família preta e você ser de uma família branca. Infelizmente, no Brasil, corpos pretos ainda são corpos matáveis, são corpos violáveis. Há um genocídio em curso da população negra no Brasil. Os maiores alvos da violência no país têm gênero, cor e idade. O jovem negro morre 4 vezes mais que o jovem branco. Os jovens negros não são mais abordados, eles são mais assassinados pelas polícias, pelos seguranças privados, todos os dias e todas as horas. Um assassinato de jovem negro a cada 23 minutos. Mesmo havendo um ECA que garantiria, né, o bem-estar desses jovens, esse ECA, do meu ponto de vista, eu falo isso com muita tranquilidade, é um estatuto que protege crianças que têm os corpos não negros, crianças que têm os corpos não matáveis, crianças que têm os corpos não encarceráveis, ou seja, crianças que não são pretas. Um garoto negro
que mora em favela, ele não tem assegurado nenhum desses direitos. O que a gente não consegue entender é a ausência do poder público. O poder público é ausente numa educação. A educação é uma educação extremamente repressiva. As escolas hoje, no estado do Rio de Janeiro, parecem prisões. E quando a gente fala de jovem, a gente consegue identificar a juventude no Brasil. É aquela que ocupa os piores postos de trabalho e é aquela que mais morre. Eu diria que esse debate sobre formas cada vez mais autoritárias de lidar com a juventude é o processo de desigualdade cada vez mais acentuado. E o que talvez a mim me incomoda mais é o fato de que um número imenso de pessoas não está discutindo no Brasil o problema da pobreza. Porque é esse problema que tem que ser atacado. O ECA não teve o condão de fazer transformações profundas, reais. A injustiça impera, a desigualdade continua sendo uma dura realidade do Brasil, mas ele traz, instrumentos para que o Poder Judiciário, para que o Ministério Público possa agir em defesa e proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Entre as atualizações ao ECA que se fizeram necessárias, está a Lei 13.257, que traz ao Estatuto uma atenção especial à primeira infância. Quando o ECA foi criado em 1990, não contávamos com pesquisas tão avançadas sobre essa fase da infância. De acordo com o texto, as políticas públicas para crianças de 0 a 6 anos devem levar em conta, por exemplo, saúde, alimentação, nutrição e convivência familiar. As famílias devem receber orientação sobre os cuidados com a primeira infância. É um dos projetos mais importantes que já votamos nessa nossa legislatura. Esse projeto é um projeto que marca o parlamento brasileiro. É um projeto que vem corrigir uma falha do ECA e que, sem dúvida nenhuma, já foi colocada aqui por vários oradores que me antecederam, a importância da atenção específica à criança nessa faixa etária de 0 a 6 anos, quando formam as principais conexões cognitivas. Na verdade, o que a pessoa vai ser ou deixar de ser na vida depende muito do que vai acontecer nesse período. Encerrada a discussão, em votação o projeto sem prejuízo das emendas. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. A gente já sabe que o que a gente planta na infância, a gente vai colher lá na vida adulta. Então, essa tem que ser uma iniciativa conjunta das famílias, das escolas, do poder público e pensar em que tipos de regras ou orientações, campanhas, acho que são várias frentes. Uma dessas frentes é o cuidado com pais e mães de crianças de 0 a 3 anos. Permitindo que continuem seus estudos durante a amamentação e os primeiros cuidados. Alunos em tratamento de saúde, mães amamentando e pais e mães estudantes com filhos de até 3 anos de idade podem ter acesso ao regime escolar especial nos ensinos básico e superior. Pela proposta, as aulas poderão ser no hospital ou em casa, enquanto durar